Bandeirantes em FM 90.9 no AM840 e para todo o Brasil no aplicativo da Band, o Band Play. Estamos chegando com a sequência do futebol brasileiro. É mais uma tarde de jornada dupla. Campeonato Brasileiro, 22ª rodada. Dando sequência, América Mineiro enfrenta o Santos daqui a pouco. A partir das 6h30 da tarde, a bola rola no Independência. O Coelho enfrentando o Santos. Um jogo de 6 pontos para dois times que estão posicionados na zona do rebaixamento. O clima de final para o torcedor do Peixe, um clima de final para o torcedor do Coelho e um clima de uma extrema importância para uma possível vitória do Santos. Baixada Santista chegando em peso ao microfone da Bandeirantes. O Santos apostando na força da camisa, apostando na força também de seus jogadores para mais uma vitória. O Santos numa situação delicadíssima. Daqui a pouco a bola rola no microfone da Bandeirantes. Há pouco Ulisses Costa trouxe o recado do derby paulista. Corinthians e Palmeiras empataram em 0-0. Fim de papo, 0-0 na Neoquímica Arena. Agora a parada é com o Santos em campo. Santos escalado, pronto e definido. O América Mineiro também está pronto para o confronto. Repórter Bruno Migliozzi trazendo destaques e informações neste momento no Independência. Sistema de irrigação, tá ligado? Não tem um jogador em campo. Jogadores na boca do túnel. Destaque, informação do time do América Mineiro. A informação do time de Fábio Bustos. Falando do América. Boa noite para você. Fala, Bruno Migliozzi. Muito boa noite, Martelli, para você, para o amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, para esse jogo importante e decisivo, duelo de desesperados. No Independência temos cerca de 5.000 torcedores para acompanhar América Mineiro e Santos. A equipe do América é comandada pelo técnico Fábio Bustos, que teve uma passagem ruim pelo Peixe no ano passado. O técnico argentino, que também comandou por muito tempo o Barcelona de Guayaquil, tem problemas na escalação. Mastriani, artilheiro da equipe, está suspenso. Ele que tem 13 gols e o seu reserva imediato, Wellington Paulista, também suspenso. Portanto, sem centroavante, a equipe que vai a campo hoje no Independência, Martelli. É o destaque, a informação do Coelho. Torcedor do América Mineiro vai chegando aos poucos ao Independência, buscando também essa vitória, buscando, afinal de contas, são apenas 13 pontos e a 20ª posição. O Santos em 17º vai se tornando cada vez mais próximo dessa 16ª posição. São 21 pontos, tem que vencer o jogo. Afinal de contas, Goiás ontem empatou com o Internacional. Hoje joga no mesmo horário Bahia enfrentando o Vasco. Confronto direto, tudo isso entra em campo. O Santos precisa vencer o jogo. A informação é destaque do Peixe, Bruno. Situação complicada do Santos, como você falou, tem 21 pontos e pode, quem sabe, deixar a zona de rebaixamento ainda nessa rodada. Para isso, o técnico Diego Aguirre conta com o retorno de Soteldo, que passou a semana inteira em recuperação de uma lesão no tornozelo. Não foi constatada a fratura, portanto, ele conseguiu e está de volta. O camisa 10, no entanto, começa no banco de reservas. Em seu lugar, Jean Lucas, improvisado como atacante no Santos, Martelli. É o futebol na Bandeirantes, daqui a pouco, em menos de 15 minutos, a bola rola na Independência. A bola rola para Santos em campo. O Peixe em campo, o torcedor da Baixada Santista querendo uma vitória do Peixe. Santos no confronto direto, tem Diego Aguirre de um lado, do outro lado Fábio Bustos. O Santos buscando a vitória, aquele jogo de 6 pontos, aquele jogo importante. Quem vencer vai se tornando cada vez mais próximo de sair do Z4. A informação é essa. E a análise é sua. Boa noite para você, mestre Alexandre Pretzel. Vai ser na base da camisa, vai ser na base do sufoco, mas vai ser o suficiente para o Peixe, mestre. Grande abraço, meu caro Pedro Martelli, Bruno Migliozzi, a toda a nossa equipe. Um prazer imenso. O Santos não ganha de ninguém fora, né? Tá na hora de ganhar um jogo. Então hoje é um jogo ideal. O América tá com o Fábio Bustos, que chegou agora. O Wagner Mancini ficou um tempão, saiu. O Wagner já estreou até no Ceará. Tem jogadores novos, tem uma escalação diferente. Tem jogador chegando no banco de reservas, como o Renato Kaiser, como o Casares, aquele mesmo Casares, que jogou no Atlético Mineiro, jogou no Corinthians, tá parado em Belo Horizonte, foi contratado pelo América. Então o América tá tentando dar uma encorpada no elenco, ou até uma modificada, para ver se reage. É um virtual rebaixado, mas o jogo de hoje, tua manchete foi perfeita, é um jogo de 6 pontos mesmo. Se o Santos ganha, ele praticamente deixa o América rebaixado, porque vai transformar o ambiente do América num ambiente muito ruim, e aí passa mais uma rodada, o América fica na lanterna, muito difícil. O Santos vai a 24 pontos, o Santos se encosta no pelotão intermediário. Então a vitória fora de casa hoje é fundamental. Eu só não concordo muito, respeito o Diego Aguirre. O Santos contratou o Júnior Caissara, que é um lateral que estava na Europa, jogou um tempão fora.
chegou para ser titular, lateral direito. E aí ele improvisa o zagueiro Joaquim. Ele prefere improvisar o Joaquim ao invés de estrear o Caissara. Essa eu não entendo, mas respeito, já que a gente não acompanha o dia a dia dos treinos, o Aguirre deve saber o que faz. É um bom jogo para o Santos ganhar e tentar finalmente sair da zona de rebaixamento, quem sabe contando com o tropeço do Bahia diante do Vasco da Gama, meu caro Pedro Martelli. Santos enfrenta o América Mineiro, o futebol da Bandeirantes transmite. Jogadores aos poucos vão se posicionando à beira do gramado para o início do protocolo oficial. O Santos vai pisar no gramado em Minas Gerais, buscando uma vitória que pode ser importantíssima. Você curte o jogo na Rádio Bandeirantes, plantão esportivo trazendo jogos simultâneos. Destaque da rodada. Boa noite para você, tudo bem, Enzo Ortega? Fala, Martelli, um grande abraço pra você. Hoje mais cedo o Grêmio venceu o Cuiabá por 2-0 com gol de Luiz Soares e gol contra de Riquelme. Com esse resultado, o time gaúcho assumiu a terceira posição da competição. Às 16 horas também tivemos Fluminense e Fortaleza no estádio municipal General Raulino de Oliveira. O jogo terminou em 1-0 para o time carioca, ficando na quinta posição do Brasileirão. Às 18h30, lá na Arena Fonte Nova, teremos Bahia e Vasco, o time da casa que busca se afastar da zona de rebaixamento e o time carioca que busca sair dela. Para fechar nosso dia de futebol no Campeonato Brasileiro, teremos Cruzeiro e Bragantino lá no Mineirão, também às 18h30. Falando um pouco de basquete agora, viu, Martelli? O Brasil perdeu da Letônia hoje pelo placar de 104-84, está eliminado da Copa do Mundo de basquete masculino. Porém, ainda temos chance de garantir uma vaga olímpica via Mundial, Martelli. Enzo Ortega no plantão esportivo da Bandeirantes. Você ligado em FM 90.9 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Também chegando conosco, a Pati tá com a gente, André Silva, Maria Fátima, Aristóteles falando que o Santos é muito grande, não dá pro peixe cair, mas tem que começar a empilhar os resultados. As vitórias têm que vir pro Santos, senão não vai ser o suficiente. Santos daqui a pouco em campo, em 10 minutos a bola rola para América Mineiro e Peixe. É o Santos jogando pela sobrevivência, é o Santos jogando para fugir do Z4. Agora há pouco, Neoquímica Arena, aproveitando para gerar destaques dos times de São Paulo. O Timão empatou com o Verdão 0-0. Repórter Pedro Ramiro trazendo destaque a informação do Timão. Fim de jogo aí, Ramiro, fala, Xará. Fim de jogo, numa partida bastante disputada. Um abraço para você, meu caro Pedro Martelli, com 2 expulsos no fim da partida, ainda no minuto de prorrogação. Corinthians consegue esse empate, fica na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro com 26 pontos. Resultado importante para o técnico Vanderlei Luxemburgo. E o destaque do Verdão, a informação do Palmeiras, Gustavo Soler, que se tivesse vencido o jogo, é claro que não é fácil, né? Mas estava a 8 pontos do Botafogo, diminuía a diferença, jogou para empatar. Teve a chance com o Breno Lopes, hein, Soler? Boa noite. Teve a chance com o Breno Lopes e perdeu, meu caro Pedro Martelli. Abraço para você e para todo mundo que nos acompanha. Com isso, o Verdão diminui só para 10 a sua desvantagem para o líder Botafogo. Número importante para o goleiro Everton. Com o empate de hoje, ele chega a 7 jogos sem sofrer gol com o Palmeiras. Mais de 700 minutos com baliza zero. Destaque da Neoquímica Arena, trabalho de reportagens de Pedro Ramiro, Gustavo Soler, Zaidan na transmissão, Ulisses Costa deu recado. 0-0 o placar do jogo. A informação, destaque do São Paulo, o tricolor paulista, falando do São Paulo. Diga, Paulo do Vale. Oi, Martelli, com o adiamento do duelo contra o Coritiba que aconteceria hoje, o São Paulo volta a campo apenas no dia 13 de setembro por conta da data FIFA. O único jogo antes da decisão, a primeira contra o Flamengo no dia 17 de setembro. O tricolor paulista entra em campo pelo Brasileirão contra a equipe do Internacional. Com relação à data FIFA, James Rodrigues e Arboleda servem respectivamente a seleção colombiana e também do Equador. Destaque informação do time de jornalismo da Bandeirantes. Pode falar, Mayra de Jaimo. Oi, Martelli, boa tarde para você e para todos. O governo de São Paulo pretende privatizar várias linhas do metrô em 2025 e vai começar um estudo robusto para entender a viabilidade desse projeto no ano que vem. E a ideia é que esses estudos estejam concluídos e sejam concedidas as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata do metrô em 2025. Destaque de informações do timaço da Bandeirantes. Na mesa de som, Michel Lopes, na central, Caiame Martins, Beto Rebeque no Twitter, Alexandre Marques nas redes sociais.
Gabriel Betting. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Tá chegando a hora, torcedor do Santos. América Mineiro e Santos se enfrentam em menos de 8 minutos. A bola rola na Independência, valendo um resultado importantíssimo no C4. Mais destaques e informações do Peixe aí, Milhozzi. Falando mais desse Santos, que andou se movimentando no mercado na última semana, inclusive acertou a contratação de Alfredo Morelos, atacante colombiano, mais um reforço para o Santos, o 9º nessa janela de transferências, na verdade nessa temporada. O Peixe, que tem também o acerto com o Maxi Silveira, atacante que vem do México, uruguaio, e o Morelos é um cara que jogava no Rangers da Escócia, um bom acerto do Santos, um cara que fez 125 gols em 270 jogos, tem 27 anos, uma boa contratação. O Peixe que ainda sonha com o Roberto Pereira, meia argentino, que jogou por muito tempo no campeonato italiano. O Santos que teve um momento bonito em sua viagem até aqui, até BH, porque no aeroporto de Congonhas foi recebido pela torcida, uma grande festa que o Santos teve com seu torcedor, que segue o recado dado no CT Rei Pelé, que estão fechados com o Peixe em prol da recuperação do clube. Martelli. No momento em que os jogadores do Santos e do América Mineiro sobem ao gramado de Independência, o Santos está em campo, defendendo uma camisa gigante, defendendo uma camisa que tem uma história carregada de 3 títulos de Libertadores, de 2 mundiais, uma camisa que ostentou 10 do eterno Rei Pelé. O Santos buscando sair da zona de rebaixamento, lugar de onde jamais tem que estar Alexandre Pretzel. E a importância de você ter o torcedor apoiando, hein? Até porque foram vários jogos sem o torcedor do Peixe na Vila Belmiro. Tem que passar a mensagem, estamos juntos, dentro e fora de campo. Sem dúvida. Agora, antes de falar do Santos também, eu tô vendo o uniforme do América, o uniforme novo, né? O segundo, né? Coitado do narrador, né? Não, aí é que tá o detalhe. Tem designs, né, cara? A camisa da molecada ali, da criança que acompanha os jogadores, ela é a camisa original. Ela é muito mais bonita que a nova camisa, né? É um negócio bem interessante. Ó, a camisa original do América é muito mais bonita que a camisa que o América está vestindo. O nosso ouvinte conseguir imaginar, né, Pretzel? Parece a camisa do Grêmio tradicional, boa, trocando o azul pelo verde escuro. Muito bom. Uma ótima analogia que tu fizeste agora. Bom, o Santos tem que partir para cima, cara. Não dá para ficar também jogando por uma bola, deixando o América ser o protagonista do jogo. Tá na hora do Santos ganhar um jogo fora de casa e jogando bem. O Santos jogou bem contra o Grêmio. Conseguiu a virada por um segundo tempo muito bom. Contra o Atlético Mineiro não jogou tão mal, mas pecou, teve 2 oportunidades para marcar, não marcou, o Galo foi lá e fez 2-0. E ainda teve todo o clima da inauguração do estádio do Galo. Agora é o seguinte, as semanas livres de trabalho. Tem mais uma data FIFA que vai deixar o Santos trabalhando por 10 dias. Então, pô, se não apresentar um futebol melhor, com as novas contratações, tá chegando o Morelos aí, que é bom jogador. Quer dizer, o Santos está fazendo o elenco para não cair, mas precisa ganhar jogo, precisa pontuar, precisa convencer. No momento, o Santos ainda é forte candidato ao rebaixamento. Tomara que vença o jogo hoje, mesmo respeitando o América, meu caro Pedro Martelli. Você que se liga no microfone da Bandeirantes, vamos escalar os times em FM 90.9, no AM 840, imagens no YouTube, lá no Twitter, Alain Marcel trazendo para você detalhes do jogo. Tá tudo pronto, jogadores perfilados, o Santos escalado e definido, de 8 títulos de Campeonato Brasileiro, bimundial, bicampeão mundial, 3 títulos de Libertadores, o gigante Santos na Bandeirantes. Bruno Milhozzi com o hino do Peixe, a escalação do Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro. Escalando o alvinegro praiano que sonha em deixar a zona de rebaixamento ainda nessa rodada sob o comando do técnico Diego Aguirre, vai a campo com 34 João Paulo goleiro, na direita joga improvisado Joaquim com a 28, na zaga tem o 2 Basso e o 31 Alex, pela esquerda Dodô veste a 16, meio de campo tem 14 Rodrigo Fernandes, 25 Tomás Rincon e 23 Lucas Lima, no ataque na esquerda Jean Lucas veste a 8, pela direita joga o colombiano Mendoza com a 20 e o centroavante é Marcos Leonardo, camisa 9, Martelli. Repeteco do Santos. Com João Paulo, Joaquim, Basso, Alex e Dodô, Rodrigo Fernandes, Tomás Rincon, Lucas Lima, Jean Lucas, Mendoza e Marcos Leonardo.
Este é o Santos escalado, pronto e definido no microfone da Bandeirantes. Está tudo pronto, vai começar o jogo. Comandado por Aguirre, tentando tirar o peixe da zona do rebaixamento. Vale muito, vale tudo. É clima de final para o Santos hoje. Tem que encarar como um jogo de final. Tem que vencer e levar a vitória até São Paulo. Tá pronto para o jogo a equipe do Santos. Você curte o microfone da Bandeirantes, toda a Baixada Santista querendo a vitória. Mas do outro lado tem o América Mineiro, que muitas vezes se mostra encardido. Foi eliminado da Sul-Americana, mas chegou até as quartas de final. É um time que inclusive vem de uma vitória. Vem embalado no Brasileiro, venceu São Paulo por 2-1 aí mesmo dentro de casa. Vamos escalar o Coelho. Bruno Milhozzi na Bandeirantes, o hino do América Mineiro, a escalação do América. Mantendo nosso espírito esportivo, social e cultural. Vamos cantando o hino do América. Escalando o Coelho, o América, o lanterna do Campeonato Brasileiro, mas também o pior visitante e o segundo pior mandante da competição até aqui. Pelo técnico argentino Fabian Bustos, que manda a campo Matheus Cavicchioli. Na direita joga 75 Rodriguinho. Aí temos uma trinca de zagueiros com 45 Ricardo Silva, 3 Iago Maidana e 22 Danilo Avelar. Pela esquerda, Matheus Henrique faz a ala com a número 36. Meio de campo tem os 5 Martínez, 8 Juninho e 28 Breno. No ataque, dupla que tem 11 Felipe Azevedo e 65 Rodrigo Varanda. Mais uma vez o Coelho. Com Matheus Cavicchioli, também Rodriguinho, Ricardo Silva, Maidana e Danilo Avelar, além de Matheus Henrique. Meio de campo tem Martínez, Juninho e Breno. No ataque, Felipe Azevedo e Rodrigo Varanda. Este é o Coelho escalado, tá pronto e definido, jogando dentro de casa hoje, eles de vermelho e preto. Esse nome eu conheço, hein? Eu só ver. Quem apita o jogo, hein, Bruno Milhozzi? Arbitragem gaúcha de Leandro Pedro Voaden, auxiliado pelo goiano Leone Carvalho Rocha e por Michael Stanislau. O quarto árbitro é Wanderson Alves de Souza e no VAR o carioca Carlos Eduardo Nunes Braga Martelli. Pretzel, diga lá, mestre. Quero cumprimentar a Secretaria de Segurança Pública de Belo Horizonte, porque neste momento vão jogar América e Santos às 6h30 no Independência. E perto dali no Mineirão jogam Cruzeiro e Bragantino. Então são 2 jogos no mesmo horário na mesma cidade, viu? Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Então parabéns à Segurança Pública de Belo Horizonte. E os times, hein, Pretzel? Os times é o seguinte, o América vai ter um time diferente, um time mais ofensivo, com um meio de campo com 3 meias e um volante, né? Então o Bustos já dá uma mudada. E o time do Santos, o Diego Aguirre escala só Mendonça e Marcos Leonardo. Ele coloca 2 volantes, o Tomás Rincon, venezuelano, que jogou muito bem contra o Grêmio. Não foi tão bem assim contra o Galo, mas veio para ser titular ao lado do Fernandes. Será que precisa tanto resguardo assim, né? Com o Soteldo no banco? Então eu acho que ele poderia começar com o Soteldo, Marcos Leonardo e Mendonça. E aí, sabe quem é que eu tiraria? Tiraria o Lucas Lima. Adiantaria o Jean Lucas. Vai Colocaria começar 3 atacantes. Perdão, mestre. Lucas Lima no banco, uma então. Boa transmissão para nós. Para nós, mestre. Você está agitado hoje, sempre uma honra. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Tá tudo pronto, Santos escalado e definido inteiro de branco à esquerda, à direita se posiciona o América. No centro do gramado, Marcos Leonardo. Apita o árbitro, bate na bola, Marcos Leonardo. Começa o jogo. Pedro Martelli. Curtindo o futebol na Bandeirantes. 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sai pro jogo Santos, sai pro jogo América Mineiro. Tenta descer pela meia esquerda mais uma vez, a lançada pro Felipe Azevedo. Chega para botar para fora, a marcação tá marcado o lateral. Primeira descida do América Mineiro. Lateral já marcado pela ponta esquerda, Danilo Avelar. Arremessa de primeira para Felipe Azevedo. Escapou pela linha lateral da grande área, pela canhota. Escapar mais uma vez, vem por dentro. Abandona a ponta, tentou lançar rasteiro por baixo. Chega para cortar a marcação. Passo estica pela direita, afasta para o Santos. Volta na meia esquerda, Danilo Avelar. Despacha para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça. Corta a zaga do Santos, Joaquim para. Joaquim para, pede atendimento porque Leandro Pedro Voaden vai junto com o jogador do Peixe, diz que ele foi tocado. Marca a falta, 50 segundos de jogo, falta marcada, Milhozzi. Já tá reclamando ali o Joaquim de uma trombada com o Felipe Azevedo, ele acusa um cotovelo ali na altura do peito. Confesso que não vi o lance, de qualquer forma a falta marcada com 1 minuto de jogo. O Santos tem a posse 0-0 no placar, Martelli. Comecinho de jogo de Independência, você curtindo o futebol na Bandeirantes. Sai jogando o Santos, Santos tem falta para cobrar no campo de defesa, domínio de primeira, tenta despachar para o campo de ataque, Baço no círculo central do gramado para Mendonça. Mendonça pela meia esquerda para Jean Lucas de primeira para Rincon pela canhota, a bola é boa para Dodô para Mendonça na linha de fundo, tentou cruzamento, explode na marcação, vai pela linha lateral, ganha a lateral Santos no campo de ataque, próximo à bandeira de escanteio,
lá pela meia esquerda, tem pressa Dudu. Dudu arremessa para Rincon. Rincon tenta fintar a marcação, perde a bola, fica no bate-bate na linha lateral pela meia esquerda para o jogo árbitro. Tá marcando irregularidade, tá marcando a falta, mais uma segunda do jogo, é falta pro Coelho. Falta de ataque dessa vez o Dodô, numa trombada com o Rodrigo Varanda e ganha a posse de bola a equipe do América, que tem reposição pelo campo de defesa, 2 minutos sem jogadas até aqui, Martelli. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. 99. Comecinho de jogo no Independência, 0-0 por enquanto, América e Santos. Você curte no microfone da Bandeirantes. Sai jogando a América, domina por dentro. Tenta escapar da marcação, Rodriguinho. Rodriguinho pelo círculo central do gramado. Abre a jogada pela meia esquerda, entrega para Danilo Avelar. Avelar lateralmente, a bola de primeira. Tentou escapar da marcação. Rodriguinho para Avelar. Avelar por dentro. Bola boa para Martínez. Martínez adianta para o campo de ataque. Varanda tentou marcação. Escapou pela meia esquerda. Ganhou mais uma vez. Martínez na disputa. Jean Lucas briga pela bola. O Santos na disposição. Rodrigo Fernandes perde a bola. Recomeça e o Rodrigo Fernandes pega forte. Pega forte agora o uruguaio. O Voaden ameaça dar o cartão amarelo. Tá sentindo o Rodriguinho. Na linha lateral dos técnicos pela meia esquerda. Chegou forte o volante do Peixe, hein, Milhossi? Deu uma rasteira. Rodrigo Fernandes no Rodriguinho pelo lado esquerdo do campo de ataque do América. Dessa vez o Voaden só ameaçou. Acabou não dando cartão amarelo. Na verdade que a bola ia pra fora, né? O Rodriguinho deu aquele calcanhar pra fora e chegou com muita vontade. Era falta para amarelo. Saiu barato, 0-0 no placar. Falta para América cobrar no campo de defesa. Despacha para ataque. Danilo Avelar levanta na entrada da grande área, sobe para tocar de cabeça, passo completa na intermediária, tenta descer para o campo de ataque, o América Mineiro, a bola foi tocada para Felipe Azevedo, passou por ele, chegou na linha de fundo, tranquilo, capitão João Paulo sai jogando para o Santos, João Paulo pela meia direita para Basso para João Paulo, pressionado pela marcação na pequena área, arma a jogada pela meia esquerda, entrega para Alex Nascimento na quina da grande área por dentro, bola para Lucas Lima pede a falta, passe errado, o Santos sai jogando mal, retoma a equipe do América Mineiro, domina pela meia direita, Matheus Henrique, volta o jogo no círculo central do gramado. Sai para o jogo Martínez na meia esquerda para Rodriguinho na meia esquerda, abandonou na ponta, vem por dentro, clareou, dá para cruzar, travado pela marcação, Joaquim tira, completa Rodrigo Fernandes, ganha lateral para o Santos, manual para o Peixe cobrar no campo de defesa pela meia direita, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro, comecinho de jogo na Independência, 4 minutos jogados, é o primeiro tempo, 0-0 por enquanto, lateral para o Santos, faz a cobrança, tem pressa Joaquim, arremessa no círculo central do gramado, Marcos Leonardo briga pela bola, antes dele Martínez tira, quebra para o campo de ataque, toca de cabeça Alex Nascimento, sai jogando para o Santos pela meia esquerda no campo de retaguarda, mais uma vez Dudu despachou lateralmente a bola para Mendonça na meia esquerda, comete a falta de ataque para o jogo Voaden, quarta falta do jogo em 4 minutos, parado aí Milhossi. Foi caindo ali o Mendonça e se debruçou sobre o defensor da equipe do América Mineiro, por isso ganha após o América, o Mendonça que fica reclamando ali com o Voaden, diz que não fez a falta já marcada, o Voaden vai controlando só no papo até aqui, Martelli. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muita qualidade e economia em todos os produtos é no Tenda Atacado. Vem para ataque mais uma vez, tentava descer o Santos. Perde a bola, Jean Lucas. Lateral tá marcado, discute com Bandeira. Tudo isso na meia esquerda, campo de defesa para América. Sai jogando Martínez. Martínez escapou da marcação, soltou pela canhota, já tá no campo de ataque. Rodriguinho recua para Avelar. Avelar trabalha a bola pela quarta zaga, entrega para Maidana. Maidana deixou para passar para Ricardo Silva. Elogio marca 5 minutos jogados, é o primeiro tempo, 0-0 por enquanto. Sai jogando América Mineiro. Domina o Coelho, Danilo Avelar na meia esquerda, erga a cabeça, busca espaço, lança a frente, era pro Felipe Azevedo, vem por baixo, corta a marcação do Santos, de zagueiro para zagueiro, tira Basso, volta na entrada da grande área do América, pela meia esquerda não tem pressa, Ricardo Silva, é o Maidana que chegou para fazer o domínio, só agora, sobe a marcação Santos, Maidana tenta descer para ataque, passe errado, intercepta a marcação, toca no Rodrigo Fernandes, dá sorte o América, volta nos pés de Rodriguinho para Martínez com tempo para criar o jogo no círculo central do gramado, caminhou, passou, cruzou a fronteira, vai-se embora o volante, passe à frente, intercepta a marcação, desarmado Varanda, Santos desce no contragolpe, Lucas Lima calma a jogada por dentro, no círculo central do gramado, ele volta para Fernandes para Jean Lucas pela meia direita para Lucas Lima volta para Jean Lucas recua lá atrás, na meia esquerda no campo de defesa vai ser jogando Alex Nascimento, na quarta zaga, troca passes o Santos, 6 jogados do primeiro tempo, 0-0, jogo importantíssimo pro Peixe, jogo determinante pro Santos tentar sair do Z4, está jogando o Santos mais uma vez, domina pela meia direita, Lucas Lima volta para
Jean Lucas. Jean Lucas para Lucas Lima. Exatamente onde cruza a fronteira, na linha lateral dos técnicos, pela meia direita. Lucas Lima domina, inverte o lado do campo. A bola é boa lá pelo lado esquerdo. Tem liberdade Dodô. Dodô por dentro. Passou do primeiro, passou do segundo, ficou no carrinho desarmado, lateral do Santos. Desce em contra-golpe o América. Velocidade de Felipe Azevedo. Passando por dentro, pediu Varanda na grande área. Devolução para Azevedo. Dentro da área, tocado no carrinho, no bate-bate, explodiu na mão do jogador do Santos. A arbitragem manda seguir o contra-golpe armado. Marcos Leonardo desce para o Santos. Passe errado. Passe errado nos pés do goleiro. Os jogadores do América foram determinantes a pedir um pênalti em cima do Voaden, hein, Milhozzi? Após um lance muito complicado, a bola enroscada, e quem salvou o lance foi o Rodrigo Fernandes. Ele foi só na bola, Martelli. O atacante do América entrava pela entrada da área, na altura da meia-lua, com muita liberdade, só na bola conseguiu fazer o desarme. O Rodrigo Fernandes, providencial, grande chance do América e maior ainda o volante do Peixe. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Para agilizar seus negócios é a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Jogador do Santos está caído. E aí, todo o time do América Mineiro naquela reclamação em cima do Voaden. Agora vai um pouco mais tímido, somente dois, inclusive o capitão Juninho. Ficou com impressão de algum toque na mão na área, Alexandre Pretzel? Não, para mim foi lance normal. Agora, até pela escalação do Aguirre, a gente falou sobre isso no primeiro destaque. O Santos todo recuado, hein? Com muita gente dentro da área. A gente está revendo o lance agora. Foi nada. O Rodrigo Fernandes, ele tá deitado, não acontece absolutamente nada, ele levou a pior. O América pega a bola e tem um buraco no meio de campo, sabe por quê? Porque fica todo mundo lá perto da área do Santos, os jogadores do Santos mesmo. Então tem um buraco no meio, tem que corrigir isso. Lucas Lima e Jean Lucas precisam marcar. O América está conduzindo a bola até a entrada da área sem muita marcação. Será que o Santos só vai ficar na defesa? É muito pouco. Placar de 0-0, você curtindo o microfone da Bandeirantes, é Campeonato Brasileiro. O Santos buscando uma vitória para cima do América Mineiro. Tem que acreditar, torcedor do Peixe. Tem que acreditar, o torcedor da Baixada Santista querendo a vitória. Se fecha no campo de defesa o Santos. Jean Lucas desarma, tenta puxar contra-golpe, passe errado, intercepta o América Mineiro. Já domina pela meia esquerda, Rodriguinho partiu para cima da marcação, preferiu o toque por dentro para Azevedo. Azevedo na entrada da grande área para Varanda para Juninho na ponta direita, a bola é boa, Matheus Henrique fintou, passe errado, desarma o Santos, contra-golpe armado, domina Lucas Lima, na meia esquerda lançou Mendonça tem a velocidade, mas não teve a calma, a bola tocou nas costas do Mendonça, bola sai em linha lateral. Arbitragem, na verdade, discute ali o Bandeira com o Voaden. Voaden disse que foi lateral, o Bandeira não assinalou. Então segue o jogo, Santos domina. Sai jogando Peixe pelo campo de defesa. Placar de 0-0. Domina Basso pela ponta. Entrega de primeira para Joaquim por dentro. É para Jean Lucas, o campo de defesa. Jean Lucas pressionado pela marcação. Tenta fazer o giro à frente de Aguirre. Aguirre de braços cruzados na linha lateral dos técnicos. Enxerga o Jean Lucas fazer o lançamento errado. Equivocado, entrega a bola para América Mineiro. Tem liberdade no círculo central do gramado. Tem campo à frente o Breno, hein? Breno dominou, acalmou, recomeça pela meia esquerda no campo de defesa, entrega a bola para Avelar. Avelar lateralmente para Rodriguinho, muito acionado no jogo. Rodriguinho veio por dentro, passe errado. Rodrigo Fernandes, vem o xará dele, vem por baixo, tira, corta a marcação do Santos. Santos tenta descer em contra-golpe, mais um erro técnico, mais um passe errado, intercepta Juninho. Capitão do América desceu, encontrou o balão pela meia esquerda para Rodriguinho, chega por baixo, Joaquim Tiri tocado. Tocado, pede a falta, o juiz para, falta marcada no lateral direito do Santos. E agora levou a pior o Joaquim após essa jogada pelo lado direito. Ele consegue tirar a bola e acusa um pisão do Rodriguinho. Confesso que o lance foi muito rápido, não consegui ver claramente esse pisão, mas vai ali voar em conversar com o jogador, ver se está tudo certo, já se levanta. Falta será cobrada sem cartão amarelo. Se cada lance que o Joaquim cai e o espetáculo que ele faz for compatível com a cena dele, viu? A ambulância entra no campo 3 vezes, cara. 3 vezes. O Joaquim joga a bola. 2 quedas de praticamente nada, Martelli. Aí atrapalha o jogo. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. No Independência, Campeonato Brasileiro, o relógio marca 10 jogados do primeiro tempo. América Mineiro 0, Santos também 0. Plantão esportivo da Bandeirantes, fala Enzo Ortega. O Fluminense venceu o Fortaleza pelo placar de 1-0 no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, Martelli.
Você curtindo o microfone da Bandeirantes, placar de 0-0, desce o América Mineiro pela meia esquerda. Rodriguinho lançado na linha de fundo, clareou, levou, trabalhou com Avelar. Avelar lançou na segunda trave, chegou, fechou, toque pra fora. Na descida do Coelho, cruzamento na segunda trave, passou chegando, esticando a perna direita, tava por lá o Matheus Henrique, o lateral direito botando para fora, passando à esquerda do João Paulo Bilhossi. De lateral para lateral, um cruzamento que pega a defesa do Santos de surpresa. Ele se estica todo e consegue a finalização, mas a bola sai para fora. Primeiro lance de perigo, segue 0-0 no Independência. E vem Coelho mais uma vez pela meia esquerda. Rodriguinho perdeu a bola, quase 12 minutos jogado. O Santos do contragolpe lançado, Mendonça pela meia esquerda, dominou com a cabeça, colocou no chão na quina da grande área. Encara a marcação de Matheus Henrique, desce o Santos, 0-0. Vem Peixe, vem torcedor do Santos, vem junto. Toda a Baixada Santista querendo o primeiro gol. Dodô para Mendonça, Mendonça na meia esquerda, finta a marcação no meio de dois, trabalha a bola para Dudu, Dudu ainda mais atrás, recua o Santos pelo campo de defesa, sai jogando tranquilo Alex Nascimento. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Santos domina, vem para o campo de ataque mais uma vez. Rodrigo Fernandes trabalhou pela meia esquerda, bola para Mendonça, Mendonça para Dudu, passe errado, corta a zaga do América Mineiro, tenta descer o contragolpe. Martínez acalma pela quarta zaga, é para Maidana. Maidana tem pela meia esquerda a canhota aberta. Corredor com Martínez, Martínez o volante, domina na meia esquerda, no campo de ataque, volta o jogo por dentro, é para Breno, Breno à frente, sai da grande área para fazer o domínio, Rodrigo Varanda, escapou, soltou na meia esquerda para Martínez, Martínez clareou na entrada da grande área, riscou, escorregou, bateu fraquinho no centro do gol para a defesa do João Paulo, capitão do Santos, Bruno. Mais uma vez com espaço a equipe do América, agora o Martínez, que é um jogador argentino que jogou muito tempo no Equador, então homem de confiança de Fabian Bustos, conseguiu essa posição de finalização, mas desperdiçou muito fraco chute nas mãos de João Paulo. Fácil defesa para o Santos. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Passamos de 13 minutos jogados deste primeiro tempo. Fala na Bandeirantes, mestre Pretzel, e o jogo. Gostaria que o Santos começasse a jogar, né? Principalmente do meio para frente, muito atrás, tocando a bola. O América marca bem, o Santos não tem saída. O Jean Lucas até agora está muito recuado. Gostaria de ver o Jean Lucas lá na frente. E o Soteldo até agora tem que jogar. Eu sei que ele estava descontado contra o Galo, que ele nem foi, né? Nem foi a Belo Horizonte, mas no momento, com a semana livre de treinos e ele em condição, ele tinha que jogar hoje, eu acredito. O jogo até agora é melhor para o América. Vem para o campo de ataque mais uma vez o Santos, domina, passe errado, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas perde a bola, retoma no meio de campo, na meia esquerda, vai puxando, vai levando, Danilo Avelar, tenta lançar para o campo de ataque, intercepta a marcação no peito, ajeita a zaga, passa, toca de cabeça, cortou mal, parcialmente, Juninho tentou clarear, levantou na entrada da grande área, por baixo de novo, tira-baço, vai fechando a porta na entrada da grande área, só dá baixo o zagueiro do Santos, 0-0 por enquanto, quase 15 minutos jogados deste primeiro tempo. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila? Você vive apostando. Estrela Bet. Jogou, brilhou. Santos com o domínio, Dodô na meia esquerda, tranquilo. Retoma na quarta zaga, se apresenta Rodrigo Fernandes. Fernandes, uruguaio, traz a bola até mais atrás para o domínio do Alex Nascimento. Alex Nascimento para o Baço, Baço na meia direita, até o Joaquim. Joaquim deixou passar para o Lucas Lima. Lucas Lima. É aquilo que você falou, mestre Pretzel, eu tô lembrando agora, como o Santos muitas vezes chega até o ataque, mas parece que recua, se auto-sabota, né? É isso mesmo. Volta o jogo. Volta todo o jogo, não avança o time. Impressionante. Parece que o Santos está bem no Campeonato Brasileiro. Tem que tentar um pouco mais de ofensividade, ser um pouco mais ambicioso. Relógio marca 15 minutos jogados deste primeiro tempo. O Santos tem que melhorar no jogo, acredita o torcedor da Baixada Santista. Domina e vem para o campo de ataque, Rodrigo Fernandes, rincon por dentro. Pede também o Jean Lucas, sozinho o Rodrigo Fernandes. Trabalha a bola pela quarta zaga, mais uma vez para Baço, Baço para Jean Lucas. Jean Lucas tem aberto pela meia direita o próprio Rodrigo Fernandes, como se fosse um lateral. Recomeça pela quarta zaga, entrega para Baço, sobe a marcação do América Mineiro. Baço escapou da marcação do Varanda. Baço de perna direita para o seu companheiro de zaga, domina pela meia esquerda, mais uma vez desce Alex Nascimento. Nascimento para Mendonça, Mendonça se livrou da bola, perdeu, drible errado de Steven Mendonça, retoma Matheus Henrique, recomeça para América Mineiro, Henrique por dentro, para Martínez, Martínez do círculo central do gramado, inverte o lado do campo, chama Danilo Avelar, Avelar pela canhota, enxerga Rodriguinho, Rodriguinho pedalou, balançou, entrega mais atrás, na meia esquerda ainda com Avelar, Avelar entrega na entrada da grande área, Juninho de primeiro passe, a pom, caiu Felipe Azevedo, pediu a falta, o juiz mandou seguir, Santos tenta descer o contragolpe, perdeu
perdeu Rincon, retoma América Mineiro, Azevedo escapou, tentou escapar, mais uma na segunda. Forçou demais e cometeu a falta de ataque na meia-lua da grande área do Santos, Bruno. Vontade não faltou para o Felipe Azevedo, que disputou com 2 defensores. Primeiro passou por cima do Rincon e continuou de pé tentando brigar. Faz a falta, mais uma vez sem amarelo. O Rincon, experiente, protegeu a bola. O jogador venezuelano que tem espírito de liderança, o que está precisando o Santos nessa sequência do Campeonato Brasileiro. Semi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse semcapital.com.br/Bandeirantes. Santos desce para o campo de ataque, Mendonça lançado, fez uma fita boa, trabalhou na meia esquerda, aí perdeu. O Matheus Henrique chega e escora na marcação, foi inteligente. Lateral tá marcado, manual tá marcado para o Coelho cobrar no campo de defesa, quase 17 minutos jogados deste primeiro tempo. 0-0 placar do jogo. Você vai chegando, vai curtindo no microfone da Bandeirantes. O Santos precisando da vitória. O Santos precisando e muito dessa vitória no Brasileiro. Até porque... inclusive, Enzo Ortega está no QG esportivo da Bandeirantes e olho. Vasco e Bahia estão jogando no mesmo momento. Vasco e Bahia se enfrentam. E o microfone da Bandeirantes está atento a possíveis gols que aí interessariam e muito, né? Tanto ao América Mineiro como também ao Santos. Lateral pro Peixe, cobrar no campo de ataque na meia esquerda, já cobrado. Dodô para Mendonça, Mendonça devolve para Dodô. Tentou escapar por dentro, passe era para Rincon. Intercepta a marcação do América Mineiro, perdeu. Rodrigo Fernandes desarmado. Desarmado na bola, foi forte agora Martínez tira. E começa pela quarta zaga, sai jogando Maidana. Maidana tem a canhota aberta, erga a cabeça, não despacha para ataque, prefere por dentro, curtinho. Rola a bola nos pés de Breno. Breno busca o jogo, cruza a fronteira, desce pro campo de ataque, se fecha o Santos. Trabalha a bola com Azevedo, Azevedo para Breno. O Santos corre atrás da bola enquanto o Breno gira o jogo na meia esquerda para Avelar. Avelar entrega, empurra por dentro mais uma vez, é para Juninho. Juninho na meia esquerda, bola para Rodriguinho. Rodriguinho desarmado, a bola no bate-bate, volta para Avelar. Avelar entrega, quebra para ataque, dá sorte para o Santos porque essa bola fica nos pés de Mendonça. Mendonça por dentro, bola boa pro domínio do Lucas Lima. Lucas Lima, pra Zé Lucas, clareou, bateu, vai pintar o golaço para fora. Quase o golaço do Santos numa jogadaça. O Mendonça clareou. Zé Lucas bate no canto inferior direito, ainda com a ponta da luva, pegou. Matheus Cavicchioli, uma defesaça, a bola vai pra fora. Foi no limite, foi cirúrgico, foi com a ponta dos dedos. Escanteio pro Santos. Era o primeiro gol do Peixe, hein, Bruno? Justificando sua escalação na ponta esquerda, Jean Lucas cortou para o meio, bateu com muita qualidade, obrigou o Cavicchioli a fazer grande defesa, manda para escanteio, o primeiro do jogo, vem o Santos para ataque. Escanteio para o Santos cobrar, placar de 0-0, Santos buscando o primeiro gol, que defesaça de Matheus Cavicchioli, que defesaça de Cavicchioli. Escanteio para o Santos cobrar pela meia esquerda, Jean Lucas ergue o braço direito, ele sinaliza a jogada, autorizado, levantou a bola na segunda trave, forte, passa por todo mundo, passa em lateral para América Mineiro. A informação. Você destacou há pouco a briga contra o rebaixamento e o jogo que tem entre Vasco e Bahia, que também interessa as duas equipes. Vale destacar também um jogo atrasado. O América, que é o lanterna da competição, tem um jogo a menos, tem apenas 20 jogos e pega o Vasco da Gama no dia 23, portanto pode ir a 16 pontos. Então os dois times com possibilidade de se aproximar do Santos, que tem um jogo a mais do que América e Vasco nesse momento. Semi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e Europa. Abra sua conta grátis, acesse semcapital.com.br/Bandeirantes. Pretzel, que defesaça do Cavicchioli, hein? Na chegada do Jean Lucas, é ali que ele tem que jogar, perto da área, porque ele bate bem na bola. Ele e o Lucas Lima estão tendo que buscar demais a bola na intermediária de defesa, porque o Fernandes e o Rincon são jogadores defensivos, são jogadores de marcação, não são carregadores de bola. Então a armação do Santos ela fica um pouquinho deficiente. Dessa vez funcionou com o Jean Lucas perto da área e quase abrindo o placar. Que boa chance do Santos. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Campeonato Brasileiro, 22ª rodada no Independência. Relógio marca 20 jogadores no segundo tempo do primeiro tempo. Primeira etapa ainda. América Mineiro 0, Santos também 0. Fala, Enzo Ortega. Cruzeiro e Bragantino estão empatando por 0-0 lá no Mineirão. O time da Bragança Paulista que está em confronto direto com o Fluminense para ficar na 5ª posição da competição. Martelli. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque é na carta. Olha, o Martins estava sentindo demais no chão numa disputa com o Joaquim. Me explique o que aconteceu, Bruno Migliosi. Olha, o Joaquim está tendo um desempenho artístico impressionante hoje, né? Como o Pretzel destacou, fazendo grandes ceras após tomar essas faltas. Dessa vez
foi muito cara de pau para reclamar essa marcação, porque ele acertou em cheio ali o Martínez, após, claro, pegar na bola, não foi uma falta feita intencionalmente, mas acertou em cheio o Martínez, que sentiu muito e já se levantou. A falta será cobrada no campo de defesa. Segue 0-0 em BH. Placar de 0-0 é falta para a América cobrar no campo de defesa. Toma posição para levantar para o campo de ataque. Danilo Avelar ergue a bola na entrada da grande área. Passou pelo Juninho, se ofereceu para Rodriguinho na linha de fundo. Tentou cruzar, bateu travado. Escanteio. Marcado escanteio para o América Mineiro cobrar na meia esquerda. Fechou Rodrigo Varanda. Incomodou, ganha escanteio pela ponta esquerda aí, Bruno. A falta foi cobrada muito alta. A defesa do Santos ficou parada. Enquanto isso, corria o Rodrigo Varanda, que conseguiu esse passo à frente e ganhou o escanteio primeiro do América. Vem bola para a área do Peixe. Escanteio para o América cobrar. Vem para o levantamento com os dois braços erguidos. Rodriguinho está sinalizando a jogada. Jogadores do Santos preocupados. Autorizado, 22 jogados. Levantamento do Rodriguinho na segunda trave. Subiu Matheus Henrique, testou de cabeça para o meio da pequena área. Sobe para cortar a zaga do Peixe. É novo escanteio. Mais um para o América, só que agora do lado direito, hein, Bruno? Tentou erguer a bola de cabeça para o miolo da área e quase conseguiu ali o ataque do América Mineiro, e agora manda para escanteio novamente, providencial a zaga do Santos. Martínez vem para a cobrança. Escanteio para a América cobrar lá do lado direito. Martínez atravessa o campo, vai levantar para o meio da grande área. Se chocam os jogadores na área do Santos e do América Mineiro. Chegamos à metade deste primeiro tempo. O Santos se fecha, o torcedor do Peixe quer essa bola longe, da área de João Paulo. O Coelho querendo o primeiro gol. Martínez autorizado, partiu para a bola, o volante, levantamento na primeira trave, passou por todo mundo, cortou a zaga na segunda trave, completa Rodrigo Fernandes, tira de qualquer jeito o perigo da zaga do Santos. Tentava insistir o América Mineiro, bota para fora, lançamento na direita, para ninguém, lateral marcado para o Santos. Respira, Peixe, respira, Santos. Recomeça o jogo do Santos no campo de defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seguinte, Pretzel, o América Mineiro está mais próximo desse primeiro gol do que o Santos, hein? Não, a principal chance foi do Santos, com o chute do Jean Lucas, só que o América está chegando fácil na linha de fundo para fazer cruzamentos. E aí o Santos fica com muita gente dentro da área, mas marca mal pelos lados. E o que está acontecendo? Muita bola aérea, e o Matheus Henrique, numa delas, aproveitou um chute na segunda trave e quase que ele incomoda o João Paulo, né? Então é o seguinte, o que o Santos precisa fazer é jogar mais do meio para frente. Não está conseguindo. A jogada do Jean Lucas foi a melhor, foi um lançamento para o Mendonça, e o Mendonça deu um passe achando o Jean Lucas no meio. Ok, foi uma criação, o Jean Lucas chutou e defendeu o Matheus Cavicchioli, mas ainda acho pouco para 24 minutos e pela necessidade da vitória santista. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. 99. Placar de 0-0, que relógio marca 24 minutos jogados deste primeiro tempo. Você curtindo o microfone da Bandeirante, Santos em campo. Sai jogando o Peixe, domina pela meia esquerda, Alex Nascimento. Nascimento puxa para canhota, despacha para o campo de ataque, tentava o lançamento para Marcos Leonardo, passou por ele, toca de cabeça, Maidana tira, afasta para o América, Matheus Henrique, escapou pela meia direita, tem campo aberto, lateral, cruzou rasteiro por baixo, é para Azevedo, por baixo, chega para cortar, tira Alex Nascimento, entrega para Lucas Lima desarmado, pela meia esquerda, não faz um jogo bom, perde a bola o Santos, lateral tá marcado, a bola é pro América, na meia direita, Juninho é quem tava por lá tendo pressa para fazer a reposição, é o capitão do time, aí o Matheus Henrique pediu um pouco de calma. Chega o lateral de ofício, lateral para fazer a reposição em campo. Lateral já cobrado, América domina. Sai jogando Matheus Henrique, volta a bola no círculo central do gramado. É para Ricardo para Maidana. Maidana pela meia esquerda. Danilo Avelar despacha para o campo de ataque, tentou o lançamento. Bola enfiada na linha de fundo, é para Rodriguinho na cobertura baixo. Bem, o zagueiro se adianta, sofre a falta dentro da grande área e não gosta. Não gosta da chegada do jogador do Coelho. Não gosta do toque do Rodriguinho. É falta para o Santos, Bruno. Desproporcional a chegada do Rodriguinho, porque o Bastos já tinha o domínio completo da bola. Deu as costas para o marcador do América, que insistiu, quase derrubou o Bastos por ali. Não gostou nada, mas mais uma vez, só no papo voado, em 0-0 em BH. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Está jogando o Santos pelo campo de defesa. João Paulo captou na entrada da área para Rodrigo Fernandes. Fernandes, que saída perigosa. Recuou para Rincon despacha para o campo de ataque. Deu certo, hein? Que bola! Jean Lucas chapelou, Martínez saiu na cara do gol. Bolão na meia esquerda para Mendonça na grande área. Bateu cruzado, travado pela zaga.
Como joga esse Jean Lucas. Criou o contra-golpe. O Mendonça bateu travado. Ela volta para ele. Insiste Mendonça pela meia esquerda para Dodô. Dodô para Mendonça. Santos melhora no jogo. Cresce o peixe. Rodrigo Fernandes. Passe errado. Intercepta a marcação do América. Agora segura. Vai apostar a corrida. Azevedo pela ponta direita. Antes dele, Alex Nascimento. Bem na cobertura. O zagueiro recua para João Paulo. Sai jogando o Santos pelo campo de retaguarda. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Santos domina, tem a bola nos pés da meia direita, ergue a cabeça, passo, o zagueiro vai-se embora, cruza a fronteira. Trabalha a bola com o Joaquim. Joaquim não é dele, estava pressionado, recua dentro da grande área. Volta o jogo até o João Paulo. Sai jogando o capitão do Santos. João Paulo para Alex Nascimento. Nascimento domina pela quarta zaga na meia esquerda no campo de defesa. Entrega a bola de primeira para Dodô. Dodô pela canhota, enxerga por dentro o Rincon. Rincon se apresenta, venezuelano faz o giro, volta a jogada, entrega a bola nos pés de Rodrigo Fernandes. Fernandes como se fosse um terceiro zagueiro. Invade o círculo central do gramado. Adianta a frente para Jean Lucas. Jean Lucas passe de primeira, passe errado. Corta a zaga do América. Martínez para Breno. Breno escapou da marcação, tocado pelo Rincon. Falta forte em cima do Breno, do América Mineiro. Na meia esquerda, falta pro Coelho, Bruno. Chegou atrasado o venezuelano e derrubou com tudo o Breno, que é um meio-campista jovem que fez categorias de base no Palmeiras. Acabou não tendo espaço quando virou profissional e agora se encontra no América, mas ele tomou um lençol no lance anterior do Jean Lucas. Impressionante como tá jogando a camisa 8 do Peixe. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. América tenta descer para o campo de ataque. Lançado, Felipe Azevedo saiu na cara do gol. Tá impedido o ataque do América. Já não vale mais nada, tava em posição irregular. Tanto Azevedo quanto Varanda. Para o jogo, árbitro Milhões. Trabalhou muito bem agora a linha de defesa do Santos. Avançou no momento certo para deixar todo o ataque do América em posição de impedimento. Rodrigo Varanda discute um pouco, mas não tem muito o que reclamar nesse momento. 0-0, o Santos tem a posse. Vem Santos pro campo de ataque, Mendonça trabalha por dentro, Marcos Leonardo sai da grande área, fez a parede, fez o pivô, abriu jogada na meia esquerda, bola boa para Dodô. Dodô enxergou na linha de fundo, Mendonça lançado, volta a jogada naquele da grande área para Dodô, Dodô de 3 dedos, que categoria, na linha de fundo, Fernandes cruzou, vai pitar o gol do Santos, levantamento era para Rincon, no alto, Ricardo Silva tira. Corta a zaga do América e desce em contra-golpe. Varanda para Azevedo. Azevedo são 2 contra 2, 3 dedos da bola. Vai pitar o gol do América. O chute pro gol. Varanda. Gol do América Mineiro. Rodrigo Varanda. Numa aula de contra-golpe do América Mineiro mortal, fatal, depois do ataque do Santos, Rodrigo Varanda lançado no círculo central do gramado, ele ganhou do Alex Nascimento, soltou por dentro, um bolão para Felipe Azevedo, aí é uma dupla de ataque, aí são 2 jogadores que falam a mesma língua, Azevedo 3 dedos da bola no toque, bem foi, devolve na meia direita, invade a grande área, Rodrigo Varanda ergue a cabeça, bate por baixo do goleiro João Paulo, a bola caprichosamente entra mascada, entra sofrida, mas entra no gol de João Paulo, na marca dos 29 minutos jogados deste primeiro tempo. Preci Coelho pulsar, estremecer e vibrar. Aquele abraço, João Paulo tá no gol. Contra-ataque mortal, fatal, gelado. Rodrigo Varanda abre o placar. No Independência agora, América Mineiro 1, Santos 0, Bruno Milhões. E que alvoroço 2 atacantes causaram no meio dos 3 zagueiros do Santos, perdidos. Após Rodrigo Varanda ganhar essa bola contra o Alex, após fazer um belo pivô, ele toca pro Felipe Azevedo, que pifa de 3 dedos, uma bela bola. Ele mata, apenas 20 anos de idade, o atacante que já marcou o gol da vitória contra o São Paulo na última rodada, brilha mais uma vez, vai virando protagonista do time de Fabian Bustos. O América sai na frente, Varanda, o nome dele, 1-0 em BH. Alexandre Pretzel, o Santos, e eu estava pronto para te chamar, mestre. Mestre, o Santos está melhorando no jogo, o Santos está chegando. Contra-golpe, futebol, Alex Nascimento não marca, Varanda faz 1-0. O time do Santos todo desorganizado, né? Porque o Alex, ele é um zagueiro, ele chega de frente para dividir com o Varanda, ele tem que ganhar essa bola. Ele perde no pé de ferro, o Felipe Azevedo daí, porque quando ele perde no pé de ferro na dividida, o que acontece? Ele perde equilíbrio, ele fica para trás. O Varanda arranca e larga na frente dele. O Felipe Azevedo recebe essa bola e dá para o Varanda fazer o gol na cara do João Paulo. Ah, Santos, aí é duro.
e vem pro contragolpe mais uma vez. Desce o América Mineiro. Felipe Azevedo ganhou no corpo. Escapou do Rodrigo Fernandes. Trabalhou por dentro a bola de primeira varanda. Devolveu, saiu na cara do gol. Azevedo bateu, perdeu. Inacreditável o gol que perde o América Mineiro. De novo. Era agora a troca. Se uma hora o Azevedo serve, o Varanda serviu o Azevedo, jogada de linha de fundo, saiu na cara do gol, pegou, eu não sei nem como é que ele tentou fazer isso, Bruno Migliozzi, eram 3 dedos, mas ele deu uma chapa pela linha de fundo. Faltou perna esquerda agora pro Felipe Azevedo, que naquela jogadinha de futsal, 1-2 com o Varanda, saiu na cara do goleiro e pelo lado esquerdo, em vez de chutar com a perna esquerda, um chute cruzado, preferiu tentar o peito do pé, aquele chute de trivela, alguma coisa ele tentou, mas não saiu nada, a bola sai reta pra fora, desperdiça uma grande chance o América, que cresce no jogo em BH, Martelli. Eu tenho respeito pelo Aguirre, tá? Mas esses treinadores, alguns, ganham fortunas pra deixar bons jogadores no banco. Se o Soteldo tem condição, tem que jogar, cara. O que o Soteldo tá fazendo no banco? O Santos tem que ganhar o jogo. O Aguirre fica olhando o Soteldo no banco jogando com 2 volantes. Ah, dá licença, cara. Aí tomou um gol de contra-ataque com o time todo desorganizado, querendo defender. Ah, dá licença. A justificativa para a ausência do Soteldo na escalação titular não hoje... Não tem justificativa, irmão. Essa que é a realidade. Eu entendo o que você está querendo dizer, mas é por conta da lesão no tornozelo. Ele ficou se recuperando ao longo da semana e não treinou. E daí que não treinou, o cara tá no banco. Põe lá uma, sabe? Põe uma proteção no tornozelo e vai pro jogo. O jogador hoje também é cheio de coisinha, né? Se apresenta, cara. Eu quero jogar. O Santos precisa do Soteldo. Até porque, mestre, às vezes, né, enquanto o jogo está parado, tiro de meta, situações extremas podem, não é necessário, mas podem também solicitar algumas medidas extremas, mestre. Não é hora de poupar, cara. Tá enfrentando o América, o Lanterna. Nada contra, hein? O América já tá indo a 16 pontos. E tá jogando melhor que o Santos. Com um jogo a menos. E o Santos vai ficar atrás, tocando bola de lado? Ah, cara, é difícil. Relógio marca 33 minutos jogados deste primeiro tempo. O torcedor do Santos sabe da dificuldade. Tá perdendo por 1-0, tem que acreditar, mas é claro. Aí passa também pelo banco, passa pelo que o Pretzel tá falando. O Santos vai ter que jogar agora para empatar o jogo. 1-0 América Mineiro, tá vencendo o jogo no Independência. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. 99. Relógio marca, passamos de 33. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ricardo Capriotti assume. Lateral tá marcado, jogo parado, lateral pela meia direita, posse de bola para América Mineiro. Placar de 1-0, o Coelho tá vencendo o jogo. Gol e agora há pouco, há 4 minutos, foi para a rede Rodrigo Varanda. Placar de 1-0, esse resultado deixa o Santos numa situação ainda pior. E claro, estamos de olho, né? Enzo Ortega também no plantão esportivo, tá de olho, curtindo, óbvio. Quanto é que tá o jogo do Bahia com o Vasco? Segue 0-0, é isso, Enzo? É isso aí, Martela. Na Arena Fonte Nova, Bahia e Vasco vão empatando pelo placar de 0-0 aos 34 minutos do primeiro tempo. 1-0 América Mineiro, e é claro que no intervalo de jogo essas informações chegam também ao vestiário, né, mestre? Não, sabe o que seria bom no jogo agora? A tal da parada para hidratação, para ver se o Diego Aguirre arrumaria o time, certo? Com 40 graus em Belo Horizonte. Isso aí seria bom, porque do jeito que tá, a coisa tá feia, cara. Vem cá, o Santos contratou um monte de jogador aí. No banco tem o Nonato, tem o Júlio Furque. Tá certo que é tudo jogador nota 6, né? Mas o Jean Lucas é nota 8. Esse pode resolver. Mas e o Soteldo? Não entra? É difícil. Vem-se embora para o campo de ataque. O América Mineiro. Ricardinho escapou pela meia esquerda. Tentou o lançamento. Soltou para Rodriguinho. Rodriguinho cruza na entrada da grande área. Corta a marcação do Santos. E começa o Peixe Sá jogando Dudu. Dudu recomeça dentro da pequena área para João Paulo. João Paulo, capitão, abriu jogando pela meia direita para Basso. Basso na linha lateral da grande área. Quebra para o ataque. Tenta escapar da marcação. Toca de cabeça. Recomeça o América Sá jogando pelo campo de defesa. Tranquilo na quarta zaga Baindana. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão na Bandeirantes, Independência, relógio marca 35 jogados do primeiro tempo. América Mineiro 1, Santos 0, alô, plantão esportivo, fala Enzo Ortega. Hoje mais cedo o Grêmio venceu o Cuiabá por 2-0 com gol de Luiz Soares e gol contra de Riquelme. Com esse resultado, o time gaúcho assumiu a terceira posição da competição.
Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Passamos de 35, a América tentava descer pela meia direita. Matheus Henrique recomeça, sai jogando, traz a bola até o domínio de Juninho. Juninho trabalha por dentro, recomeça com Martínez. Martínez volta a jogada pela quarta zaga. Ricardo Silva aberto pela meia direita, passe a longo. Próximo à linha lateral, lá do outro lado, na ponta, Matheus Henrique não chega. Lateral tá marcado e é pro Santos. Lateral marcado pro Peixe no campo de defesa pela meia esquerda. Tem que acreditar, torcedor do Santos. Tem muito jogo pela frente. O intervalo vai ter que fazer bem. O intervalo vai ter que fazer bem também para os jogadores do Santos. Não precisa do intervalo, cara. Tira o Rincon ou o Fernandes, se tira um dos dois volantes e põe o Soteldo. Tenta melhorar o jogo, cara, já no primeiro tempo. O Aguirre não pode estar gostando do time nesse momento, né? Se ele disser que o Santos fez um bom primeiro tempo depois do jogo, é brincadeira, né? Quem é que tá no banco do Santos aí, Milhões? Olha, opções do meio pra frente, temos Soteldo com a 10, Nonato, também Wesley Patati, Júlio César Furque e Bruno Mezenga. Opções do campo de ataque pro Santos, quem sabe ser mais efetivo na segunda etapa. Passamos de 36 jogados deste primeiro tempo. Você curtindo o futebol na Bandeirantes, é brasileiro. Mais cedo, Ulisses Costa trouxe o empate entre Corinthians e Palmeiras, placar de 0-0. Na Neoquímica Arena, 0-0. Uma chance para cada lado. Michael perdeu um gol, Breno Lopes perdeu outro, 0-0 e fim de jogo. Santos desce por campo de ataque, domina pela meia esquerda, Dudu cruzou a fronteira na canhota aberta, rolou por dentro, entrega para Jean Lucas. Jean Lucas escapa da marcação, armou para bater o gol, abandona a ponta, vem por dentro, inverte pela meia direita, a bola é boa para Joaquim. Joaquim, zagueiro, não é dele, improvisado na meia direita, passe errado do Joaquim, tentou passar no meio de dois, corta a marcação do América Mineiro, recomeça Basso no ciclo central do gramado. Eu acho que é um dos que salva, né? Acho que é um dos que se salva. Basso, zagueiro, tentando frear o ataque do Coelho. Não é muito bicho, mas tá jogando por ele e pelo Alex. E outra coisa, o Santos contrata o Júnior Caissara. Eu falei no meu primeiro destaque, o cara é lateral. E aí ele improvisa um zagueiro que não passa do meio do campo. Porque ele não tem isso, ele não sabe apoiar o Joaquim, é que nem o Bruno Mendes no Corinthians. São zagueiros de área, de posicionamento e de cabeceio, pesados. Joaquim não vai na linha de fundo, esquece. Cadê o Júnior Caissara? Lateral tá marcado pro Santos, 38 jogados deste primeiro tempo. O torcedor do Peixe querendo empate, placar de 1-0, 1-0 para América Mineiro. Lateral cobrado no campo de ataque, Dudu domina, rente a linha lateral pela meia esquerda, trabalha a bola na quina da grande área, entrega para Rincon. Rincon de primeira, recomeça para Lucas Lima. Lucas Lima mais atrás para Rodrigo Fernandes. Fernandes para Lucas Lima, cruza Lucas Lima. Tem liberdade na meia esquerda, Marcos Leonardo tá na área. Lucas Lima preferiu Dodô, Dodô pela linha de fundo para Rincon e escapou da marcação do primeiro, do segundo, perdeu. Na cobertura tava por lá Martínez, tira, mas tira mal, afasta mal essa bola, volta para o Santos, quem sabe agora, Lucas Lima trabalhou, rolou pela meia esquerda, linha natural da grande área, a bola é boa para Rincon, cruzou na grande área para Marcos Leonardo, sobe para tocar de cabeça, tira a zaga, no alto, Ricardo Silva tira, mas volta para o Santos, insiste o Peixe, ensaia uma pressão, tem que pressionar e tem que empurrar o América Mineiro. Santos domina pela meia esquerda, quem sabe agora na disposição, quem sabe agora trazendo desconforto, um desconforto a mais para América. Tá inteiro no campo de ataque o Santos. Lucas Lima no círculo central do gramado, fatiou de perna esquerda na ponta direita para Joaquim, subiu, tocou de cabeça, fraquinho na linha de fundo, nos pés do goleiro, tranquilo. Tá por lá Matheus Cavicchioli, hein, Milhões? Após o Santos rodar e não conseguir encontrar espaço algum na defesa do América, e agora a bola recuada com facilidade, até cai por ali o zagueiro do América, o Ricardo Silva, reclamando de dores no pé, parece que vai ter que trocar, tá sinalizando ali o Voaden, ele tá recebendo uma massagem ali do parceiro dele, o Matheus Henrique. Cara de cãibra, hein, Martelli? A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Estava sentindo o zagueiro do América Mineiro, Alexandre Pretzel, quase 40. Vimos a imagem agora, o Aguirre com as duas mãos na cintura, olhando para o meio de campo. Sim, eu também fico. Tá fritando o neurônio, hein? Eu também tô com a mão na cintura. Ah, pô, cara. Calma. Semanas livres de trabalho, cara. Vai ter 10 dias agora, é um perigo isso, hein? Vai ter 10 dias livres. É um perigo, hein, do jeito que tá. Data FIFA, né? É, pô, não tem um joguinho pra botar no meio do Santos aí? Não dá pra antecipar algum jogo pra não treinar muito? Porque não tá apresentando nada, cara. Não tá apresentando nada. Você tá saliente hoje. Venha vibrar com um preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito débito, vale alimentação com cartão Tenda. Tá saindo de maca. Quem? Saindo de maca, o Ricardo Silva, o zagueiro número 45. Agora o América, por enquanto, com um a menos no gramado. A tendência é que seja substituído na sequência. 40 minutos da primeira etapa. Vence o Coelho, 1-0.
Relógio marca 40 minutos jogados desse primeiro tempo. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Vem, Ricardo Capriotti assume. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, por quê? É Nakata. Quase 41. Santos está jogando. Jean Lucas escapa da marcação pelo campo de defesa. Domina pelo círculo central do gramado. Chapa a bola, lado interno do pé. Gira o jogo na meio direita para Joaquim. Joaquim trabalha com Rincon. Rincon volta para Joaquim. Joaquim pelo campo de defesa é para Basso. Basso sai jogando por dentro. Inverte o lado do campo. Na meia esquerda, bola boa para Jean Lucas. Jean Lucas na inteligência do meio armador do Santos. Jean Lucas entrega rasteiro na meia esquerda para Dudu. Dudu de primeira para Rincon na linha de fundo. Linha lateral da grande área. Na meia esquerda, clareou de costas para o gol. Perdeu espaço. Tinham dois em cima dele. Voltou para Jean Lucas. Jean Lucas na meia esquerda. Aí não é forte. Aí não é forte. Não é perna forte. Levantou a linha de fundo, longe, longe pela linha de fundo, mal na bola, Jean Lucas, Bruno. Pegou muito embaixo da bola e errou o cruzamento. Mendonça se projetava pelo lado direito para, quem sabe, levar perigo à área do América, mas erra o cruzamento, o tiro de meta, no momento em que Ricardo Silva já volta ao campo. Os 11 de cada lado, finalmente, Martelli. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços, era o Grupo Souza Lima. Tiro de meta para o América Mineiro. Vai para a bola Matheus Cavicchioli, inteiro de preto, com detalhes em verde em sua camisa. Não tem pressa. Despacha para campo de ataque. Fica parado o jogo. Marcada a falta em cima do jogador do Santos. Numa disputa, no bate-bate. Falta marcada em cima de Marcos Leonardo. É isso? Marcos Leonardo, que quase não tocou na bola nesse jogo. O artilheiro do Santos na temporada tem 8 gols só no Campeonato Brasileiro. Até aqui não foi encontrado pelos meio-campistas do Santos. Não chutou a gol. Santos desce para o campo de ataque com a bola nos pés, domina na meia esquerda, Jean Lucas de primeira mais atrás, é para o domínio de Rodrigo Fernandes, Fernandes escapa, trabalha a bola com Dudu, Dudu para Rodrigo Fernandes no círculo central, volante, 3 dedos da bola, chama para o campo de ataque, vem Basso, vem zagueiro, zagueiro vai, cruza a fronteira e vai curtindo uma de meia, trabalha a bola com Lucas Lima pela ponta direita, volta a jogada mais atrás, ainda mais atrás para Joaquim, Joaquim para Lucas Lima, o Basso está se movimentando como se fosse um jogador de ataque, Lucas Lima prefere enxergar Mendonça na grande área, levantou na entrada da pequena área de costas pro gol. Escorou Mendonça fraquinho nas mãos do Cavicchioli, Bruno. Agora o Lucas Lima foi inteligente, esperou a ultrapassagem do colombiano para colocar a bola na cabeça dele, tentou a casquinha para quem vinha de trás, não conseguiu executar muito bem. Matheus Cavicchioli estava esperto, pega a bola, já tem contra-ataque do Coelho. Mas diz aí, no clássico da semana, quem é que leva? O time da casa ou o time visitante? Você vive apostando. Estrela Bet. Jogou, brilhou. 43 jogados, desce o América Mineiro, triangulação, saiu na entrada da grande área, dominou de primeira Juninho para Azevedo, Azevedo na cara do gol, soltou Ricardinho, vai fazer, bateu para fora, Rodriguinho perdeu, saiu na cara do gol, era só fazer ele, o goleiro João Paulo ainda se atira contra a bola, ela resvala na coxa esquerda do goleiro do Santos, o Rodriguinho perde um gol feito para América, escanteio gigante o João Paulo, Bruno Mignozzi. O Santos tem 3 zagueiros, mas sempre tá faltando alguém, agora era só o Alex contra 2 atacantes e ficou sozinho, Rodriguinho na cara do goleiro João Paulo, cresceu para cima dele, salva o Santos de tomar o segundo gol nos últimos minutos do primeiro tempo, teve falta no começo da jogada, não valeria, mas a verdade é que levou muito perigo e tem escanteio, Coelho. Escanteio tá marcado, vem para fazer o levantamento Martínez, 44 jogados deste primeiro tempo, partiu pra bola, Martínez levantou na segunda trave, sob o zagueiro, testou longe pela linha de fundo, opa, era o Avelar na disputa, pedindo uma falta, o jogador do Santos empurra o Avelar, dentro da grande área, por enquanto tá marcado só o tiro de meta. Nada. É isso, Bruno. Impressionante como o Avelar forçou essa situação agora com o Basso, que nem viu que ele estava por trás tentando cavar essa falta, estava na marcação, o Voaden chama os dois e fala, gente, vamos jogar, pelo amor de Deus. E até aqui, sem mais reclamações. Na Semicapital, você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, semicapital.com.br/Bandeirantes. América Mineiro vencendo por 1-0 Santos. Relógio marca 45 jogados do primeiro tempo. Vai terminar a primeira etapa por enquanto no Independência. Tá dando América 1-0 em cima do Santos. 1-0 em cima do Peixe. Ricardo Capriotti tá vindo para assumir um intervalo inteligente. Trabalha a bola mais uma vez o Santos no campo de defesa. Perde o passe. Passe errado pela meia esquerda. Lateral pela meia direita. Lateral no campo de ataque. A bola é para América. América somando 3 pontos importantíssimos no Campeonato Brasileiro. Amortecedor com qualidade líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Vem pro campo de ataque o Santos, lateral marcado na meia esquerda. Mais 5. Sobe a placa.
5 minutos de acréscimo. Vamos até 50. O Voaden vai acrescer 5 minutos, o jogo está parado. Lateral está marcado para o Santos, na meia esquerda, o Aguirre não mexe. Não faz alterações até o momento. Vamos ver como é que volta para o segundo tempo o Santos, hein, Pretzel? No lance anterior que o Felipe Azevedo perde o gol, o Basso na dividida com o Juninho fica no chão, né? E os jogadores do Santos param. Eu achei assim, sabe, uma ingenuidade dos outros atletas. Todo mundo parou, esperando que o árbitro marcasse a falta. O Voaden não marcou a falta, cara. E quase o América não fez o gol porque o João Paulo fez um milagre. Milagre. Para o campo de ataque, desce mais uma vez o Santos. Joaquim desarmou na meia direita, rolou por dentro. A bola de primeira, está pressionado, Maxionado. De costas para o gol, tocada é falta. Informação, tem gol, fala Enzo. Isso aí, Martelli. Ademir abre o placar para o Bahia aos 44 do primeiro tempo contra o Vasco lá na Arena Fonte Nova. Pretzel, leitura da tabela, hein? Dá tudo errado. O Bahia está indo a 24, o Santos fica com 21. E o rebaixamento aos poucos vai se definindo, né? Porque o Vasco está com 16, o América está indo a 16. E vão se enfrentar América e Vasco. Os dois é que tem jogos a menos. Que coisa, hein? Pretzel, e a conta que o torcedor sempre faz é a seguinte, né? 42, 40 pontos no mínimo. Agora, se está fazendo 21 pontos em... Não é nem um turno, né? É um turno mais 4 rodadas. Se repetir a média, cai. Claro. Não, e o futebol do Santos é um futebol de rebaixado. E outra, o Aguirre chegou agora, tem um certo desconto, mas ele tem que escalar o time no ataque, cara. Ele tem que tentar criar alguma coisa diferente. Esse time aí, eu, tu e o Miliose, nós três, sem treinar, a gente põe no papel e escala. 2 volantes sem atacar e sem nada. Isso a gente faz, cara. Santos cobrou a falta para o meio da grande área, mas a marcação do América tirou. Insiste o Santos, desce no contragolpe, 47,5. Vamos até 50 no primeiro tempo. Escapou Dodô. Dodô por dentro para Lucas Lima. Lucas Lima para Jean Lucas. Jean Lucas de primeira. Trabalhou no toque, bem foi na entrada da grande área. No pé de ferro, sobrou, tocou de cabeça. Avelar lá, voltou na meia esquerda, bateu Dodô travado para fora, pela linha de fundo. Fechando o Dodô, Lucas Lima, a última tocar na bola. Uma bola que sobrou depois que o Avelar tirou. Ela sobra na meia esquerda dentro da grande área. Lucas Lima bateu de voleio, mascado. Ela toca nas mãos do Cavicchioli que bota para escanteio. Escanteio marcado, ela passou lambendo a trave esquerda, Miliose. E o goleirão já tinha passado. Ele consegue esticar o braço para o lado esquerdo e mandar essa bola para escanteio. O Lucas Lima que deu uma sorte, porque o Avelar tirou a bola das mãos do goleiro para colocar nos pés do Lucas Lima, que chuta de primeira e leva perigo por muito pouco. O Santos não empata em BH, tem escanteio a equipe do Peixe. 48,5 vai terminar o primeiro tempo. Daqui a pouco intervalo inteligente, tá chegando Ricardo Capriotti na Bandeirantes. O Santos e a Baixada Santista, o Santos e essa camisa pesada querendo buscar o empate. Escanteio na meia esquerda. Jean Lucas levantou na entrada da pequena área, passou do zagueiro, corta a marcação, mas tem volta, domina a bola na entrada da pequena área, o toque de cabeça para o jogo árbitro. Falta para o América Mineiro, Miliose. Confesso que eu não entendi o que ele marcou. Deve ter marcado perigo de gol, porque o Santos tinha a bola no meio da área para cabecear e os zagueiros do América se jogam ao chão após a dividida. Marcada a falta, esfria o jogo, o América vence por 1-0, mais 1 minuto de jogo no primeiro tempo. Seguinte, entramos no último minuto do primeiro tempo. Vou te falar, o Voaden realmente, né? Perigo de gol, hein, Pretzel? Perigo de gol. O Miliose foi perfeito, né, cara? Agora, a gente está tendo alguns risos aqui durante a transmissão. Sabe por quê? Porque é para não chorar, cara, com o futebol do Santos. Santos Futebol Clube, viu? É muito pouco. Vai terminar o primeiro tempo, o relógio marca quase 50 minutos jogados, vai ter que ser na força da camisa. Mendonça desceu e escapou pela meia direita na linha de fundo, tem que ser agora, bateu com o desvio na trave, escanteio. Tem que ser na base do sufoco da camisa e na sorte também. O Mendonça escapou, bateu travado. Ela desviou, beija a trave, explode na trave no canto esquerdo, matando o Cavicchioli, escanteio, Bruno. Deixou 2 marcadores para trás, comendo poeira. O Speed Mendonça pelo lado direito, corta essa bola e consegue um chute desviado. Dá na trave e tem escanteio a equipe do Peixe. Escanteio pro Santos cobrar. Bateu curtinho, levantado na entrada da pequena área. O desvio passou na segunda trave. Vai fazer, testou para fora do gol.
Marcos Leonardo perde a chance para o Santos. O desvio na primeira trave, o mergulho do zagueiro. Na segunda trave, o Marcos Leonardo era ele, o gol ele no peixinho, bota para fora. Que chance teve o Santos. Que oportunidade, Marcos Leonardo para fora e o árbitro termina o primeiro tempo. Ergue o braço o árbitro, Fuaden aponta o centro de campo. Que gol perdeu Marcos Leonardo. É pro torcedor realmente respirar fundo, viu, Capriotti? Ricardo Capriotti vem pro ar. O intervalo inteligente da Bandeirantes. Fala, Capri. Valeu, Martelli, você volta já. Vamos ver se o Santos consegue a virada aí no segundo tempo. Tem que dar certo aí, não é possível. Mais uma derrota pro Peixão. Alô, Bruno Milhozzi, o que é que você tá vendo aí, Bruno? Boa noite. Capri, no momento em que os jogadores do América reclamam com a arbitragem desses últimos escanteios, os dois marcados para o Santos no finalzinho, e quase que o Santos coloca essa bola lá dentro para deixar tudo igual. De qualquer forma, os jogadores do Peixe já se encaminham para o vestiário, perdem por 1-0, mas com uma blitz no finalzinho, quase o Santos empata. Intervalo de jogo, 1-0 América, mais satisfeito o Fábio Bustos, técnico do Coelho nesse momento, Capri. Daqui a pouquinho você volta, retorna para o segundo tempo, Bruno Milhozzi. Agora é hora de opinião, vamos ouvir o Alexandre Pretzel. Fala aí, Pretzel, boa noite. Rapaz, o Santos tá perdendo, mas eu vou te falar aí. Se o Santos tivesse caprichado um pouquinho, a América também. Não é tudo isso, tem que caprichar um pouquinho aí, Pretzel. O que tá acontecendo com o Peixão aí, Pretzel? Na realidade, ô Capri, foi nessa reta final de primeiro tempo, porque o Santos até esses 5 minutos finais não tinha produzido praticamente nada. Tinha chegado uma vez na frente com o Jean Lucas em jogada individual, e ele é o melhor jogador do Santos hoje, e ele bateu para boa defesa do Cavicchioli. Mas o América, sempre que o América chegou em velocidade, em contra-ataque, chegou com muito perigo. E aí vai para conta do Diego Aguirre. Quase que o Santos empatou no fim agora, é verdade, em bolas aéreas, não tem problema nenhum, em cobrança de escanteio, em cruzamento, ok. Mas em jogada construída, o Santos tem 2 volantes que eles só marcam e pior, estão marcando mal. Estão perdendo o meio de campo para o América. O Jean Lucas joga sozinho. Tá cansado já, tá desgastado. O Mendonça não ajuda em nada, só corre. O Lucas Lima parece uma enceradeira. Perdeu um gol ali que ele bateu de primeira, mas foi um lance aleatório. Pelo menos ele chutou. Isso é outra coisa que eu gostaria de destacar também. Ele tem coisas com o Santos esse ano. Tá faltando sorte também, né? A bola raspa a trave. Não bate, não sobra para ninguém, né? Chega um pezinho salvador de um adversário. Isso é do jogo. Mas o Santos também está sofrendo com uma falta de sorte tremenda e está jogando mal. Então esses últimos 5 minutos aí deram um alento, mas sem muita organização, na base da empolgação e da força e da raça para tentar empatar o jogo. É pouco. Tem que tirar um volante, cara. Tira o Rincon. O Rincon me pareceu muito lento, apesar de ser bom jogador experiente. Ao mesmo tempo, se quiser tirar o Lucas Lima também, pode tirar. Volta com o Soteldo e Nonato e põe o time para frente, cara. Avança a equipe. Outra, tira o Joaquim, põe o Júnior Caissara. Dá para voltar com 3 mudanças para deixar o time mais ofensivo. O que não dá é para improvisar um zagueiro de lateral e esse zagueiro não passa do meio do campo, porque ele não apoia. E ainda sofre com 2 caras contra ele no setor ofensivo do América. Aí fica difícil, pô. O Diego Aguirre tem toda a semana para trabalhar e apresenta isso aí muito pouco. Terão 10 dias livres agora para o Santos jogar só no dia 14 contra o Cruzeiro. É um pouco futebol, Capri. Se tivesse forçado, tu tem razão, nos últimos 5 minutos, mas foi na base da raça e o América ficou encaixotado ali dentro da área sem conseguir sair. Mas pouco, muito pouco. A derrota ela é merecida nesse momento, porque nos 50 minutos do primeiro tempo, o Santos jogou bem 6 ou 7. No mais, o América foi protagonista, o que realmente é uma pena ver o Santos nessa situação, Capri. Agora, o Pretzel, o Santos está tendo dificuldades contra um time que é o lanterna aí do campeonato, né? Tá lá embaixo. É um time que também tem dificuldades, o América de Minas, está lutando aí, já está eliminado da Sul-Americana, lutando agora para tentar se salvar no Brasileiro. Dá pra gente imaginar que com times mais qualificados, como o Santos vai ter aí daqui para frente aí nas próximas rodadas, né? Vai pegar times de qualidade superior. Vai ser sofrimento para o torcedor santista com essa bola que está jogando aí? Não, sem dúvida, porque o time é esse, né? Quem é que está chegando? O Milhozzi informou. O Morelos, que é bom jogador, colombiano, né? Isso, do Rangers da Escócia. É muito bom jogador, ele é muito bom jogador, tá livre no mercado. Só que ele estando livre no mercado, e tem o Silveira para estrear também, o uruguaio que chegou, né? Então tem mais 2 jogadores para estrear. Mas quando que eles vão estrear? O Silveira vai chegar e vai resolver, indicação do próprio Diego Aguirre. São jogadores que serão escalados pelo Diego Aguirre.
Mas e aí? Esses caras vão resolver de uma hora para outra? É difícil, Capri. Eles precisam de uma certa adaptação, né? Vão pegar um time em crise técnica, é difícil. O Santos precisa pontuar e enfrentando o América, é o lanterna, não está conseguindo jogar melhor. O América, por incrível que pareça, com o Fabio Bustos, é mais organizado defensivamente. Com o Wagner Mancini era só atacar. Só pra frente. E vazava demais atrás. Com o Fabian Bustos, o time tem uma certa organização defensiva e tem atacado bem. E o América está indo a 16 pontos com um jogo a menos. Se ganha do Vasco, ele já fica com 19. Então ele já encosta no Santos em relação ao aproveitamento. É difícil, Capri. A situação está muito difícil e dessa vez estou realmente preocupado com a possibilidade de rebaixamento. Alexandre Pretzel volta daqui a pouquinho para o segundo tempo, junto com o Pedro Martelli e com Bruno Milhozzi. O Santos vai perdendo para o América de Minas por 1-0, mas tem jogo, hein? Tem 45 minutos para o Santos tentar uma virada aí, que pode ser heróica e dar uma reanimada nessa tentativa de se recuperar e abandonar de uma vez por todas essa possibilidade de Série B. Não dá, o Santos é muito grande, é gigante, não dá para imaginar que o Santos vai disputar a Série B, mas... Enfim, daqui a pouquinho a gente retorna, vamos para o intervalo rápido e na sequência tem muito mais para vocês aqui no Intervalo Inteligente Bandeirantes. Vou dar uma passada também com o Enzo Ortega para a gente falar um pouco dos outros jogos e desse domingo de futebol no Brasil e no mundo. O Intervalo Inteligente Bandeirantes volta já. Rede Bandeirantes de Rádio. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Muita gente quer saber como é o trabalho de um narrador. A gente grita, a gente se emociona, a gente olha a história acontecer em um único passe, em um único lance, em um único gol. A gente olha a história acontecer numa fração de segundos. Mas o que um narrador e você tem em comum? A gente palpita, a gente vive o momento. Na Estrela Bet, você tem os dois. Jogou, brilhou. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na gata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na gata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na Nakata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Motorista parceiro. Mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99.
Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital, invista em você. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Na linha de fundo, Fernandes cruzou, vai pitar o gol do Santos, levantamento era para Rincon, no alto, Ricardo Silva tira, corta a zaga do América e desce em contragolpe, Varanda para Azevedo, Azevedo são 2 contra 2, 3 dedos da bola, vai pitar o gol do América, o chute pro gol, Varanda! Rodrigo Varanda, numa aula de contra-golpe do América Mineiro mortal, fatal, depois do ataque do Santos, Rodrigo Varanda lançado no círculo central do gramado, ele ganhou do Alex Nascimento, soltou por dentro, um bolão para Felipe Azevedo, aí é uma dupla de ataque, aí são 2 jogadores que falam a mesma língua, Azevedo 3 dedos da bola no toque, bem foi, devolve na meia direita, invade a grande área, Rodrigo Varanda ergue a cabeça, bate por baixo do goleiro João Paulo, a bola caprichosamente entra mascada, entra sofrida, mas entra no gol de João Paulo, na marca dos 29 minutos jogados deste primeiro tempo, Preci Coelho pulsar, estremecer e vibrar, aquele abraço, João Paulo tá no gol, contra-ataque mortal, fatal, gelado, Rodrigo Varanda abre o placar. Tá aí o Pedro Martelli, o gol que vai dando a vitória ao América de Minas sobre o Santos no Independência. Já tem todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes. São 7h33, 11 de intervalo, uma passada com Enzo Ortega e os números desse domingo de futebol. O que é que tá rolando? O que é que já rolou? Me conta aí, Enzo Ortega, o que é que tá acontecendo aí? Vai, Enzo! Vamos lá, Capri. Mais cedo o Grêmio ganhou do Cuiabá por 2-0 lá na Arena do Grêmio. Corinthians e Palmeiras empataram 0-0 com 2 expulsões no final do jogo. Murilo pelo Palmeiras e Maicon pelo Corinthians. Ao final do jogo do Fluminense, Diogo Barbosa, 46 do segundo tempo, abriu o placar para o Fluminense, 1-0 no estádio do Volta Redonda. E as coisas estão complicando também para o Santos fora da Arena Independência. O Bahia, Ademir, 44 do primeiro tempo, abriu o placar contra o Vasco, 1-0. Em compensação, lá no Mineirão, Cruzeiro e Bragantino vão empatando sem gols, viu, Capri? Muito bem, aí portanto o Enzo Ortega trazendo os números desse Campeonato Brasileiro, 22ª rodada, Brasileirão que está aí emocionante, não é? O Botafogo hoje dá uma respiradinha porque se o Palmeiras tivesse vencido seria um grande problema aí pro Botafogo, não é? Que perdeu ontem pro Flamengo, mas o empate do Palmeiras contra o Corinthians deixa o Verdão a 10 pontos do líder Botafogo. 7h35, ô Pretzel, o que é que dá para fazer aí, hein? O que o Aguirre pode fazer para tentar melhorar esse time do Santos no segundo tempo, hein, Pretzel? Olha, eu colocaria o Júnior Caixara na lateral direita, no lugar do Joaquim, ou até no lugar do Alex. Passaria o Joaquim para a defesa, porque o Alex foi muito mal no primeiro tempo. E aí colocaria também o Nonato no lugar do Rincon e o Soteldo no lugar do Lucas Lima. Iria para cima. Eu faria isso, mas Miliose, ao que parece, o Aguirre não fez nada.
É isso, viu, Capri Pretzel? Os jogadores do Santos já estão no gramado do Estádio Independência, sem mudanças. Os dois times já posicionados, vai começar o jogo logo mais, Capri. Vamos lá então, vamos voltar para o segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais. A melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil é com você. Solta a voz e narre muitos gols aí. Vem, Pedro Martelli. Valeu, Ricardo Caprotti, no comando do intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Vamos para mais 45 minutos de bola rolando, talvez com alteração de última hora, hein? Tem um cara correndo à beira do gramado, tem um cara chegando atrasado, mas vai pro jogo, hein, Bruno Milhões? O Aguirre parece estar ligado na Bandeirantes, porque manda a campo o Júnior Caixara para fazer sua estreia. Lateral direito, camisa 80. Deve entrar no lugar de Joaquim. Vamos ver quem vai sair para a entrada dele. Entra Caixara, que jogou muito tempo na Turquia, 34 anos para ele. Lateral direito, 34 anos. Sai Rodrigo Fernandes com a 14 e bola rolando. Nossa, é pior do que eu pensava então. Porque ele vai ficar com 3 zagueiros. Saiu mesmo o Fernandes, cara. Vai embora Rodrigo Fernandes, Que no centro fase, do hein? gramado. Azevedo bate na bola. Começa o segundo tempo. Mais 45 minutos de bola rolando no microfone da Bandeirantes. Independência para você em Belo Horizonte. Segundo tempo pela frente. América Mineiro 1, Santos 0. E a confirmação é essa. Tava certo, Milhose. Vai embora o Rodrigo Fernandes. Caixara tá em campo preto. O que ele vai fazer? Ele vai deixar o Joaquim de lateral direito. Ele vai botar o Júnior Caixara no meio. Ou vai passar o Júnior Caixara para lateral direito. Como é que se desenha o Santos? Olha, ele vai ser 3 zagueiros. Joaquim, Bassi e Alex. Na ala Dodô e na ala Júnior Caixara. Vai soltar os 2 alas. Ele mantém o Rincon ao lado do Jean Lucas e do Lucas Lima. E lá na frente Mendonça e Marcos Leonardo. Ele colocou um ala e tirou um volante. Mas vai ficar com 3 zagueiros para soltar os 2 alas. Vamos ver se está certo. Vem pro campo de ataque, o América Mineiro domina com Martínez pela manhã, tenta o passe à frente, tá pressionado pela marcação, vai sozinho, ele vai sozinho, soltou para Matheus Henrique na linha lateral para Juninho, capitão, levantou na entrada da grande área, subiu, cortou a marcação, voltou no pé de ferro, ganhou, fintou, Juninho na meia esquerda, bola para varanda de calcanhar para Azevedo na quina da grande área, trabalha a bola o América Mineiro, cerca a grande área do Santos, 1 minuto e meio jogados deste segundo tempo, lançamento para o meio da grande área, Azevedo brigou pela bola, não batia, bate dentro da grande área, de qualquer jeito tira, por baixo, estica a perna esquerda, abaixo, corta, quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. 99. Placar de 1-0, o América Mineiro está vencendo o jogo 1-0, gol de Varanda ainda na primeira etapa. Tem torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes, também pelo Bandplay pedindo, cadê Soteldo? Soteldo tá no banco, não é titular, não é até o momento a opção de Aguirre. Tenta descer o América pela meia esquerda, foi lançado na velocidade, Felipe Azevedo vem por baixo, corta, bota para fora. Joaquim tava ligado, lateral, mais um para América cobrar no campo de ataque. Passamos de 2 minutos jogados deste segundo tempo. Lateral vem para repor a bola em campo, Denela Velar. O América buscando o segundo gol, vence por 1-0, jogo de 6 pontos, torcedor da Baixada Santista tem que acreditar, tem que buscar de qualquer jeito esse pontinho, tem que buscar pelo menos um pontinho. O Santos, vem bola lançada para a entrada da grande área, o América Mineiro desce, o que fez agora o Martínez, hein? O Martínez pegou mal na bola no centro do gol, Bruno. Armou um voleio bonito, imaginei um chute forte, mas saiu muito fácil para o João Paulo, que com as 2 mãos consegue encaixar essa bola. E já dá de volta pro Cavicchioli. Num chutão, a bola vai de área a área e posse pro América. Que lance bizonho esse do Santos. O Martínez chuta fraco. O João Paulo defende. O que o João Paulo faz? Dá um balão pra frente. Não tinha ninguém na frente. Devolveu a bola pro América. Cara. Uma dica pro torcedor do Santos. Vem. Reze. Muito, né? Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Passamos de 3 minutos jogados deste segundo tempo, placar de 1-0, o América Mineiro está vencendo, gol de Varanda, bola solta por dentro para Juninho, passe calcanhar errado, vem Jean Lucas, volta a jogada para Dudu pela meia esquerda na entrada da grande área, liga contra golpe, acionou Mendonça na velocidade pela meia esquerda antes dele, Ricardo Silva por baixo, toca de perna direita, corta, a bola volta para Jean Lucas tocada, é falta marcada, falta para o Santos no campo de defesa na meia esquerda, sente Jean Lucas, incomodado, quer a bola e quer repor a bola em campo rapidamente.
Santos está perdendo por 1-0. Jean Lucas aberto pela meia esquerda. E começa a jogada, cobra falta, Coutinho. Trabalha a bola pela quarta zaga. Bola de primeira. É para o domínio de Alex Nascimento. Nascimento para o seu companheiro de zaga. Passo na meio direito de primeira para Joaquim. Joaquim por dentro para Rincon. Rincon no círculo central do gramado de primeira ponta da chuteira. Bola pela meia esquerda para Jean Lucas. Jean Lucas na canhota para Dudu. Dudu para Mendonça. Mendonça escapou da marcação. Enxergou Dudu passando. Preferiu bola por dentro. Jean Lucas solta na entrada da grande área de primeira para Marcos Leonardo, pressionado, vem na marcação, tava ligado, bonito, tranquilo, Juninho corta para América e desce em contra-golpe, opa, contra-golpe para América, parou de jogar bola, agora o Joaquim, parou de jogar bola no que descia, era o Caiçara, hein? Era o Caiçara, no que descia o América Mineiro pela meia esquerda, escapava, livre de marcação, Breno, e foi tocado, Milhozzi. Em sua primeira participação, Caiçara chega duro no meio-campista do América, que fica caído ainda no campo de defesa, saiu mais uma vez só na bronca, destaque pro Vaden, que não distribuiu nenhum cartão amarelo até aqui, posse de bola pro América, vence 1-0 Coelho. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com oportunidades campeãs, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Jogo parado mais uma vez, é a falta marcada, Martínez, você chamou, sobe o primeiro cartão do jogo, falta em cima do Martínez, no corredor central da intermediária, falta para América, cartão para quem? Só porque eu falei, Tomás Rincon, acerta ali o Martínez, que iria tomando um chapéu, um lençol do Martínez, não deixou barato, puxou o jogador pela camisa, acertou em cima, embaixo, amarelado, número 25 do Santos, Rincon. Passamos de 5 minutos jogados e era para cartão, né, mestre? Acertou o Vaden. Acertou, e o Rincon hoje não tá bem. Perdido com a movimentação do meio de campo do América. Tá chegando atrasado em todos os lances. Falta para a América cobrar, vem para o levantamento, Rodriguinho autorizado, levantamento na segunda trave, passou por todo mundo, forte, longe, passa à direita do João Paulo, só tiro de meta para o Santos. Num cruzamento que não tinha endereço algum da equipe do América, tinha poucos jogadores na área, bem verdade, a bola passa sem perigo, reposição para o Santos, que sai com a bola no chão, no campo de defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Para agilizar seus negócios é Braspress. Em todo o Brasil, a sua transportadora de encomendas. Acesse braspress.com. Trabalha a bola mais uma vez, o Santos tenta descer para o campo de ataque, toca de cabeça Marcos Leonardo, volta no círculo central do gramado, Jean Lucas Abra jogando pela meia esquerda para Dudu, Dudu com a canhota aberta, vai-se embora, cruza a fronteira, trabalhou na meia esquerda para Mendonça, Mendonça desarmado, na bola por baixo, o Matheus Henrique tira, tem sorte o Peixe, ela volta para o Jean Lucas no círculo central para Rincon, Rincon recomeça pela quarta zaga, o último zagueiro Basso despacha, vem pela meia esquerda, entrega a bola mais uma vez pro Jean Lucas enxergar o Dodô na canhota, Dodô lateral esquerdo, ameaça fazer o cruzamento, soltou na linha de fundo, bola boa para Mendonça mais atrás na quina da grande área, para Jean Lucas para Lucas Lima fintou a marcação, entregou na meia esquerda para Mendonça para Jean Lucas de primeira, sai a triangulação do Santos, Mendonça recomeça na meia esquerda, se apresenta para o campo de ataque, Alex Nascimento enxerga Basso por dentro, o zagueiro curtiu uma de meia, levantou na linha lateral da grande área, na ponta esquerda, Mendonça completou, soltou para Jean Lucas, dá para bater, mas ele segura, volta na meia esquerda, linha lateral da grande área, Mendonça enxergou, Dodô passando na linha de fundo, cruzamento rasteiro por baixo, Avelar tirou, num vacilo da zaga do América, porque o cruzamento rasteiro do Dodô passou por todo mundo, hein, Bruno? Uma boa trama do Santos pelo lado esquerdo, que dobrou o ataque com Dodô e Mendonça. Na ultrapassagem lateral, cruza rasteiro e tinha endereço para Marcos Leonardo. A zaga estava esperta, manda para fora. O Santos já cobra escanteio e está no campo de ataque. Melhor no momento, melhor no jogo. Por enquanto, o Santos tenta descer pro ataque, só que perde a bola o Mendonça. E o contra-golpe está armado. Vem pro contra-ataque agora o América Mineiro. Juninho abre pela meia direita para Varanda. Varanda, o autor do gol, escapou, tentou a devolução por baixo. Alex Nascimento estava ligado, corta o perigo pro Santos. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Relógio marca 8 jogados, 1-0. América Mineiro tá vencendo o Santos por 1-0. Santos tenta empatar o jogo, trabalha a bola no círculo central. Rincon escorregou, mas conseguiu a inversão. A bola é boa, na meia esquerda chegou para Dodô. Dodô clareou, soltou na linha de fundo para Mendonça. Mendonça ameaça fazer o cruzamento, escapa, abandona a ponta, vem por dentro, rolou para Jean Lucas levantou na segunda trave, fez o movimento contrário. Caiçara estava lá na grande área. Jean Lucas cruza mal, linha de fundo, tiro de meta para o Coelho. Tá faltando entrosamento do Santos nesses cruzamentos. Mais uma vez a bola era outra. O Jean Lucas erra o cruzamento, manda muito alto, sem perigo. A bola sai. Vence o Coelho, 1-0 em BH. Tá na vontade, tá na disposição o Santos, mas
me parece Pretzel. Chega próximo da grande área e se pergunta, faço o que agora? Exato, falta um pouco de qualidade ali na hora de fazer o chute ou de fazer uma combinação ofensiva. O time melhorou o ímpeto, sim. Tá marcando melhor, sim. Agora, 3 zagueiros e 2 alas precisando ganhar o jogo. O Aguirre vai dizer o seguinte: 3 zagueiros não significa ser defensivo, sim. Mas para esse time do Santos parece que é. Placar de 1-0, relógio marca 9, passamos de 9 deste segundo tempo, tá vencendo o América Mineiro. O Santos tem que acreditar, o torcedor santista vem junto, a baixada santista vem junto, é o Santos jogando fora de casa pela sobrevivência no Campeonato Brasileiro Série A. Claro, tem muito jogo pela frente, mas não pode deixar para depois. A gente sabe da dificuldade que é você disputar um Z4 nas últimas rodadas, por isso tem que se garantir antes. O América desce, bola solta pela meia direita, clareou, Varanda levantou na entrada da pequena área, chegou, mergulhou, Juninho! Gol! Do América! Juninho! É do capitão do time! Na jogada que foi lançada pela meia direita. A exemplo deste primeiro gol. Rodrigo Varanda dominou na grande área, soltou para Matheus Henrique. Matheus Henrique, o lateral direito, ergue a cabeça, enxerga invadido por dentro da grande área. Juninho, capitão, o meia, a surpresa, o cara que pisa na grande área. Ele é lançado na entrada da pequena área, mergulha como uma flecha, testa para o fundo do gol. Na marca dos 10 minutos jogados deste segundo tempo, Prisci Coelho pulsar, estremecer e vibrar. Alô, João Paulo, aquele abraço, tá no gol. Um golaço da América Mineira. Tamanha assistência do Matheus Henrique e também da leitura de jogo de Juninho. Capitão bota lá dentro, amplia o placar o América. Agora, no Independência, América Mineiro 2. Santos 0, Bruno Mignozzi. 1,73 m foram suficientes para vencer o trio de zagueiros do Santos. Juninho nem precisou pular. Na movimentação conseguiu atacar essa bola e colocar para o fundo da rede sem perigo após um ótimo cruzamento de Matheus Henrique e uma boa trama coletiva do América que abre 2-0. Capitão Juninho vai para a rede, o Coelho abre vantagem, Martelli. É o América Mineiro mortal, fez isso no primeiro tempo, exatamente assim, Pretzel. O Santos era melhor, foi lá no contragolpe, pum, um gol. Não dá pra mandar agora, um WhatsApp, outro gol. Um WhatsApp pro Aguirre. O Aguirre, tá de brincadeira, eu falei 3 zagueiros aqui, toma um gol de bola aérea, o jogador tem 1,5 m. Confirma pra mim, Milhose, a altura do Juninho, por favor. 1,73. 1,73, é a altura média, contra 3 gigantes. Viu, os 2 zagueiros fora do lugar. O Joaquim tenta chegar no Juninho, chega atrasado. E o Jean Lucas, que estava na entrada da área, fica parado. O Jean Lucas. O Santos é um bando em campo, cara. O Aguirre simplesmente ele acabou com o time do Santos no jogo. Colocando 3 zagueiros e 2 alas pra quê? Pra ser atacado e tomar um gol pelo alto. Hoje vai pra conta do Aguirre. Pode até buscar o 2-2, o que é quase impossível. Ô, mestre. Quase impossível. O Soteldo no banco. É isso. O Soteldo segue no banco, é isso. Mestre, e outro ponto, né? O Santos tem treinado com 3 zagueiros? Essa é a pergunta. Não, ele treinou. Tudo bem. As 2 formações ele treinou. Isso. Mas tu não precisa ficar linkado, isso que eu quero dizer. Isso que eu ia falar. E é pior, né? Se você treina e toma um gol de um cara de 1,73 assim, treinando... Eu e tu, a gente treina para uma transmissão, certo? A gente começa a transmissão, não tá dando muito certo, uma sintonia... Troca, cara. Muda o perfil, a configuração, ou cria alguma coisa diferente. O que ele tá fazendo lá, cara? Cadê o Soteldo? Que não tá nenhuma maravilha também, tá? Mas mesmo assim, nesse time, ele tem que jogar com uma perna. Pô, semana livre apresenta isso aí, cara. Contra o América. Fabiano Bustos tá dando um nó no Aguirre. Um nó. Situação difícil pro Santos. Situação difícil pro Peixe. Martelli. E o Santos já demonstrou que a força da camisa, inclusive em temporadas passadas, a gente lembra muito bem, em época de Carille. Carille chegou, tirou o Santos do rebaixamento, depois pediu para sair. Não pode ser assim. Ano após ano não pode ser esse o cenário do Peixe. Vai ter que ser como sempre foi, na força da camiseta. Nessa força do Santos que é histórico, mas perde o jogo por 2-0. 13 jogados deste segundo tempo. Gol de Juninho, 2-0 para América Mineiro. Santos desce para o campo de ataque mais uma vez. Jean Lucas dominou, abandona a ponta, vem por dentro, bateu e explode na trave, não entra.
Que fase a do Santos. Jean Lucas escapou da marcação do Juninho. Ele bateu no contrapé, fez tudo certinho. Ele bateu no contrapé rasteiro. Ela pega no pé da trave. Matheus Cavicchioli tinha passado. Que fase a do Santos, a bola não entra, impressionante, Milhose. Mais uma vez na jogada individual, foi muito bem Jean Lucas para cortar para o meio e finalizar com a perna direita, a bola acertou o pé da trave, levou muito perigo Jean Lucas, faltou sorte. Mais uma vez, e agora temos mexidas acontecendo, entrada no time do Santos, Joaquim o zagueiro, 28 sai, entra o camisa 10, Soteldo. Também sai Lucas Lima com a 23 para a entrada de Júlio Furque com a 11, daqui a pouco as mexidas do América Mineiro. É o seguinte, Pretzel, quando ele tira o Lucas Lima e bota o Júlio Furque, ok. Agora ele tira o Joaquim e bota um jogador de meio campo, Soteldo. Ele assina um atestado, errei em botar três zagueiros. É evidente, é um treinador que não tem convicção nenhuma. Ele esperou tomar o segundo gol para botar o Soteldo e o Furque no ar. Atenção, torcedor do Santos, neste momento o time tem João Paulo, Júnior Caissara, Basso, Alex e Dodô. Aí ele tem Rincon, Jean Lucas e Soteldo. Mendonça, Júlio Furque e Marcos Leonardo. Agora ele está com 4 atacantes. O Soteldo vai virar meia, mas ele é um meia atacante. Certo? Por que ele não fez isso logo no primeiro tempo, né? Esperou tomar o segundo gol, num peixe estragado em campo, uma escalação ruim. Esperou tomar o segundo gol para fazer as mudanças que ele deveria ter feito ainda no primeiro tempo. É difícil. Placar de 2-0, América Mineiro está vencendo o jogo, mexe também o Coelho. Sai o 11, Felipe Azevedo, entra o volante Javier Mendes com a 23. E aí é o outro cenário, né? O Fabian Bustos faz a leitura, tô vencendo por 2-0, o Azevedo muito acionado, já não preciso tanto, bota um volante. Bota um volante o Fabian Bustos, Pretzel. Claro, para reforçar o meio. Qual é a principal característica do Aguirre quando ele foi contratado? Um bom arrumador de times, né? E ele não é mau técnico, não. O que ele fez com o Santos até agora? 0-4 pro Fortaleza, certo? 2-1 pro Grêmio. 0-2 pro Galo. 0-2 pro América. Sabe quantos gols estão aí? 9 gols sofridos e 2 marcados. Ele tá com saldo negativo 7. E qual é a principal característica dele? Um bom arrumador de defesa. Aonde? Aonde? O Santos não tem defesa, não tem meio campo, não tem ataque. O Santos tem um goleiro que, quando está em grande fase, já teve melhor, ele faz os seus milagres como já fez neste domingo. Martelinho, só para destacar, após o segundo gol que o Santos sofreu, na sequência o América foi para o ataque de novo e o Mendonça travou essa jogada com falta, sofreu cartão amarelo. Então também amarelado o Mendonça, camisa 20 do Santos. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços, 0 Grupo Souza Lima. Passamos de 16 minutos jogados deste segundo tempo, América Mineiro 2-0, placar de 2-0, tá vencendo o Coelho. Você que se liga no microfone da Bandeirantes, a informação, ex-Ortega tem gol. Tem gol do Vasco, Veguete de pênalti lá na Arena Fonte Nova, 1-1 contra o Bahia, Martelli. É a disputa pela Série B, né? É a disputa pelo resultado pro Santos. Retrocesso. Bom resultado é melhor, pro Santos, né? Claro, bom resultado pro Santos, que o Bahia estava indo a 24, tá indo a 22 agora. Olha aqui, deixa eu responder pro Júnior de Curitiba, que ele disse que eu sou culpado que eu fiz campanha pro Rueda. Aonde, meu jovem? Só porque eu disse que o Rueda era transparente no primeiro ano, e foi mesmo. Qual é o problema? No futebol ele é o pior presidente da história do Santos, e ele mesmo admite isso. Certo? Então você torce e eu comento e eu conto com a tua audiência. Vem-se bola para o campo de ataque, Soteldo lançado, na meia esquerda dominou, levou para a linha de fundo, cruzamento errado, fraco nas mãos do goleiro para fazer a defesa, Cavicchioli, Milhossi. Mais uma vez o Santos chegando sem conversar, porque fez o cruzamento para ninguém, agora rodou pelo lado esquerdo, ficou fácil para o Cavicchioli, que depois de receber um presente do João Paulo há pouco, devolve, dá uma bola, um balão que chega lá, outra área e o Santos tem a posse. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila? Você vive apostando. Estrela Bet. Jogou, brilhou. Placar de 2-0, desce para o campo de ataque o Santos. Santos buscando o primeiro gol, perde por 2-0. Escapou Jean Lucas pela meia esquerda para Soteldo para Dodô. Passe não é bom. Passe do Soteldo não é bom. Chegou para Soteldo. O Soteldo entrega para o Dodô pela linha de fundo, estava mascado, tiro de meta para América. Só isso, Bruno. Só isso, destaque para a atitude do Soteldo, que entrou cabisbaixa, claro, pelo momento de 2-0, mas também não agitou o jogo até aqui. Vai tentando dar algumas orientações, mas ainda assim aquela postura agitada que lhe é característica. Dessa vez errou o passe, tiro de meta para América. Agora a interatividade é alta, o Sérgio Roberto pergunta se trocar de técnico resolve de novo. Mais um. Eu não sei se... Eu acho que o Diego Aguirre vai até o fim do campeonato agora, né? Porque senão a coisa realmente está complicada. Mas ainda os resultados paralelos estão ajudando.
Porque o Bahia tá indo a 22, o Santos tem 21. O Santos tem que ganhar jogos, né, cara? Santos e Cruzeiro no dia 14, né, Melhores? Olha que jogo é esse. O Cruzeiro tá empatando com o Bragantino. O Cruzeiro, no momento, tá 5 pontos na frente do Santos. Então já vira qualquer jogo com a parte de baixo, é jogo de 6 pontos, qualquer jogo. E vale destacar a sequência do Santos, que depois de pegar o Cruzeiro, tem o Bahia na Fonte Nova, na outra segunda-feira, e depois um duelo contra o Vasco. Olha. Então, sequência complicada. Então, a sequência da parte de baixo todinha. Pode ser muito positiva ou muito negativa para o Santos. Só para destacar que o Rodrigo Varanda sentiu a panturrilha, está deixando o campo com o Maca e será substituído por Renato Kaiser. Portanto, sai Rodrigo Varanda 65, entra Renato Kaiser com a 79 no América. Kaiser está estreando, né? Ficou muito tempo parado, machucado. E agora tá estreando. Tem mais uma mudança, meu caro. É isso, vai sair também o 28, Breno. Também para a estreia de Ruani Casares. Casares, ex-Corinthians, Atlético Mineiro, agora no América, entra com a camisa 80. Ó, Preto, seu Casares é aquilo, né? O cara já passou por grandes clubes, teve altos e baixos, um cara que, muito em tese, pega bem na bola. Tá no América Mineiro. Não, assim, ó, ele é bom jogador, só que o extracampo dele é terrível, viu? Ele era para ser muito maior do que ele é, mas muito maior, sabe por quê? Com a bola no pé ele joga muita bola, só que o extracampo dele é terrível. Vale destacar aquela entrevista, aquele coletiva que ele deu na época do Galo. Ele falou, se eu jogasse bem todo jogo, eu não estaria aqui, estaria no Real Madrid. Ele chegou a dizer isso. Que Ruani Casares, mas falou bem, né? Não mentiu. Se eu jogasse bem todo jogo, eu não tava aqui, mas pegou mal, né? No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Campeonato Brasileiro, Independência, em Minas Gerais, relógio marca 20 jogados do segundo tempo. América Mineiro 2, Santos 0. Que fase, que situação do Peixe. QG Esportivos da Bandeirantes. Fala, Enzo Ortega. Pelo Brasileirão Série B, Botafogo de Ribeirão e Sport vão empatando por 1-1 no estádio Santa Cruz, Martelli. Semi Capital, corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. Vem pro campo de ataque o Santos. Dodô domina pela meia esquerda, volta a jogada para Soteldo. Soteldo flutuando, a entrada da grande área para Furque. Furque tentou fazer o giro, trabalhou, rolou pela meia esquerda, explode na marcação, sai pela linha de fundo. Marcado escanteio pro Santos, deu sorte o Furque. Ganhou o escanteio pela ponta esquerda, o Peixe Milhossi. Ganha o escanteio que surge ali no Santos, porque o Furque não consegue fazer o pivô, a bola espana também na zaga do América. Soteldo na bola. Escanteio já cobrado, curtiu, Soteldo perde a bola. Casares recomeça, no contragolpe ele perde a falta. E você falou da interatividade enquanto o jogo está parado. Muita gente chegando ao microfone da Bandeirantes. O Everson lembra aqui, ó, o Pretzel. Martelli falou que o Carlinhos pediu para sair, mas na verdade não foi. Edu Dracena que... Sim, os dois tiveram, né? Sim. Inclusive no Grupo Bandeirantes, a gente teve no Band Esporte semana passada, o Carille em entrevista, ele falou muito sobre isso. Tinha um estranhamento, igual você até trouxe uma analogia para outras áreas, e ele falou, tem um estranhamento, eu prefiro me retirar, não vou ficar aqui esperando vocês me demitirem, né? Exatamente. Foi isso que aconteceu. O Dracena... Mas foi um cara que tirou o Santos, querendo ou não, da zona do rebaixamento. O Dracena e o Carille não se davam, e o Dracena foi responsável pela saída do Carille e pela contratação do Fábio Bustos, que está treinando o América agora. Jogo tá parado, metade do segundo tempo, tá caído o jogador do América Mineiro. E a classificação nesse momento, Bahia foi a 22, o Santos fica um ponto atrás, o Vasco encosta com 17 pontos. É o grande alívio do Peixe, porque o confronto direto hoje é com o Santos. Com o Bahia, né? Bahia, quando estava vencendo, estava indo a 24 pontos, estava abrindo 3 pontos, aí é uma rodada, você perde uma rodada. Só que você não pode se apoiar nisso, né, Pretzel? Exato, porque tu fica só torcendo pelos outros e a tua parte, né? E no confronto direto é obrigado a ganhar, até porque tu trava o teu adversário direto. O Santos não consegue chutar uma bola no gol, cara. Teve o chute do G. Lucas na trave, também eu falei no primeiro tempo, né? O Lucas Lima chutou a bola que ela raspou a trave. Tá dando azar também o Santos, né? E aí dá tudo, cara, o time grande que entra na zona de rebaixamento começa a dar tudo errado. É um negócio impressionante. Pra sair é um parto. Tem que jogar bola, então tem que ter calma e jogar bola. Só que eu entendo a apreensão do torcedor do Santos. O Santos nunca caiu, mas esse ano parece que pode ser a estreia na Série B, pode ser mesmo.
Santos vem para o campo de ataque, domina pela meia direita mais uma vez, escapou da marcação, recuou, recomeça Furque para passo pelo círculo central do gramado, trabalha a bola pela meia esquerda, entrega para Furque para Soteldo pela quina da grande área, no meio de 3 jogadores, pedalou, balançou, volta para Dodô, o torcedor do Santos vem junto, cruzamento do Dodô, levantou na entrada da pequena área, no alto, tranquilo para fazer a defesa, Matheus Cavicchioli, Miliossi. Insistindo nos cruzamentos do Dodô, e já lembro desse ser o terceiro cruzamento que vai direto nas mãos de Cavicchioli. Aí eu não sei se é a falta de presença de área do Marcos Leonardo ou se não calibrou o cruzamento do Dodô. De qualquer forma, vence o América 2-0, 24 da segunda etapa. Coelho na frente, Martelli. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, por quê? Porque é Nakata. Placar de 2-0, América Mineiro está vencendo o jogo, Santos domina pelo campo de defesa, tem que acreditar, torcedor do Peixe, tem que acreditar, tem que buscar na força da camisa do Santos, é por enquanto uma situação delicadíssima, Santos por campo de ataque, lá pela ponta direita, escapou, tentou passe, Caissara por dentro, bate, volta Avelar tira, corta mais uma Avelar, intercepta a marcação do Santos, vai voltar para Coelho Casares da meia esquerda, deixou sair, só observa a saída de bola, lateral marcado, posse de bola para América Mineiro, aos 24 minutos jogados desse segundo tempo é lateral, Manuel vai repor a bola em campo, América placar de 2-0. Você curtindo no microfone da Bandeirantes a derrota do Santos por enquanto. A derrota do Santos, mas é por enquanto. Vem para o campo de ataque, de novo América Mineiro. No círculo central dominou, escapou Ricardo Silva, volante. Trabalha a bola pela meia direita, Matheus Henrique, que partida faz Matheus Henrique, que partida faz Matheus Henrique, o lateral direito, recomeça por dentro, para Martínez na linha lateral dos técnicos, enxergou por dentro, Casares dominou, dá para bater no gol, preferiu abrir a jogada na meia esquerda, um bolão, para cima da marcação, pedalou, balançou, Kaiser tá na grande área, o chute cruzado, João Paulo! Uma defesaça do João Paulo na pressão, uma pancada de longe, mais um chute pro gol, João Paulo de novo pegou, é um dos poucos que se salva nesse Santos, duas defesas de João Paulo, Bruno Miliossi vai sendo bombardeado, o capitão do Santos. É a tônica do jogo e também da temporada do Santos, é bem verdade, agora o América levou muitos jogadores para a área e conseguiu 2 finalizações perigosas, João Paulo primeiro espalmou e na sequência encaixa o chute de fora da área, como é bom o goleiro do Santos, mas não tá dando conta sozinho, vence o Coelho 2-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Panaflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Alexandre Pretzel, 26 minutos jogados, o Santos vai pra cima do América Mineiro, mas teve pressão do Coelho. Jean Lucas pela meia esquerda, soltou pra Soteldo na linha de fundo, vai pra cima Soteldo, tem que levar o Santos inteiro pra tentar o primeiro gol. Soteldo prefere acalmar na meia esquerda pra Dodô chamou pra perna direita, ameaça fazer o cruzamento, faz a fita, trabalha com o Jean Lucas, Ana Sócrates, que calcanhar do Jean Lucas, na linha de fundo pra Dodô, escapou, não conseguiu cruzar, voltou pra Soteldo dominou, o Santos precisa de um primeiro gol pra botar fogo no jogo, arma jogada por dentro, chega pro campo de ataque como se fosse o meia passo na meia direita, Caissara, cruza mal, Caissara, corta a marcação do América Mineiro, também é essa história, né, Pretzel, um golzinho do Peixe aí muda a história, hein, muda a história da partida que pode virar um inferno, independência pro Santos, querendo ou não buscar um empate, só não pode se desesperar, hein, mestre? Não, sem dúvida, e outro saldo de gols começa a ficar importante, né? Toma uma goleada do América aí, e aí vem eles, né, já diria, aí vem eles, não vem. Então assim, ó, o João Paulo tem salvado o Santos há 3 anos, cara. O São Paulo é o melhor jogador do Santos há 3 anos, e ele tá fazendo uma grande defesa de novo. Agora, o Aguirre demorou para mexer. Quando saiu a escalação, qual foi a minha primeira manchete, né? Assim é ruim, com essa escalação aqui é complicado, não dá. E com o Soteldo no banco, tá tentando jogar agora, vamos ver. Soteldo vem para o campo de ataque, armou a jogada pela meia direita, entregou para Caissara para Mendonça por dentro, a bola é boa, dá para bater o gol, dominou mais uma vez, Rincon pela meia esquerda, solta para Dodô pela meia esquerda para Jean Lucas escapou da marcação, tentou cruzar, travado pelo Matheus Henrique, vai voltar para Dodô, brigando com Juani Casares, antes dele o Dodô recomeça pela quarta zaga, sai jogando Alex Nascimento, quase 28 minutos jogados deste segundo tempo, placar de 2-0, tá vencendo o jogo por enquanto, América Mineiro. Soteldo partiu pro campo de ataque na quina da grande área na meia esquerda, soltou na linha de fundo, bola pra Dodô, clareou, lançou pra Furque na grande área, Matheus Cavicchioli pegou, se antecipa o goleiro pra fazer a defesa, Miliossi. E tá ficando repetitivo, Martelli, o quarto cruzamento do Dodô que vai pras mãos do Cavicchioli nessa segunda etapa, não consegue acertar esse passe final e agora o Santos aperta. Santos vem pro campo de ataque lançado, Furque na grande área, saiu na cara do gol, tentou encobrir, Cavicchioli pegou,
pega Cavicchioli, mas volta, Soteldo, pode ser agora, escapou na linha de fundo, tentou cruzar, travado no carrinho, vai voltar o zagueiro, tira de qualquer jeito, corta a marcação do América Mineiro, é pressão, só dá Santos do jogo, Dodô pela meia esquerda, o Santos quer o primeiro gol, Soteldo, depois Furque, segue o ataque do Peixe buscando a primeira bola na rede, domina Jean Lucas acaba a jogada, volta mais atrás pela meia esquerda para Alex Nascimento, vira um jogador de meio campo, passe errado do Alex Nascimento, o Santos está desarmado, contra-golpe armado, lançado por dentro, era o Kaiser, mas antes dele na cobertura está por lá Alex Nascimento, fazendo um bom segundo tempo, intercepta a marcação do Santos, recomeça agora pelo lado direito, lá pela ponta do Mira, Mendonça na entrada da grande área para Furque, o Furque está fazendo um bom papel ali de pivô, de costas para o gol, tentando dar aquele passe, mas sempre pressionado, hein, Pretzel? Mas o Furque, ele é um jogador inteligente, ele tem boa leitura, ele faz a parede, se coloca bem para chutar. Uma boa contratação do Santos até agora, porque individualmente o Santos até tem bons jogadores. O que está pegando é a campanha ruim, né? E o fracasso da gestão de 3 anos. Isso sim, de 2 anos e 9 meses. Agora, por que o Santos não jogou assim desde o início da partida, né? Aí que eu fico me perguntando se era isso que a gente queria. Atacando desde o início, incomodando o América, né? Não aquele jogo modorrento com 2 volantes e jogando pro lado. E com 3 zagueiros. É brincadeira. Por que não começou assim o jogo? Precisando ganhar, né? Cara, tinha uma frase do amigo meu, mas a respeito de treinadores, mas deixa assim, viu? Eu vou falar internamente só. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. 99. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. No Independência Campeonato Brasileiro, 22ª rodada, relógio marca 30 jogados do segundo tempo. América Mineiro 2. Santos 0, plantão esportivo da Bandeirantes, alô Enzo Ortega. O Brasil perdeu da Letônia hoje pelo placar de 104-84, está eliminado da Copa do Mundo de Basquete Masculino, Martelli. Sil, renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 2-0, América Mineiro está vencendo o jogo, mais cedo Ulisses Costa transmitiu na Bandeirantes, com Pedro Ramiro, Gustavo Soler, Cláudio Zaidan. Corinthians e Palmeiras, fim de jogo 0-0. Santos está em campo. Passamos de 30. Perde o jogo Peixe. Perde o jogo Santos. Torcedor da Baixada Santista querendo o primeiro gol. Querendo o primeiro gol. E é o seguinte: se essa bola entrar, vai botar fogo no jogo. Se essa bola entrar, vai botar muito fogo no jogo. Vai ser na força da camisa. Lançamento para o campo de ataque. O Santos tenta descer. Corta a marcação. Furque briga no meio de 2. Vem o centroavante e é derrubado por 2. Só que na bola. Limpo. Segue no contragolpe. Juninho escapou para o América Mineiro. Kaiser pela meia direita pediu, Joninho preferiu pela meia esquerda, vai pintar o terceiro gol, bateu na trave, vai pra fora. O golaço do América Mineiro estava armado na bola do Juninho pro Kaiser. O Kaiser na meia esquerda chamou para a perna direita e deixou passar. Aí vem o Rodriguinho. Com a perna direita, ele tira do goleiro. Ela caprichosamente toca na trave e não entra. Era um golaço, hein, Milhozzi? Que batida bonita na bola nesse contra-ataque do América. Agora foi muito bem o Rodriguinho para conseguir essa bola e abrir espaço no meio dos marcadores. Uma finalização certeira. A bola sai com muita qualidade, acerta a trave. Quase por muito pouco não faz o 3-0 no placar. E tivemos mudança, viu, Martelli? Mudança no América Mineiro. Sai Matheus Henrique com a número 36. Entra no lugar dele o lateral direito, Júlio, com a 18. E tivemos cartão amarelo também para o número 23 do América, o Javier Mendes. Falta em cima do Marcos Leonardo. Passamos de 32 minutos jogados, a América vence por 2-0, 2-0, você curtindo o microfone da Bandeirantes, jogo aberto, contra-golpe armado, desce mais uma vez o América Mineiro, lançado pela meia direita, Kaiser, passe errado do Kaiser, passe errado, intercepta a marcação do Santos. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. Quase 33, América Mineiro desce para o campo de ataque, lançamento para o meio da pequena área nas mãos de João Paulo, Pretzel, mexe o América Mineiro. Júlio, né? Entra no lugar do Matheus Henrique, fazia uma boa partida lateral. Fazia, cansou e aí ele trocou um lateral pelo outro. O Santos agora se mandou pra frente, né? Com pouca organização e deu contra-ataque pro América.
E agora é torcer para não tomar mais, porque o América está mais próximo do terceiro do que o Santos do primeiro. Isso para mim está claro. Santos tenta descer para ataque. Soteldo armou para bater no gol da entrada da grande área. Perdeu contra-golpe armado para América Mineiro. Desce na meia direita na velocidade. Escorregou. Escorregou Martínez. A bola volta para o Santos. Tem que ser agora, Peixe. Tem que forçar. Jean Lucas para Soteldo do balão. Na grande área, na meia esquerda. Partiu 10. Levantou, cruzou para Furque. Subiu, tocou o zagueiro. Voltou. Jean Lucas emendou para fora. Pela linha de fundo. Bateu de primeiro Jean Lucas. Buscava o contrapé, não pegou legal. Linha de fundo, tiro de meta pro América Mineiro, Bilhose. Após a bola afastada pelo Danilo Avelar, o Jean Lucas armou um chute com muito perigo. Acertou com o peito de pé essa bola que sai rasteira rente à trave direita do goleiro Matheus Cavicchioli. Leva perigo, mas a bola não entra. E temos mudança no Santos. Entrada de mais um atacante. O 43, Patati, em campo. Já confirmo quem sai. Deve ter saído o Mendonça, né? Provavelmente. Agora o Jean Lucas é o melhor jogador do time, tecnicamente. Né? Hoje é superior até o Soteldo. Mas ele está cansado, porque o cara tem que fazer tudo. Né? Ele tem que armar e chegar na frente também. Né? Infelizmente o time do Santos é desorganizado. Confirmando, sai 20. Mendonça, entra o número 43, Wesley Patati. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida. Tá no Tenda. Placar de 2-0, o América Mineiro está vencendo. Quase 35 minutos jogados deste segundo tempo. O tempo vai passando, o relógio vai passando e o torcedor do Santos se desespera em casa. O torcedor da Baixada Santista querendo pelo menos o primeiro gol. Começa a fazer conta. Se sair um gol agora tem mais 10. Se sai um gol daqui a 5, dá para pressionar nos acréscimos. Mas a bola tem que cantar em campo também, né? Tem que sair o jogo, tem que ter futebol. Passe errado agora do América Mineiro, nos pés do goleiro João Paulo. João Paulo vai ser jogando para o Santos. Wesley Patati está em campo. João Paulo aciona de primeira Rincon. Rincon no círculo central do gramado para Patati. Patati para Jean Lucas. Jean Lucas abre a jogada pela meia esquerda. Soteldo tem que ir para cima. Vai na velocidade, Soteldo. Chama no talento, na quina da grande área. Soteldo arma por dentro a bola para Jean Lucas. Passe para o Furque, brigou. Jean Lucas soltou na entrada da grande área. Pode pintar o gol do Santos. Passou! Passou pelo Furque. Corta a marcação do América Mineiro. Agora tem que destacar, hein? A zaga da América tá jogando demais hoje, hein, Pretzel? Bem, calma, né? Bem. Vem-se embora pro campo de ataque o América. Kaiser faz o giro frente à marcação, usa a experiência, sofre a falta. Jogo parado aí, Milhossi. Agora o Kaiser foi inteligente, com 3 marcadores, ele roda em cima da bola e consegue proteger a redonda com muita qualidade. A zaga do América que saiu jogando, dando um chapeuzinho no Soteldo, que, vamos combinar, não é muito mérito dada a altura do atacante. E o América segue no campo de ataque em busca do terceiro. Eu sei que o Renato Kaiser ficou um tempo parado, mas o Renato Kaiser não serviria pro Santos? Eu acho que serviria. Inclusive, olha ele com a bola, vai sofrer a falta. Vai sofrer a falta e agora sim para o jogo, Voaden. Na meia esquerda, uma falta para América Mineiro, mais uma. Falta do Rincon, bola para o Coelho, falta na intermediária ofensiva na ponta esquerda, é isso, Milhose? É isso, chega atrasado mais uma vez o Rincon, número 25, ele que já tem cartão amarelo, dessa vez foi conversando com o Voaden para evitar uma possível expulsão. Vem, bola para a área do Santos, chance de perigo para o América buscar o terceiro gol. Daqui a pouco na Bandeirantes está chegando Ricardo Capriotti com o apito final em FM 90.9, AM 840 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes, no aplicativo da Band. O Band Play apito final, 36, quase 37 minutos jogados. É falta para América Mineiro cobrar na intermediária pela meia esquerda. Tá por lá Martínez, tá por lá também Casares, camisa de número 80 e vai Juani Casares, hein? A cobrança é ensaiada, levantou para a área, Juani Casares tocou de cabeça o zagueiro na entrada da pequena área, tira a zaga do Santos. Essa bola volta em contra-golpe, Soteldo pisa na bola, passe errado, Jean Lucas conserta para Furque pressionado, perde limpo, tudo isso segundo o juiz. Trabalha a bola mais uma vez Casares domina pela meia esquerda, aciona Kaiser no campo de ataque, por baixo, tira Basso corta mais na sequência, olha o que fez o Caissara. O Caissara entregou a bola para Juani Casares. De novo Casares para América Mineiro. Domina pela meia esquerda. Tentou trabalhar, soltou para Avelar. Avelar pressionado. Quarta marcação. Desce o Santos. Mais uma vez de Lucas com liberdade para criar o contragolpe. Soteldo em velocidade pela meia esquerda. Passa nas costas dele o Dodô. E o Soteldo prende a bola. Rola por dentro para o Jean Lucas. Jean Lucas está no meio de 2. Pedalou, balançou na grande área e perdeu. É aquilo, Pretzel. Até os jogadores que você pode colocar como lideranças técnicas, Jean Lucas, acaba o fôlego uma hora. 38, claro. Soteldo não está 100%.
sendo acionado todas na meia esquerda. Também vai acabando o fôlego. Deixa eu ver a chegada agora, ó. O Jean Lucas rifando a bola. Tá certo que foi inteligente, ganhou o escanteio. Mas acaba o fôlego uma hora, o Pretzel. O Jean Lucas faz tudo, né? E ele tá exausto em campo porque é impressionante a qualidade e a intensidade dele. É o melhor jogador e a ótima contratação do Santos, né? Agora, o time como time hoje existiu muito pouco e o treinador foi mal. Diego Aguirre foi muito mal. Vem-se embora o Santos para o campo de ataque. Dominou na entrada da grande área. Clareou, Dodô tentou bater, deixou passar. Passo, arrisca. Manda longe pela meia direita, linha de fundo. Só tiro de meta pro Coelho. Se tá difícil entrar na área, tem que arriscar de longe. É o que o Basso tentou fazer agora. Abriu espaço, ele finaliza. A bola sai com perigo forte pelo lado direito do gol de Cavicchioli, que cobra tiro de meta. 2-0 Coelho em BH. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Quase 39. O América Mineiro domina pela meia esquerda com tranquilidade. Tá vencendo por 2-0. Daqui a pouco apito final na Bandeirantes com Ricardo Capriotti. Desce pro campo de ataque o América. Lançado Kaiser, toca de cabeça mais alto que ele, tira. Quarta marcação, tira Kaiser. O passo antes dele, recomeça João Paulo dentro da grande área. Trabalha com Alex Nascimento, sobe a marcação do América. Alex Nascimento pela meia esquerda para Dudu. Dudu de primeira lateralmente para Soteldo. Soteldo passe errado. Ganhou Juninho. Incansável Juninho. Incansável capitão do Coelho. Toma a bola. Ganha do Jean Lucas Juninho. Sai a triangulação. Juani Casares pela meia direita. À frente de Fabian Bustos, rola por dentro. Chegada forte em cima do Kaiser. O América trocando o passo, só que está impedido. Está impedido o lançamento no ataque do América Mineiro. Bola para o Santos. É isso, Milhões? Muito à frente agora o Renato Kaiser. Apesar de estar fazendo um jogo inteligente, segurando a bola no ataque, às vezes dá uma desligada. Dessa vez ficou muito adiantado e o Santos tem a posse em busca do primeiro gol. Vai para cima o Peixe. Grupo Souza Anima Eficiência, Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Anima. No toque da Bandeirantes você confere. O poteirinho está girando e a bola rolando para você. Campeonato Brasileiro no Independência. Relógio marca 40 minutos jogados do segundo tempo. América Mineiro 2, Santos 0. Plantão esportivo, fala Enzo. Na Arena Fonte Nova, Bahia e Vasco seguem empatando por 1-1 aos 42 do segundo tempo. Martelli. Pedro Martelli. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila? Viu? Você vive apostando. Estrela Bet. Jogou, brilhou. Vai terminar o jogo, 40, quase 41. Martelli. Tempo passa, hein, Pretzel? Eu tô vendo aqui, o Santos tem 5 vitórias, marcou 21 e levou 36. Saldo negativo de 15. O Bahia tem saldo negativo de 6. O Goiás de 9, o Inter de 7. E o Corinthians de 1. O Cruzeiro saldo 0 por enquanto. Tá empatando com o Bragantino a 0-0. Jogo tenso no final lá. O Bragantino começou a atacar. Então, a rodada, mesmo perdendo, ela não está sendo assim, ó, um horror para o Santos, certo? Ajudado pelos resultados paralelos. Placar de 2-0, vence o Coelho. Santos tenta descer para o contragolpe. Patati no círculo central. Por baixo, Maidana tira de qualquer jeito. Rasga feio o zagueiro. O tempo vai passando, 41,5. Alô, torcedor do Santos, não pode deixar de acreditar. Só que saiu jogando errado agora o Santos. Saiu mal Jean Lucas. Kaiser na entrada da grande área. Abriu a jogada pela meia direita para Juninho. Toda a tranquilidade do capitão. Juninho erga a cabeça, cruza. Passa por todo mundo. Não passa pelo Avelar, que vai buscar lá na linha de fundo. Na meia esquerda, vai tentar descolar o escanteio. Tentou passar no meio de 2, perdeu. Santos retoma, vai descer em contragolpe. Tem que ter pressa, acelera, tenta descer para o campo de ataque mais uma vez. Marcos Leonardo pela ponta direita. A bola é boa para Patati. Patati escapou da marcação, 3 dedos da bola, rifou. Ele rifou a bola. Passe errado. Santos deu sorte. Volta mais uma vez pela meia direita, insiste o Caissara. Caissara para Patati por dentro. Bola para Rincon. Rincon ergue a cabeça, bate no gol, Rincon. Não chutou, rolou por dentro para Marcos Leonardo. Leonardo para Patati. Toca no calcanhar do Patati, perde. Tá difícil, hein, mestre Pretzel? Não, agora o Diego Aguirre tentou, aí encheu o time de atacantes. O Jean Lucas ficou jogando sozinho na armação. O Júnior Caissara, que é o lateral, tá jogando de ponta. O Santos se mandou para o ataque agora, mas de maneira desorganizada. E o América só se defendendo. Vitória fundamental do América e vitória merecida. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra sua conta na Semicapital. Invista com a maior corretora independente do país. Acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. Bola nas mãos do goleiro do América. Cruzamento errado.
Sobrou para Matheus Cavicchioli, 43 jogados. 43 jogados deste segundo tempo. Daqui a pouco o Ricardo Capriotti no apito final. O Santos está perdendo o jogo por 2-0. Cavicchioli despacha para o campo de ataque. Está precisando de um gol o Santos. Ele despachou para Kaiser. Kaiser briga pela bola na meia esquerda, ganha. Tá difícil marcar. Rony Casares se apresenta. Rony Casares perde. O árbitro manda seguir. Segue o jogo Voaden. Desce o Santos com pressa. Jean Lucas na meia direita. Lança pela ponta esquerda. Cirúrgico. Que bola para o Soteldo. Na inteligência, Soteldo abandona a ponta, vem por dentro, tocado, é falta. Falta marcada para o Santos, Soteldo escapou, tomou o rapa. Ele toma o rapa do Júlio e sofre a falta aí, Milhose. E ganhou todas do Júlio até agora, tá dando um baile no lateral direito do América até aqui, o Soteldo pelo lado esquerdo de ataque, agora o Júlio apelou, derrubou o Soteldo, chance de bola na área, vem cruzamento para o Santos. Pô, mas era lance para amarelo, né? O Voaden agora poupou o Júlio. Amarelo claro. Falta para o Santos cobrar, relógio marca 44, o golzinho agora pode deixar o Santos numa situação melhor. Um gol do Santos, quem sabe agora. Jean Lucas na meia esquerda, falta, partiu para a bola, Jean Lucas, forte demais na segunda trave, pega mal. Pega mal, Jean Lucas, desperdiça chance o Santos e ele sai olhando cabisbaixo, não consegue voltar. Tá esgotado o Jean Lucas, pensei que era o Soteldo na bola. Foi o Jean Lucas e bateu mal, hein, Milhose? Agora o Jean Lucas sequer levantou a cabeça, essa é a verdade, viu, Martelli? Chutou com muita força esse cruzamento, a bola saiu, não alcançou ninguém para acabar com o ímpeto do Santos, que vai voltando ao campo de defesa. Tiro de meta, Cavicchioli, 2-0, Coelho. 44, quase 45 minutos jogados, vai terminar o jogo. O Santos está perdendo por 2-0, América Mineiro vence. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata, claro, e é tudo azul. 45, hein? Praticamente Martelli. 45. O Renan Silva pergunta para nós se o Santos cai ou não. Renan Silva, grande fã do Santos, sempre na Vila. Torcedor do Santos e gosta muito da nossa audiência e te agradeço muito do nosso trabalho. Eu estou preocupado. E eu já fiquei mais otimista. Vamos ver agora com mais 2 jogadores chegando, né? O Silveira, que vai estrear, e também o Morelos. Então são 2 atacantes que o Diego Aguirre vai colocar em campo, assim que eles tiverem condições depois da data FIFA. Ainda há esperança por causa dos outros, né? Se for só pelo Santos, o Santos periga cair. Vamos até 51, subiu a placa. Mais 6 minutos de acréscimo, 45,5. América está vencendo por 2-0. Desce pela meia esquerda, mas uma vez insiste, fica com a bola. Não solta Martínez. Recomeça na meia esquerda para Danilo Avelar. Avelar por dentro para Juninho. Juninho volta pela quarta zaga. 45. Vamos até 51, 2-0. Vence o Coelho. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. 99. Placar de 2-0. Lateral está marcado. Olha como não tem pressa, hein? Não tem pressa nenhuma. O América Mineiro pela meia direita, 46, o minuto de acréscimo já foi. Daqui a pouco o apito final está chegando na Bandeirantes. Ricardo Capriotti assume, trabalha a bola pela ponta mais uma vez com o Juninho sempre muito acionado na quina da grande área, ele perde a bola e toma o Santos, contra-golpe armado, passe errado. Passe errado do Rincon e desperdiça a chance de novo Kaiser e outro passe errado. Outro passe errado, que chance que desperdiçou também o América, hein, Milhose? Agora o clima de pelada vai tomando conta desse jogo, porque os dois times errando muitos passes. O América com chance de fazer o terceiro, toca essa bola pra frente, rifa essa bola, e o Santos com mais qualidade agora vem pro campo de ataque. Santos tenta descer pela meia direita com Wesley Patati. Patati inverteu o lado na ponta esquerda, na quina da grande área pra Dodô. Dodô armou pra levantar na segunda trave pro Furque, pra ninguém. Pra ninguém o cruzamento do Dodô. Tá no desespero, hein? Tá na base do desespero agora o Santos. 47 minutos jogados no segundo tempo. O Santos perdeu o jogo. Essa que é a realidade. Tem que tomar cuidado agora para não tomar um terceiro aí, porque o saldo ele vai ser fundamental no critério de desempate lá na frente, né? Mas eu repito, a rodada não foi tão ruim pro Santos, mesmo perdendo pro América. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 47,5. Parado o jogo, lateral marcado, lateral para o Santos cobrar pela meia esquerda. Perde o jogo, o Santos perde por 2-0 para o América Mineiro. Você ligado no microfone da Bandeirantes, Santos precisa pelo menos de um gol. Precisa de um gol para botar fogo no jogo, para aquela pressão final. Domina Alex Nascimento na meia esquerda. Aciona para o campo de ataque para Marcos Leonardo. Fez o giro frente à marcação, escapou, caiu. Pede a falta, Voaden. Manda seguir. Vem pro contra-golpe agora o América. Tocado é falta.
tocada, é falta no contra-ataque armado. Sentido Maidana, que zagueiro foi embora. E toma cartão Jean Lucas, é isso. Amarelado Jean Lucas, após uma chegada que matou o contra-ataque. Iago Maidana, o zagueirão cabeludo, disparou pelo meio. O Jean Lucas teve que parar o ímpeto do zagueiro do América com um empurrão pelas costas. Amarelo para ele, Jean Lucas, camisa 8, amarelo para o Santos. E aí não dá para perder a cabeça. Ele fez a falta para evitar aquele contra-ataque que a gente está falando. O Santos não pode perder a cabeça. O Santos perdeu o jogo. Tem que ter calma agora. E um jogador que tu falaste o nome há pouco, hein? Marcos Leonardo, hein? Nossa, sozinho, hein? Nossa senhora, ele não tocou na bola. Ele perdeu um gol de cabeça no primeiro tempo e não fez mais nada. Sil renova sua energia cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Sil, conectada com o futuro. Opa! E o Soteldo é expulso. O Soteldo tá expulso. Tá fora do jogo, 10 do Santos, expulso o Soteldo Miliose. Por conta de boca suja. Falou que não devia para o árbitro Voaden. Agora o Soteldo reclamou do amarelo recebido pelo Jean Lucas. E, em compensação, tomou o amarelo e, na sequência, o vermelho. Portanto, Soteldo expulso, desfalca o Santos num jogo crucial contra o Cruzeiro no próximo dia 14. Camisa 10 está fora. Bom, o Alexandre Galo é o executivo do Santos. Eles reintegraram o Soteldo assim que mandaram embora o Paulo Turra, perfeito? E aí o Soteldo, depois de uma boa atuação contra o Grêmio, faz isso aí, ó. Uma vergonha, né? Uma vergonha. Aí ficar dependente de um jogador só, o cara tem que entender o momento do Santos. O Santos perdeu o jogo, já tinha perdido. E ele fica batendo boca com o Voaden, xingando o Voaden. Uma vergonha, uma vergonha. Espero que o Alexandre Galo... O presidente Rueda não dá mais para contar no futebol, que está no fim da gestão. Mas o Alexandre Galo, que está de executivo, que fale com o Soteldo. Não dá para ter tanto desrespeito assim pela instituição. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Relógio vai marcar 50, agora 50 jogados do segundo tempo. Entramos no minuto final e tá chegando o apito final com Ricardo Caprotti. O América Mineiro tá vencendo o Santos. Que fase do Peixe. Próximo jogo contra o Cruzeiro, inclusive Soteldo tá fora. Que situação dramática do Santos que se desenha no Campeonato Brasileiro. Sorte que por enquanto o Bahia empata com o Vasco em 1-1. Se não era ainda pior. Não terminou o jogo ainda entre o Bahia e o Vasco, hein? Ainda não terminou o jogo, senão poderia ter sido muito pior essa derrota do Santos. Tenta descer mais uma vez o América Mineiro, jogo parado, falta marcada para o Santos e a falta marcada para o Peixe. Isso se der tempo, a falta é no círculo central do gramado. Jogadores do América estão pedindo o fim do jogo. 50-45 vai terminar do Independência, o Santos perde mais uma no Campeonato Brasileiro. O Santos está perdendo mais uma no Campeonato Brasileiro. Gol de Juninho na segunda etapa. O gol na primeira etapa de Varanda. Vem Santos na meia direita, cruzamento para ninguém. Passou pela linha de fundo. O Voaden vai pedir a bola. Leandro Pedro Voaden vai terminar o jogo na Independência. O Santos perde mais uma no Campeonato Brasileiro. Aponta o centro de campo, termina o jogo. Vitória do América Mineiro por 2-0 em cima do Santos. Respira o Coelho. Se desespera ainda mais o Santos. Que fase do Peixe. Que situação. Agora na Bandeirantes. Apito final. Fala Ricardo Capriotti. Valeu, Martelli. Que coisa triste, hein? Que coisa triste. Muito triste essa derrota do Santos. E com muitos aspectos que devem ser analisados e colocados em pauta aí, porque é realmente uma situação dramática. Dramática. Já vimos outros times com esse roteiro exatamente igual ao do Santos, por isso nós já vamos imediatamente ao apito final, porque dentro do melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, nós vamos falar dessa derrota do Santos. O Bruno Miliose, vamos tentar ouvir aqui aquilo que tem para dizer a comissão técnica do Santos, enfim, já no apito final. Tudo isso para você, santista, e claro, vamos falar do derby, do clássico também, Corinthians e Palmeiras. O apito final está chegando na sequência. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos Cio, 99, Paraflu e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito final. Na Rádio Bandeirantes.
O pós-jogo completo. Oferecimento: Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Na linha de fundo, Fernandes cruzou, vai pitar o gol do Santos, levantamento era para Rincon, no alto, Ricardo Silva tira. Corta a zaga do América e desce em contra-golpe, Varanda para Azevedo, Azevedo são 2 contra 2, 3 dedos na bola, vai pitar o gol do América, o chute pro gol. Varanda! Golpe do América Mineiro mortal, fatal, depois do ataque do Santos, Rodrigo Varanda lançado no círculo central do gramado, ele ganhou do Alex Nascimento, soltou por dentro, um bolão para Felipe Azevedo, aí é uma dupla de ataque, aí são 2 jogadores que falam a mesma língua, Azevedo 3 dedos, a bola no toque bem foi, devolve na meia direita, invade a grande área, Rodrigo Varanda ergue a cabeça, bate por baixo do goleiro João Paulo, a bola caprichosamente entra mascada, entra sofrida, mas entra no gol de João Paulo, na marca dos 29 minutos jogados deste primeiro tempo. Preci Coelho pulsar, estremecer e vibrar. Aquele abraço, João Paulo tá no gol. Contra-ataque mortal, fatal, gelado. Rodrigo Varanda abre o placar. No Independência agora, América Mineiro 1, Santos 0, Bruno Bilhossi. E que alvoroço! Mas não pode deixar para depois, a gente sabe da dificuldade que é você disputar um Z4 nas últimas rodadas, por isso tem que se garantir antes. O América desce, bola solta pela meia direita, clareou, Varanda levantou na entrada da pequena área, chegou, mergulhou, Juninho! Gol! Juninho é do capitão do time, na jogada que foi lançada pela meia direita, a exemplo deste primeiro gol, Rodrigo Varanda dominou na grande área, soltou para Matheus Henrique, o lateral direito ergue a cabeça, enxerga invadido por dentro da grande área, Juninho, capitão, o meia, a surpresa, o cara que pisa na grande área, ele é lançado na entrada da pequena área, mergulha como uma flecha, testa profunda do gol, na marca dos 10 minutos jogados deste segundo tempo, Preci Coelho pulsar, estremecer e vibrar, alô João Paulo, aquele abraço, tá no gol, um golaço da América Mineira. Tá aí o Pedro Martelli e os 2 gols do América que fizeram a vitória do Coelho no Independência. América de Minas 2, Santos 0. É dramática a situação do Santos, muito dramática, especialmente pelo que não está jogando e por todo o cenário, né? Por todo o conjunto aí. É jogador sendo isso. O Soteldo é uma vergonha, né? A expulsão do Soteldo no final do jogo. E o Santos é dependente do Soteldo. Veja só, um jogador que faz e desfaz do Santos, o que já aprontou o Soteldo com o Santos, e o time é dependente dele. E o Pretzel, claro, vai falar a respeito disso, mas é uma vergonha, não é? O Santos ser dependente de um jogador com essas características, uma expulsão bizarra, aquela confusão que ele arrumou com o Paulo Turra, e o Santos fica na dependência desses jogadores. Mas, enfim, é um cenário de muita preocupação e apreensão na Vila Belmiro, porque o Santos segue na zona do rebaixamento. E antes do Pretzel falar, deixa eu só saber do Pedro Gambassi, que já está conosco aqui no apito final. O jogo terminou lá do Bahia contra o Vasco. Ô Gambassi, vamos lá atualizar os números, a classificação do Campeonato Brasileiro com os jogos dessa 22ª rodada, pra gente entender como é que ficou a situação. Principalmente lá na ponta, né, com o Botafogo, e lá na zona da degola, na zona do rebaixamento. Vamos lá, Gambassi, boa noite. Boa noite, Capri, boa noite também para quem acompanha a Rádio Bandeirantes. Vamos fazer um geralzão da classificação por enquanto. Botafogo, 51 pontos em primeiro, líder, mais líder do que nunca, 16 vitórias. O Palmeiras diminuiu um pontinho dessa vantagem do Botafogo. Palmeiras em segundo com 41. Diga. Gambassi, espera aí, antes de você dar os números, só confirma os resultados, os placares, e aí a gente dá a classificação. Vamos lá, dos jogos que encerraram, que terminaram também, que começaram às 6h30. Vamos lá.
Jogos que começaram às 6h30, Capri. Além de América 2, Santos 0, Bahia 1, Vasco 1 e Cruzeiro e Bragantino empataram sem gols lá em Belo Horizonte. Agora voltando para a classificação, Botafogo em primeiro com 51, Palmeiras em segundo com 41, Grêmio em terceiro com 39, mas com um jogo a menos, podendo chegar a 22 jogos com 42 pontos. Aquele jogo lá que teve que ser atrasado por causa do jogo do Corinthians no final de semana contra, inclusive, o América na Copa do Brasil. Flamengo em quarto com 39, Fluminense quinto com 38, Bragantino em sexto com 36, Atlético Paranaense em sétimo 34, Fortaleza em oitavo com 32, Atlético Mineiro em nono com 31 e fechando a primeira metade da tabela, Cuiabá em décimo com 28. Mesma pontuação de São Paulo em 11º também com 28, Cruzeiro em 12º com 26, mesma pontuação para Corinthians e Internacional. Em 15º o Goiás com 25, em 16º o Bahia com 22. O Santos abre a zona de rebaixamento com 21 pontos, seguido por Vasco da Gama com 17, América Mineiro com 16 e Coritiba com 14, Capri. Valeu Gambassi. Pedro Gambassi está com a gente aqui e vai continuar de olho em toda a movimentação do esporte nesse domingão. 8h35, daqui a pouquinho vamos ouvir Diego Aguirre. O técnico do Santos vai falar aqui no apito final no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vamos ver quais serão as explicações do uruguaio aí para mais essa derrota no Santos no Campeonato Brasileiro. Mas agora quem vai explicar, quem vai trazer a análise do jogo, como foi mais essa decepção para o torcedor santista, e não só a derrota, né, mas o contexto todo, né? Um time completamente cabisbaixo, um time entregue, um time que não luta e um time que não tem ordem, né? Com o Soteldo, não é, Pretzel? Mais uma vez aí, não é possível, o time precisa do Soteldo e esse rapaz me arruma uma expulsão bizonha como essa. O que tá acontecendo no Santos, Pretzel? O Santos vai cair desse jeito. Quem é que vai salvar o Santos, Pretzel? Não, o Santos é um festival de desmandos, né? Porque o Soteldo estava afastado por determinação do Paulo Turra e do Falcão. Aí os dois vão embora. O Soteldo imediatamente é reintegrado. Entra bem contra o Grêmio. Entra bem mesmo, mudou o jogo. O Santos virou um jogo que, olha, era muito difícil de virar. O Grêmio era melhor que o Santos e virou o jogo. Naquela bola que ia pra fora, acabou quicando e permanecendo no campo. E o Santos fez o gol. Ali a gente imaginou que seria uma retomada do Santos, né? Aí o Santos perde pro Galo, perde pro América. Com o Diego Aguirre perdeu pro Fortaleza. Então com o Diego Aguirre o Santos tem uma vitória e 3 derrotas, cara. A gente esperava uma recuperação melhor, mas pelo menos uma coerência maior nas escalações. Hoje começou tudo errado. O que começa errado, geralmente termina errado. Então ele escalou o Joaquim de lateral direito, tendo um lateral de ofício no banco de reservas. Aí depois que ele põe o lateral de ofício Júnior Caissara, ele tira um volante e passa para 3 zagueiros. Mas 3 zagueiros com o time todo torto, né? Com pouca saída dos alas e com meio campo aberto. E o América, sabe, sem forçar muito, mas bem organizado, o América mandou no jogo e deixou o Santos ficar apavorado só aproveitando o espaço do meio de campo e saindo no contra-ataque. Fez um gol aos 29 com o Varanda, num erro do Alex, zagueiro, contra o próprio Varanda, perdeu na dividida, a bola espirrou pro Felipe Azevedo, que deu pro Varanda, cara a cara com o João Paulo, 1-0, aos 29 do primeiro tempo. Aí já, o Santos já não era melhor, o América já era melhor, o América já tinha chegado. Depois o Felipe Azevedo perdeu outro gol, o João Paulo salvou um outro lance do Felipe Azevedo, e o Santos teve uma bola com o Lucas Lima e um cabeceio do Marcos Leonardo, mas isso naquele final de primeiro tempo que tu até chegou a me dizer, olha, dá pra reagir pelo que o Santos mostrou nessa reta final, mas ali, sabe, não teve nenhuma criação, foi só um cruzamento, que o Marcos Leonardo estava bem adiantado, perdeu o gol, e o chute do Lucas Lima foi uma dividida que o América parou, e ele pegou de primeira, vale também, e quase fez o gol. Também tá faltando um pouquinho de sorte pro Santos, ponto. No segundo tempo, que eu esperava, tu me perguntava, o que tem que fazer? Pô, volta com o Soteldo. Volta com o Soteldo e com o Júnior Caissara e tenta um time mais ofensivo. Ele só voltou com o Caissara, mas ele foi para 3 zagueiros. E aí ficou o meio de campo um buraco ainda. Tanto que o João Lucas, que não jogou mal, o João Lucas estava exausto aos 30 do segundo tempo, já não se aguentava mais. Por quê? Porque ele ficou sozinho correndo no meio. O Rodrigo Fernandes, muito mal no primeiro tempo, foi substituído. E o Rincon,
que tá com 35 anos, tá vindo de uma temporada europeia, é um jogador experiente, mas fisicamente hoje foi engolido também. Então assim, ó, ficou um buraco no meio. Aí depois ele muda. Depois que ele tomou o segundo gol do Juninho aos 10 do segundo tempo, o Juninho é pequenininho, né? Com 3 zagueiros do Santos, o que aconteceu? O América fez um gol de bola aérea com o Juninho sozinho, cabeceando na frente do João Paulo. Aí que ele foi mudar. Aí ele colocou o Soteldo e colocou também o Júlio Furque, que é bom jogador até. E aí ele partiu pra cima, ele ficou com 4-2-4, voltando pra linha de 4 e tirando o Joaquim. Uma confusão, cara. Um pastelão que ele fez. Aí quando já tava 2-0, o Santos partiu pro abafa, mas partiu de uma certa forma desorganizado. Só com o João Lucas carregando o time nas costas, chutando uma bola na trave, mas o América entrando no contra-ataque várias vezes na cara do João Paulo. Então se não fosse o João Paulo hoje, seriam uns 4-0 ou 4-1, talvez o resultado mais correto. Mas o que fica é essa irresponsabilidade do Soteldo, que vai ser punido agora. Ah, mas não adianta afastar, a gente precisa dele. Desse Soteldo aí não precisa. Precisa daquele que entrou contra o Grêmio. Mas qual o Soteldo verdadeiro agora? Eis a questão. A gente vai ficar agora numa análise, sabe, numa sessão de terapia aqui. Que Soteldo é que vai jogar pelo Santos? É brincadeira, né? É brincadeira. O Santos é muito grande para esperar por ele. Que já foi bom jogador até, mas esse comportamento dele é patético. Prejudicou o Santos tremendamente. O próximo jogo é um jogo de confronto direto de novo. Santos e Cruzeiro na Vila. O Cruzeiro empatou com o Bragantino, jogando mal. Certo? Então vai ser um jogo terrível na Vila no dia 14 de setembro, na volta da data FIFA. Até lá, que semana que o Santos vai viver? O Santos precisa apressar as escalações do Silveira, atacante uruguaio, e do Morelos, atacante colombiano. Esses caras vão resolver de imediato? Acho difícil. Eles vão ajudar? Até acho, mas não sei se vai dar tempo. Então o Santos é obrigado a ganhar do Cruzeiro e do Vasco. O Santos não pode tropeçar. E do Bahia, né, que também tá. A tabela do Santos. Cruzeiro, Bahia e Vasco. Nesses 9 pontos, o Santos tem que fazer 7, cara. O Santos é obrigado a fazer 7 pontos nesses 9, para evitar qualquer tipo de problema. Situação muito difícil, meu caro Ricardo Capriotti. Muito, muito difícil. Não é fácil não, viu? Vai ser muito duro, até porque os outros times estão reagindo, não é? O América de Minas esboça aí uma reação, o Vasco está contratando, Bahia está se mexendo. Enfim, o Santos vai ter muitas dificuldades. Um elenco que aparentemente, né, tem alguns jogadores muito indolentes, né? O Soteldo é um indolente da bola. É um indolente. E olha, ele não estava fazendo um jogo ruim não, Pretzel. Ele tava lá tentando, né? Não tava fazendo um jogo ruim. Sim. Tava ali tentando, pelo lado esquerdo ele tava dando trabalho. Mas ele me arruma uma expulsão bizarra como essa. Aí não dá, aí tudo que ele fez vai por água abaixo. Aí não tem jeito. Bom, Pretzel, vamos fazer o seguinte, 8h42, daqui a pouquinho a gente deve ouvir o técnico Diego Aguirre, não é? O Bruno Migliozzi tá em cima aí, não é? Você tá de olho aí, já o Aguirre vai falar, não é, Bruno? É isso, Capri, seguimos na expectativa, ainda não apareceu na sala de coletiva o técnico Diego Aguirre, na sequência ele fala no apito final. O Capri, então já. Capri, se tu me permite aqui, o Milton Signorini, o Pretzel está tentando passar um pano, dizendo que a rodada até foi boa para o Peixe, mas foi mesmo, porque eu explico. O Bahia empatou com o Vasco. O Vasco só somou 1 ponto e o Vasco está 4 pontos atrás do Santos, mesmo com um jogo a menos. E o Bahia, se ganha do Vasco, o Bahia vai a 24. E o Bahia teria mais vitórias que o Santos e um saldo melhor. A situação já ficaria dramática com 3 pontos a mais. Óbvio que o empate foi bom. Outra, Cruzeiro, Corinthians, Inter e Goiás. Todos eles empataram. Todos só somaram 1 ponto. Cada um somou 1 ponto, é verdade, mas eles estão 5 pontos à frente do Santos. Eles não abriram 7 ou 8. Então a rodada acabou sendo boa. Dos males o menor, com essa atuação fraquíssima do Santos. Claro, não, poderia ter sido... Tá ruim. Exato. Não tá bom, mas poderia estar ainda pior, né? Ainda pior. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos escolher o melhor em campo, craque Bandeirantes, de América de Minas 2, Santos 0. Michel Lopes, agora é com você. O craque do jogo. E aí, Pretzel, quem foi o cara do jogo, hein? Pra mim, disparado. Juninho, 35 anos, o dono do jogo hoje. Que saúde ainda. Joga, marca se precisa, passa, conclui e fez um gol de cabeça no meio de 3 grandalhões. Juninho.
Juninho, é o voto do Alexandre Pretzel para o melhor em campo, craque Bandeirantes. Para você, Bruno, quem foi o melhor em campo? Assina embaixo, Juninho, grande nome, o capitão do América e grande jogador desse time. Juninho, melhor em campo, craque Bandeirantes, de América 2, Santos 0. O apito final volta já já e daqui a pouquinho para ouvir o Diego Aguirre, hein? E na sequência, vamos falar do clássico Corinthians e Palmeiras. A reportagem Bandeirantes vai trazer todos os detalhes lá dos vestiários da Neoquímica Arena no empate por 0-0 no Derby paulistano. Até já. Meu amigo, procurando um lugar para realizar o seu evento corporativo com muita natureza? O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para a sua empresa, com uma estrutura completa que inclui salas de reuniões, auditórios e espaços ao ar livre. Você pode ter certeza de que seu evento será um verdadeiro sucesso. E eu apresento, hein? E para facilitar ainda mais, o Terras Altas Resort é muito próximo da cidade de São Paulo. Terras Altas Resort, seu ponto de conexão com a natureza. Informações pelo telefone 98786-0302. Repito, 11, né? São Paulo. 98786-0302. E descanse. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final. Oferecimento: Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na cata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na cata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na cata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. O sucesso do seu evento começa pela escolha do lugar certo. O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para encantar os seus convidados. Imagine realizar o seu evento ou reunião em um ambiente rodeado pela natureza, em salas equipadas com tecnologia de ponta para atender às suas necessidades. E o melhor, a poucos minutos de São Paulo. Faça hoje mesmo a sua reserva pelo 11 98786-0302. Terras Altas Resort, o seu ponto de conexão com a natureza. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 21889000 ou pelo site braspress.com. Eu, Zeca Camargo. Eu, Glenda Kozlovski. Esperamos você no Melhor da Noite, o novo programa da Band. Vem que tá demais. Boa! Aqui tudo é assunto. De segunda a sexta a gente leva informação, emoção e muita diversão. Tudo em um só programa, ao vivo. Claro que a participação de uma inteligência artificial não poderia faltar, né? Melhor da Noite, de segunda a sexta, 8h30 da noite na Band TV. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Oferecimento: Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você.
São 8 horas e 49 minutos no apito final da Bandeirantes. Apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Depois de América de Minas 2, Santos 0. Ei, Peixão, tá difícil a vida do Santos, hein? Tá difícil a vida do Santos. Desse jeito vai cair o Santos. Não é possível. Alô, presidente Andrés Rueda. Precisa se mexer aí, presidente. Antes do caos. Não permita que o Santos, com essa história fantástica, maravilhosa, visite a Série B, presidente. Vamos lá, presidente Andrés Rueda. Acorda aí, presidente. O Santos precisa de um chacoalhão. Ô, Pretzel, tá pronto aí pro gabarito? Daqui a pouquinho vai falar aí o Diego Aguirre. Sempre as notas vão ser complicadas. Tá. Então, vão ser complicadas as notas? Bom. Bom, você falasse pra mim que um Cebosa, aí eu ia ficar maluco. Mas eu tava esperando o teu conceito. Tu é um jurado de nota, eu tava esperando o teu conceito. Ainda bem que tu concorda comigo. Pela primeira vez. Hoje não tem como, né? Vamos lá então, atenção. Atenção, Michel Lopes, sobe o hino do América, Michel. Nota do goleiro Matheus Cavicchioli, Pretzel. Não teve muito trabalho, 6. Matheus Henrique. Tava jogando bem, 6,5. Saiu pra entrada do Júlio. Pior, 5. Ricardo Silva. 6. Iago Maidana. 6,5. E fechando a defesa do América, o Danilo Avelar. 6. Meio de campo do América teve Rodriguinho. 7. Breno. 5. Saiu para a entrada do Casares. O Casares ele deu um 5. Emanuel Martinez. Esse cara é bom jogador, hein? Tem acompanhado ele desde a época do Mancini, 6,5. E o Felipe Azevedo? Felipe Azevedo deu o passe pro gol e perdeu um gol incrível. Mas foi bem, 6,5. Javier Mendes. 5,5. Nota do Varanda, Rodrigo Varanda. 7. Base do Corinthians, hein? 7. Saiu para a entrada do Renato Kaiser. O Renato Kaiser não entrou mal, ficou muito tempo parado, 5,5. O Varanda teria lugar nesse time do Corinthians hoje, Pretzel? No elenco, sim. Para compor elenco. Para compor elenco, sim. Nota do Juninho. 8. Quanto? 8. Melhor em campo, craque Bandeirantes, Juninho, autor de um dos gols do América de Minas sobre o Santos. E o técnico Fabian Bustos? Simplesmente engoliu o Diego Aguirre. 7. Vamos lá então, às 8h52, Michel Lopes, pode mudar o hino aí. Oi! Diego Aguirre. Opa, então vamos lá. Vai falar já o gabarito do Santos, hein? Agora fala Diego Aguirre. Apresentamos um bom futebol. A verdade é que esperávamos outro jogo, outro jeito, outra presencia de Santos mandando no jogo y luchando por la victoria, cosa que no aconteció. Solamente no segundo tiempo tuvimos alguna situación, mas fue muy pobre la presentación que tivemos. Aguirre, boa noite. O Santos, que quando tinha a bola no pé, a impressão que tinha era que a bola morria. O Santos foi previsível que o Santos não conseguia acelerar o jogo. Jogadores como o Mendonça não conseguiam fazer um domínio de bola. O Lucas Lima também muito abaixo. Eu estou citando esses dois jogadores porque, teoricamente, são jogadores que se depositam um pouco mais de expectativa para levar essa bola ao Marcos Leonardo. E isso não chegou. De que maneira você imagina que é possível solucionar isso? Foi uma noite atípica deles? Ou você acredita que talvez mudanças de peças possam ter que acontecer para que esse Santos ganhe um novo corpo? Sin falar de nombres ni de ninguém, eu prefiro falar del equipo que no funcionó y son momentos que a pesar de las dificultades tenemos que tener calma, tenemos que pensar en buscar soluciones
vamos a ter 10 dias ou 11 dias para o próximo jogo e nós temos que melhorar muito. Vamos a ter um jogo em casa que é decisivo, que temos que ganhar sí ou sí, mas jogando como hoje tá difícil. Tá? Nós teremos que aprender do jogo de hoje para que não volte a acontecer e prepararnos, tentar deixar atrás. Sé que foi uma derrota dura, mas esto continúa y tenemos mucho para frente y tenemos que transmitir buena energía y pensar en ganar el próximo juego. Eso es la primera solución. Más cómo vamos a ganar, tenemos que mejorar mucho el nivel del equipo. Fue una noche que entiendo que ninguém gostou do que aconteceu no campo. Agui, mais um. Eu queria perguntar para você em relação ao Soteldo. Pela segunda vez na temporada, o Soteldo é expulso no final de uma partida de uma forma infantil, de uma forma totalmente desnecessária. Como controlar o psicológico desse jogador? Como fazer para que esse jogador entre na linha e desempenhe o futebol que nós sabemos que ele tem, mas por muitas vezes ele tem atitudes como ele teve no jogo de hoje, como teve na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, em que ele foi expulso e deixou o time na mão. Como controlar o Soteldo? No, fue una cosa, una reacción que no se justifica. Prácticamente en el último lance de juego, esas cosas no pueden acontecer. Tenemos que también trabajar en eso y que no gane el desespero o el nerviosismo cuando las cosas no están bien, porque precisamos de todo y ahora vamos a perder a Soteldo, que es un jugador muy importante, que venía con una lesión, prácticamente no entrenó la semana, recuperamos él con la expectativa de poder ganar un juego, un final, y es lamentable, mas tenemos que trabajar también en los aspectos psicológicos para que não aconteçam essas coisas. Ô, Agui, eu quero abordar com você 2 temas, né, porque a gente sabe que também não vai poder estender muito a coletiva. O seu sistema defensivo é um grande calcanhar de Aquiles, não só seu, mas como de outros treinadores que passaram por aqui. A bola aérea, a dificuldade de se evitar, se tomar gol. O Santos passa todo o jogo tomando gol desde junho. O Santos tem foi o primeiro jogo do Turra, um 0-0 contra o Bruno e já eliminado da Sul-Americana. De lá para cá, todos os jogos a zaga toma gols. O que dá para fazer? Você está tentando aí um terceiro zagueiro, jogando mais de lado, que é o Joaquim. Não sei se você pensa em deixar os 3 centrais ali por dentro e ter 2 alas. E o Rincon é um bom volante, isso é perceptível, mas nitidamente também parece que sofre ainda com a condição física. Não sei se você tem essa percepção. De que maneira é possível tentar resolver os problemas do setor defensivo? Sí, trabajando, obviamente, y tenemos que buscar soluciones. Mas yo prefiero hablar del equipo, de todos, no solamente de la defensa o de ataque. No somos un equipo y todos tenemos que intentar mejorar para que no acontezcan errores, y para eso tenemos que trabajar. Tengo que mantener, como falei, la calma, la derrota y procurar ganar el próximo juego, dejar atrás. Tengo que dejar una enseñanza de esto que aconteció para que no vuelva a acontecer. Obviamente que estamos con preocupación porque lo que presentamos hoy no fue lo que imaginábamos, no fue lo que pensábamos, no fue lo que falamos, no fue lo que trabajamos. Entonces fue un juego difícil porque nada dio cierto. Capri, então tá aí a palavra do técnico Diego Aguirre após a derrota em BH para o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, 2-0 no placar. Boa, Bruno.
Ô Pretzel, o Aguirre não gostou da expulsão do Soteldo. Sim. E na saída do jogo, na saída do campo de jogo, ao final da partida, o João Paulo também criticou o Soteldo. Claro. O João Paulo, que é o capitão do Santos, também criticou a atitude do Soteldo. Eu não sei, alguma coisa vai ter que acontecer com o venezuelano aí, porque ninguém gostou. Foi ridículo, o Soteldo foi ridículo. O Soteldo não poderia mais vestir a camisa do Santos. O Santos, que teve o maior time da sua história, peguem todos aqueles jogadores, algum deles desrespeitou o Santos alguma vez na história. Os maiores do mundo, inclusive o Pelé, algum deles, em alguma vez vocês viram desrespeitar o Santos, ter uma atitude desse tipo. É que hoje a lei está do lado dos jogadores, eles podem tudo, né? Nada acontece com eles. Não que eu queira alguma coisa contra, é que esse tipo de coisa, basta não escalá-lo. O Aguirre até condenou a atitude do Soteldo, mas disse assim, ele passou uma semana que ele ficou machucado e tal, se recupera, quer dizer, não minimiza, não escala mais, só isso. Sem o Soteldo é mais difícil, não sei se é mais difícil, talvez não seja. Escala 11 operários, então, ou 10 operários e mais o João Paulo, mas que corram e comam a grama, pelo menos com um mínimo de organização. Mas o Aguirre, pelo menos, é totalmente apático na entrevista, né? Admitindo que o time foi um horror, admitindo. Mas só que isso eu, tu e o Bruno Milhozzi, o Michel Lopes e o Gambassi, nós 5 a gente fala, né? Olha, o Santos tem que ganhar o próximo jogo. Dá licença, né, cara? Pô, que coletiva é essa também? Pô, é brincadeira, cara. Uma escalação patética, né? O Felipe Camargo, que estava nas perguntas, muito boas perguntas, como sempre, que ele acompanha o Santos há anos. Mas é brincadeira as respostas do Aguirre, que é um cara correto, viu? O Aguirre passa honestidade, é um profissional correto, mas o que ele fez hoje, depois de uma semana de treinamento, foi um monstrengo, cara. Um monstrengo. Ele esperou tomar 2-0 para colocar o time no ataque, né? Pelo menos ele admitiu isso. Mas só não dá para persistir no erro. O Santos vai ter 11 dias para trabalhar. Será que isso é bom? Será que não era melhor ter um joguinho já na quarta-feira? Porque ficar treinando e não apresenta nada novo, aí também é complicado, né? Por isso que a entrevista dele também não foi legal. Pelo menos ele admitiu que o time foi um horror, mas também por responsabilidade dele, né? Que tentou 2 formações horríveis para tomar 2-0 e aí para fazer o que ele deveria ter feito desde o início do jogo. Não, é uma vergonha aí o Soteldo e uma pena, não é, que o Santos tenha tanta dependência desse jogador. E olha, ele vestir a camisa 10 do Santos com esse comportamento é um assinte, é uma aberração, é uma vergonha. É verdade. O Soteldo, com esse comportamento, vestir a 10 do Santos, é um tapa na cara do torcedor santista, que viu simplesmente Edson Arantes do Nascimento usar essa camisa. A 10 do Santos tem que ser entregue a jogadores que amam o clube, a jogadores responsáveis, a jogadores que têm um comprometimento com a instituição. Essa não é uma camisa. Essa é um símbolo do futebol mundial. Vestir essa camisa tem que ser orgulho de qualquer jogador que passe pela Vila Belmiro. E não atitudes como a do Soteldo de hoje. Atitude medíocre, contestada pelo treinador e pelo capitão do time. E resta saber o que vai acontecer com ele. Não vai acontecer nada. Se o capitão reclamou, se o treinador reclamou, o que é que vai acontecer? Mas tem que multar, tem que ser alguma coisa tem que acontecer, eu acho que ele tá preocupado. Quer dizer, a direção tem que dar uma resposta para a torcida, porque não pode acontecer isso. O jogador que veste a 10 do Santos, esse cara tem que ter a consciência de que essa camisa, ela é imaculada. Essa camisa precisa ser reverenciada e não ter essa atitude bizarra que teve o Soteldo no final do jogo de hoje. É uma vergonha o que aconteceu hoje e eu espero que a direção, que o Galo, que todo mundo aí possa dar uma resposta para o torcedor santista do que vai acontecer com o Soteldo, porque não é a primeira vez nessa temporada, ele é reincidente e alguma coisa precisa acontecer, mesmo com o Santos, infelizmente, lamentavelmente, precisando ainda da condição técnica dele. Não estamos falando de um craque, né? Estamos falando de um bom jogador. Mas o Santos, infelizmente, depende de um bom jogador hoje para continuar sonhando com a permanência na Série A. O Silas Oliveira lembra que eu falei antes do Soteldo entrar, que ele joga no time do Santos com o pé nas costas. E é verdade. O Soteldo, tecnicamente, comprometido, bem fisicamente, joga fácil no time do Santos. Aquele Soteldo da época do Sampaoli
Joga fácil. O Soteldo que entrou contra o Grêmio, joga fácil no time do Santos. Esse Soteldo irresponsável que entrou hoje, esse não. Esse não. Esse é isso que o Capri tá dizendo. Um cara que veste a 10, esse não pode jogar. Então é o seguinte, ó, eu tava falando no cara comprometido e íntegro, ponto. Existe esse jogador? Se existir esse jogador, ele joga com o pé nas costas. Se ele continuar com esse comportamento indefensável e absurdo, ele não pode mais jogar no Santos, são coisas diferentes. Tem bola e tem comportamento. Quantos craques que a gente já viu? Gênios da bola que tinham comportamentos indefensáveis. Já vimos vários. Vários. Mas não íamos contra a técnica do cara. Na situação que o Santos está hoje, o Santos precisa de 11 gladiadores. Lutadores, cara. Que deem o sangue pelo time, porque tecnicamente o time é fraco. Então o Santos precisa de competição. Mas também precisa que o treinador ajude, precisa atacar também, precisa agredir o adversário. Agredir no sentido de atacar, de ser ofensivo. De tentar fazer gols, porque o Santos precisa ganhar. É isso. É isso. A entrevista do Aguirre, o Aguirre é abatido. Mas hoje ele colaborou bastante colaborou bastante para a derrota, porque depois de uma semana de treinamento, olha, o time do Santos hoje foi risível, e tem mais 2 para estrear também. Chega também, né? Porque não adianta ficar empilhando o jogador e não tem time, né? Mais 2 para estrear, o Silveira, atacante, e o Morelos. O Morelos vai chegar em forma, Bruno, porque ele tava sem jogar, né? Tomara que chegue, né? Pois é, ele vai estar sem jogar já faz uns 3 meses. 3 meses, então será que ele vai ter condição contra o Cruzeiro? São 11 dias, né? Tomara. É um cara jovem, né? Tomara. E é bom jogador, sim. Tomara. Vamos lá. Essa é a esperança. A esperança sempre é quem não joga. É quem tá fora. Será que vai dar resultado? Tomara que dê. Mas o Aguirre hoje, pelo menos admitiu que o time não jogou nada, mas com a forte colaboração dele hoje, com a escalação terrível que ele colocou em campo. Muito bem, vamos pro gabarito do Santos então, Prédio? Vamos lá. Vamos completar aí, porque a gente ia começar o gabarito do Santos quando o Aguirre começou a entrevista coletiva dele. São 9h06. América de Minas 2, Santos 0 no apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vamos com a nota do goleiro João Paulo. João Paulo, 7. Joaquim, 3. Foi embora para a entrada do Soteldo. Ó, se ele não fosse expulso, eu daria 5,5 para ele, tá? Como ele foi expulso, a nota dele cai vertiginosamente. 1. Quanto? 1. Não, pera aí. O cara viajou, pegou o avião, concentrou, comeu no hotel, foi pro estádio, trocou de roupa, fez o aquecimento, entrou em campo, jogou, foi expulso de maneira bizarra. E o senhor dá nota 1? 1. Não. É 0 pra ele, Pretzel. Ah, bom. Eu achei que tu ia concordar. Como é que o senhor dá nota 1 pro viu, Soteldo? Eu dei nota 1 porque ele ainda correu e tocou uma outra bola. Né? Fez um bom trabalho com o Júlio Furque em determinado momento. Então, o comportamento dele, eu ia dar 5,5 pra ele. Que pra quem entra pra jogar 20 minutos até não é uma nota ruim. Agora, depois do que ele fez, aí é uma nota 1. João Basso. Esse tem um discurso interessante, hein? Eu gosto do jogador que se pronuncia bem e tudo mais. Hoje ele foi amassado também. 4. Alex. Nossa, 3. Alex Bom é o campeão brasileiro de 2002. Não. Esse é o zagueiro bom. Nada contra esse menino, mas hoje ele perdeu a bola do primeiro gol de uma maneira bizonha. E estava sempre fora do lugar hoje. 3. Dodô. 5. Meio de campo do Santos teve o Rincon. 4. Ó, falaram aí, né, da condição física do Rincon, o rapaz, quem é o repórter que fez as perguntas? Felipe Camargo. Felipe Camargo. Boas perguntas do Felipe Camargo muito lá, bom. Muito boas perguntas do Felipe Camargo. E o Felipe perguntou fez exatamente esse questionamento sobre a condição física do Rincon. Precisa ver se vai dar tempo, né, dele se condicionar fisicamente até o fim do ano, né, porque precisa pra ontem uma condição física boa, né, Pretzel? Faltam 16 jogos e o Santos tem 2 jogadores para estrear ainda. Os caras têm que chegar e jogar, porque senão não vai dar tempo de escapar. Eu tô concordando contigo, o Rincon é bom, mas se fisicamente ele tiver mal, tira do time, então. O Santos precisa de 10 operários. Entenda o que eu tô dizendo. Precisa de 10 caras, ó, no ápice físico. Porque se não dá na bola, tem muito time que não dá na bola, vai no físico, vai no comprometimento, vai na raça.
pra tirar o time da zona de rebaixamento. Ganha de 1-0, né? Uma bola aérea, sabe? Hoje o Santos não teve nada, cara. O Jean Lucas, a nota do Jean Lucas vai ser boa, mas hoje ele saiu, pô, ele vai sair direto pra ambulância, cara, porque é impressionante que ele correu, ele saiu exausto. É um negócio impressionante, Capri. Então vamos lá, Rincon 4. Rodrigo Fernandes. Rincon 4 e agora o Rodrigo Fernandes. É a escalação terrível, né? O monstrengo, 3 pro Fernandes. Foi embora para a entrada do Júnior Caissara. Não seria pior, mas também não acrescentou muito. 4. Lucas Lima. Nossa, 3. Oh, meu Deus. Pô, eu esperava mais o Lucas Lima, viu? Mais ajuda aí. O Lucas Lima... Oh, meu Deus. Ei, Lucas Lima, ajuda aí. Dá uma força pro Santos, Lucas Lima. Ele saiu para a entrada do Júlio Furque. 6. Jean Lucas. 7. Esse rapaz aí tem vontade, viu? Se todo mundo tivesse a vontade do Jean Lucas, o Santos ia se salvar, rapaz. Esse cara, ele luta, ele chuta. Como ele chuta bem esse rapaz? Chuta bem. Ele tá em todos os lugares do campo, cara. Ele, sabe, ele teve um lance que ele não conseguiu voltar porque ele não se aguentava mais, cara. Ele correu tanto, ele jogou sozinho no meio de campo, cara. Mendonça. 2. Quanto? 2. Mas ele corre também, Isso, por isso, 2. Tá bom. Foi embora pra entrada do Wesley Patati. O Wesley Patati tem que tomar cuidado com o menino, viu? Porque ele é bom. Eu já fiz jogos dele na base, só que base é uma coisa, profissional é outra. Mas ele entrou numa fria hoje, entrou no Polo Norte hoje o Patati. 3. Só trazer o Patatá pra fazer dupla com eu não ia aí. falar sobre isso. Essa é fraca, hein? Eu deixei essa pra ti, fraca, porque eu pensei que ia ser fraca, eu deixei pra ti essa. Meu. Entendi. Você não quis pagar o mico, né? Tá certo. Vamos lá. Que nota então do Patati? 3. E do Patatá? 2. Mas aí nós não podemos reativar a dupla do Santos Patati e Patatá. Por isso então a gente já interrompe. Patatá tem que ser nota 8 pra dar uma equilibrada aí na dupla. É que a gente já interrompe já esse negócio. Tá. Marcos Leonardo. Cara, Marcos Leonardo. Que gol que ele perdeu. Não, ele perdeu um gol e foi o único lance dele, porque ele não jogou, né, praticamente. E assim, ó, tem jogador bom, ele não é ruim, ele é bom jogador. Só que o momento é tão ruim que ele acaba se afundando com o resto também. Esse jogador tinha que ser negociado imediatamente, porque ele corre o risco, ele queria ser e não conseguiram. Porque ele corre o risco de valer cada vez menos por causa do time e por causa da gestão. Esse é um problema do futebol. Hoje a nota dele vai ser baixa. 3. Muito bom. Nota do Diego Aguirre, técnico santista. 2. Quanto? 2. Pra melhorar, hein, Aguirre? Oh, meu Deus. Arbitragem do jogo. Nota de Leandro Pedro Voaden. Não comprometeu e outra. Ele não expulsaria o Soteldo se o Soteldo ficasse quieto. Já tinha tomado o amarelo. Aí ficou ali ficou xingando um monte de coisa, aí não adianta. Vermelho. É que nem o amarelo do Hulk ontem. O amarelo do Hulk ontem foi bizarro. E o Hulk ainda tentou se justificar. Um jogador, sabe, desse tamanho, acha que é o cara, que é o dono do apito. O Flávio de Souza ontem chegou a ver o cartão do Hulk ontem, Capri? Só pra lembrar, ele tava pendurado. Eu vi, foi bizarro. Ridículo. Tomou o terceiro e não enfrenta o Botafogo. Só isso. Apenas isso. Ridículo. Assim como o Anderson Daronco foi ridículo hoje não expulsar o Maicon direto na entrada do Ender, que ele teve que ir lá no VAR. São umas coisas assim absurdas que a gente vê, não é? É jogador com comportamento bizarro, árbitro com comportamento bizarro. Vou falar, viu? Não é fácil, não. Valeu então, Pretzel. Deixa eu só pegar o destaque final do Bruno Milhose, eu já vou te liberar também. Vamos juntos. Lá, Bruno, destaque final conteúdo do Santos, exorbitante, aí, as últimas informações. Até as 10 se tu precisar. Exorbitante. Que já a gente vai ouvir aí o Pedro Ramiro e o Gustavo Soler, porque as coletivas foram quentes também lá do Vanderlei Luxemburgo, do Abel Ferreira, então a gente vai com o trabalho lá do Clássico e do Derby. Então vamos lá, o seu destaque final. Vamos lá, Bruno.
Vamos lá, Capri, começando com as informações do Santos, que agora com essa data FIFA só volta a campo na quinta-feira do dia 14, contra o Cruzeiro, jogo na Vila Belmiro, e vale destacar que o Santos tem uma sequência muito complicada, porque é só confronto direto, depois pega o Bahia na segunda na Fonte Nova, e ainda tem o jogo contra o Vasco da Gama na Vila, tudo isso no mês de setembro, mês agitado, e o Santos tem uma sequência decisiva pela frente. Já o América volta a campo na sexta-feira do dia 15, na Arena Pantanal contra o Cuiabá, os próximos passos dos dois times que seguem na zona do rebaixamento, Capri. Agora, na verdade, todo jogo vai ser decisão pro Santos. Todo jogo vai ser decisão, porque o time tem que chegar a 45. A conta é simples, é chegar a 45 pontos, precisa de 24. Então, todo jogo vai ser decisão. O Santos precisa fazer 24 pontos, coisa que não fez até agora, fez 21. Ele tem que ter um desempenho melhor do que teve até agora. Então, essa é a conta do Santos. Então, todos os jogos daqui pra frente serão decisões. A não ser que o Santos ganhe os próximos 9 jogos aí, na sequência, aí o resto tudo bem, aí depois tá tudo certo, mas daqui pra frente é tudo decisão. Bruno, bom descanso, até amanhã, hein? Valeu, Capri, até amanhã na sequência da programação da Rádio Bandeirantes. Um abraço. 9h15, marcou o quinto sinal. Pretzel, amanhã, Esporte em Debate, a gente vai falar muito mais desse momento lá do da Santos pizzaria, aí. né? Pizzaria. Amanhã estaremos na pizzaria 1900 a partir das 7h30 da noite, tá bom? Vai ser uma honra. Essa matemática que a gente estava fazendo, o Santos tem que fazer 50% dos pontos. Não é fácil, Nossa. hein? Não é fácil, não é fácil. É que a companhia tá ajudando, né? Porque tá todo mundo puxando para baixo. Aí tá ajudando. Só que as rodadas estão passando e tá ficando muito igual. Só que esses times daqui a pouco podem ganhar. E o Santos pode não ganhar. Claro. Aí é que tá o detalhe. Não dá para depender dos outros. O Santos tem que fazer 24 pontos, o que não vai ser fácil. Grande abraço, Capri. Obrigado sempre. Um abração para toda a nossa audiência. Valeu, Pretzel. Alexandre Pretzel e o destaque final da Opinião Bandeirantes depois de América de Minas 2, Santos 0. São 9h16. Atenção, hein? No apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vamos até às 10 da noite e já, depois do intervalo, o que é que tem? Tem! Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras, o derby desta tarde na Neoquímica Arena, que terminou empatado por 0-0, mas o jogo foi quente, não é? E o pós-jogo também. Então daqui a pouquinho a gente vai trazer para você o trabalho do Pedro Ramiro e do Gustavo Soler e os bastidores, os vestiários de Palmeiras e Corinthians. Não saia daí, a gente volta rapidinho, até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 21889000 ou pelo site braspress.com. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda.
O sucesso do seu evento começa pela escolha do lugar certo. O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para encantar os seus convidados. Imagine realizar o seu evento ou reunião em um ambiente rodeado pela natureza, em salas equipadas com tecnologia de ponta para atender às suas necessidades. E o melhor, a poucos minutos de São Paulo. Faça hoje mesmo a sua reserva pelo 11 98 786 0302. Terras Altas Resort, o seu ponto de conexão com a natureza. Muita gente quer saber como é o trabalho de um narrador. A gente grita, a gente se emociona, a gente olha a história acontecer em um único passe, em um único lance, em um único gol. A gente olha a história acontecer numa fração de segundos. Mas o que um narrador e você têm em comum? A gente palpita, a gente vive o momento. Na Estrela Bet, você tem os dois. Jogou, brilhou. Eu, Adriano Paixão, vim te convidar para assistir uma peça de comédia. Ah, legal, mas qual? Pois é, o nome é esse mesmo, Uma Peça de Comédia. Em cartaz no Teatro Itália Bandeirantes, com texto e direção de Dan Rosseto, que também divide o palco com Adriano Paixão, eu, André Greco, Lia Antunes, Miriam Palma, Juan Albertini e Viviane de Oliveira. Toda quinta às 20 horas até 14 de setembro. Vendas pelo Simple nas bilheterias do teatro. Realização, Aplauso, Lujbe, Cão Bravo e Cutucada Cultural. Vem rir com a gente, afinal é uma peça de comédia, né? Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. São 9 horas e 20 minutos no apito final da Bandeirantes, o melhor pós-jogo do rádio esportivo do Brasil. Já falamos aqui da derrota do Santos para o América de Minas por 2-0, a transmissão Bandeirantes do Pedro Martelli, os comentários do Alexandre Pretzel, reportagens do Bruno Migliozzi. E agora com Pedro Gambassi, nós vamos ao trabalho do clássico, do empate por 0-0 entre Corinthians e Palmeiras, jogo que o Ulisses Costa transmitiu na Bandeirantes com os comentários do Cláudio Zaidan e as reportagens do Gustavo Soler e do Pedro Ramiro. Os vestiários foram quentes, né? O jogo foi quente também, apesar do empate por 0-0. Foi um jogo ali, mas não foi um grande jogo, assim, aquele grande jogo, mas foi um jogo disputado, intenso, porque não dá pra perder clássico, não dá pra perder derby, não é? E depois do jogo, claro, os vestiários ali ainda em polvorosa. E a gente vai começar com o trabalho do Pedro Ramiro, que vai falar do Corinthians, vai ouvir aqui Vanderlei Luxemburgo, daqui a pouquinho na sequência o Gustavo Soler com os vestiários do Verdão, Abel Ferreira, mas primeiro o mandante, primeiro o Corinthians. Então eu chamo você, Pedro Ramiro, com as informações do Timão e o trabalho nos vestiários da Neoquímica Arena depois de 0 pro Corinthians, 0 pro Palmeiras. Diz aí, Ramiro! Fala, Capri, um abraço pra você, um abraço amigo ligado na Rádio Bandeirantes, um empate que de certa forma serve até de alívio ao técnico Vanderlei Luxemburgo, que agora atinge 34 partidas sobre o comando do Corinthians. São 13 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. E é importante lembrar que agora inicia uma preparação para as próximas partidas, que inclusive serão muito importantes para um Corinthians que quer escapar de vez da possibilidade de rebaixamento. Isso porque vão ter alguns jogos, inclusive com equipes que estão no G6 do Campeonato Brasileiro, jogos difíceis como o próprio Fortaleza, Flamengo, Fluminense, Botafogo, líder do campeonato, enfim. E o técnico Vanderlei Luxemburgo projetou tudo isso, mas também falou sobre a ausência de alguns jogadores, entre eles o Renato Augusto, que inclusive foi o pivô de uma discussão entre o técnico do Corinthians e o preparador físico Bruno Maziotti. Ele fala sobre esse e outros assuntos na entrevista coletiva. Vamos acompanhar. Como é que você analisa esse primeiro tempo? E também, se me permite uma segunda pergunta sobre o Renato Augusto. A torcida ficou com um ponto de interrogação. Por que o Renato Augusto não estava hoje, Vanderlei? Pô, ficou sem pergunta pros outros, hein? A do Neto é fogo. Pô, um jogo clássico. Primeiro que é clássico, né? É um derby, né? Então é um jogo disputado. Aí você falou que tiveram mais posse de bola, né? Mas o problema deles, eles vão ter posse de bola, que eles tinham um time muito bem treinado. Não foi campeão porque surgiu do nada, porque eles têm um time de bons jogadores, mas a gente sabia sempre que a bola final, onde é que ela ia. Então os zagueiros atuaram muito bem, porque a bola final, eles querem abrir a área e chegar o jogador por dentro, e a bola chegando por fora. E nós tínhamos o posicionamento dos zagueiros muito bem posicionados, né?
Então é normal. Nós sabíamos que poderíamos matar o jogo, teve a bola no primeiro tempo. Eu acho, me perdoe dizer o seguinte, eu gosto de ser bem coerente, às vezes não, porque a discussão, cara, foi falta no Juan. Ontem o Botafogo reclamou de uma situação de falta de ataque e terminou num gol. Falta é falta. Não existe uma outra regra de futebol. Falta é falta. Não existe a falta que eu acho que é ou que não é. Falta é falta no jogo, né? Então, aí... mas também... Ele não deu só aquela, não deixou de dar aquela no Juan, deixou de dar algumas faltas dentro do jogo que existiram, porque é a maneira dele tentar. O Rafael também, Cláudio, é a mesma coisa. Não sei se é uma ordem da CBF para deixar o jogo, ter mais jogo, mais tempo de jogo, então ele deixa as faltas que eles acham que deixa seguir. Eu acho que falta é falta, o que não é falta é falta, e coibir a violência são os árbitros dentro do campo que vão coibir as faltas mais violentas, eles têm que dar a rigidez que merece, né? Eu acho que foi um clássico igual, né? E o Corinthians entrou no clássico externamente já perdendo. E você não entra com o Corinthians perdendo, você entra com o Corinthians sempre acreditando que vai dar certo, que vai conseguir uma vitória. Com respeito ao Renato, cara, eu já venho falando isso há algum tempo, né? E pós-jogos, a gente tem informação do departamento, do que aconteceu no jogo, o desgaste, não aconteceu o desgaste. Então, depois de uma análise interna, tá certo? E com o jogador, chegou-se a decisão que havia uma sobrecarga e que era melhor preservar o jogador de que expor para uma lesão, porque nós temos mais 17 jogos pelo Campeonato Brasileiro, diferentemente de uma Sul-Americana. Então, eu já falei isso algumas vezes, né? Então não fui eu que decidi, não. São colegiados, são a comissão técnica, as pessoas, as informações do departamento, através da análise que tem pós-jogo. Todos os clubes fazem isso hoje, que é bem natural. Mas essa é a informação que eu tenho que passar para vocês. Não existe outra informação. Todo que inventar outra informação, ela não existe. Luchá, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Hoje o Corinthians consegue um empate contra o vice-líder do campeonato, o time que é atual campeão brasileiro. E até um contraste com relação ao próprio Estudiantes no jogo da partida da terça-feira, que o Corinthians acaba levando 30 chutes a gol. O Corinthians hoje, na sua visão, é um time que oscila muito? E você acha que o Corinthians hoje foi o Corinthians do Luxemburgo? Não. Corinthians é do Corinthians. Para jogar no Corinthians, não adianta você achar que tem um time tema técnico que vai... Não, tem que ter primeiro, acima de tudo, a história do clube carregando para dentro do campo. O Corinthians não aceita jogador que não se dedique, que não se empenhe. É diferente. Aqui no Corinthians é diferente. E num clássico, com Corinthians e Palmeiras, você não perde o jogo porque o outro está melhor. Essa é a história do clássico, Corinthians e Palmeiras, do derby. Então, todo mundo achava, não, o Corinthians vai entrar dentro do jogo e fazer o que fizeram. Eu posso falar assim bem claro, nós não jogamos nada contra os Estudiantes e passamos, não jogamos nada, tá certo? Mas a trave estava do nosso lado. Nós temos alguma culpa da trave estar do nosso lado, nós temos passado? Nós passamos. Entendeu? Então, chutaram 30 bolas no gol. Pô, a trave estava lá em algumas delas para nós. E aí? Tem alguma coisa que diz que é proibido acontecer isso no futebol? Agora, nós não jogamos absolutamente nada no jogo contra o... Não jogamos nada contra o São Paulo no primeiro tempo, jogamos no segundo tempo. Então, deixamos de fazer alguma coisa. Então, você pega algumas coisas que você tem referências do jogo. Contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro lá em Minas, contra o Atlético Mineiro aqui. Algumas coisas que você vai... Mas é um time que nós estamos aí ainda ajustando. Muitas coisas acontecendo. Então, eu fiquei satisfeito pela maneira como eles entenderam hoje o que é ser o Corinthians, que é jogar no Corinthians. E jogar um clássico onde não existe o favorito, a não ser teoricamente em função do momento de um clube ou momento do outro, mas dentro do campo não existe favoritismo. Vanderlei aqui, boa noite, tudo bem? Me pareceu um Corinthians um tanto quanto sem criatividade, e o seu jogador, a cabeça pensante, seu melhor jogador, o seu cara mais criador estava na numerada. Estava assistindo o jogo de fora. E houve aquele problema, ele foi um pivô ali daquela divergência sua e do Maziotti antes do Goiás. Ele entra 21 minutos contra o Goiás, fica no Estudiantes em campo, mas claramente ali sem conseguir jogar o jogo dele, e hoje o torcedor vem para o estádio, está assistindo pela TV e o seu melhor jogador não está no campo. Queria saber, depois desses dias todos, não ter esse jogador, o seu principal jogador, num derby dentro de casa, se houve, assim, olhando para trás,
algum erro de alguém, ou se foi simplesmente ou seu, ou do Bruno, ou do Renato, ou de todo mundo de maneira geral. Que análise que você faz para que o Renato, num jogo tão grande, não esteja em campo hoje? Obrigado. Camarada, é complicado, né? Deixa eu te responder com um pouco de paciência que permite, né? Quem disse que eu estou sem falar com o Bruno Mazziotti ou que eu tenho algum problema com o Bruno Mazziotti? Quem falou para você? Quem disse isso? Alguém falou isso? Então, você falou na entrevista passada, que você esqueceu. Então, quer dizer, tem algum problema? Não, pergunta o Mazziotti, não tem problema. Agora nós estamos internamente discutindo tudo que é do Corinthians. Qual o problema de você discutir tudo que é do Corinthians? Qual o problema hoje de você entender, não só no Corinthians, os outros clubes também fazem dessa forma, entender que a exposição, através de análise, que lá o Renato não podia entrar dentro do campo. Que culpa que você quer colocar para alguém? Não existe culpa para ninguém. Acho que a nossa atuação ela foi inteligente de nós termos mais tantos jogos pela frente e preservar um jogador, o elenco. Então, quer dizer, buscar alguma coisa, crucificar ou crucificar fulano, ou Beltano, o departamento desse, o departamento daquilo, porque o Renato ficou fora, não é um pouco demais, cara? Acho que a gente tem um pouco de discernimento, de entendimento, de procurar as coisas com coerência, para poder buscar uma razão, lógica. Eu não tenho nenhum problema com o Bruno, a discussão interna ela existe, não tem um conteúdo, é discussão de trabalho, tá certo? Então, quer dizer, é como se no Corinthians fosse proibido ter alguma coisa que é isso, aquilo, outro, vão matar quem? Não tem que matar ninguém. O Renato estava na arquibancada, eu gostaria, você gostaria, a torcida do Corinthians gostaria, todos nós gostaríamos, mas infelizmente não deu, porque nós, a coisa toda, o Renato em consenso, entendeu que ele foi para jogar contra o Estudiante, foi contra o Goiás, tudo aquela necessidade ali, tá certo? De preservá-lo, de fazer aquilo, de fazer tudo. No momento certo, ele calhou de hoje não ter que jogar, cara. E aí? Quem é que vai morrer hoje? Ninguém, cara. Foi tudo um trabalho interno de comissão técnica de Corinthians, pelos departamentos que ele colocou à disposição de nós e os profissionais de capacidade que tem lá. Vanderlei, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Vanderlei, a pressão sempre existe sobre o treinador. Acho que desde que você começou na carreira você sofre com isso. Mas a pressão, especificamente agora, aumentou demais depois da partida contra o Estudiantes, que você já citou, e depois da coletiva, que muita gente entendeu que a entrevista coletiva não definiu o que foi o jogo. Uma coisa foi o jogo, a outra coletiva. E eu queria saber, com essa pressão aumentada, se você fica nervoso, se atrapalha o seu trabalho, ou se você não liga para isso, se você leva de boa. Como é que você lida com essa pressão quando ela é aumentada por causa de um jogo e, repito, de uma entrevista coletiva? Cara, nada com tanto tempo de janela, né? Cara, dentro do Campeonato Brasileiro, dentro da nossa cultura, quem é que nós vamos execrar a cada clássico, ou a cada derrota, ou a cada... Quem é que vai ser execrado? Que treinador que vai sair? Quem é que vai ser a bola da vez? É assim no futebol brasileiro, ou não é no futebol brasileiro assim? Então a bola da vez foi quem? Tá certo? Agora só um comentário. Aonde vocês viram a minha palestra, tá certo? Em que eu defini que o Renato seria um centroavante. Em momento algum eu defini lá atrás que o Renato seria um centroavante. Quem viu minha palestra, eu jogaria com 2 caras de lado e 4 no meio, com 2 meias mais por dentro ali, porque eu sabia que eles iam jogar por dentro. Onde é que eu defini o Renato como falso centroavante? Em momento algum da minha palestra. Com os jogadores. Você pode perguntar para os jogadores. Então, em momento algum, mas foi analisado como se eu tivesse definido que o Renato ia ser um falso centroavante. No jogo aqui, tá certo? Eu fiz uma situação dessa, porque tinha um complemento. Lá eu não fiz nada disso, do que as pessoas falaram. Mas, cara, nós não jogamos nada. Tomamos um gol com 54 segundos de jogo. Que estratégia que dá certo com 54 de jogo, você tomar segundo de jogo, você tomar um gol? Tá, aí você vai falar assim, cara, contra São Paulo eu falei o seguinte... Se nós tivéssemos perdido de 1-0 no primeiro tempo, seria um emocional diferente. Onde é que eu falei que eu queria perder de 1-0? Quem é que entra em campo para perder jogo? Ninguém entra. Mas se nós tivéssemos perdido para o São Paulo de 1-0, não era um jogo que talvez pudesse ser diferente, como foi lá? O segundo tempo? Que eles tinham assim, se o Corinthians fizer um gol, acabou para nós. A gente tem que sair, mas já com a intensidade que foi. Então, cara, as entrevistas acontecem. As análises externas é que vem a pressão todinha. Quem é que vai ser crucificado por alguma coisa que aconteceu dentro do jogo?
Vai ser quem? Quem é que vai ser mandado embora? Quem é que vai tomar pancada? Quem é que vai ser... foi o jogador que falhou, foi o outro que não sei o quê. É assim o futebol brasileiro, não vai mudar muito, cara. Eu não vou conseguir mudar. Luxemburgo aqui, boa noite. Guilherme Pradella da Rádio CBN. Eu queria falar do sistema defensivo e do sistema ofensivo. Do defensivo, de um jogador especificamente, mas aí não é para generalizar em cima dele, mas a gente viu que o Lucas Veríssimo hoje teve uma partida muito boa e parece que entra na vaga do Murilo, que era titular, e parece que está dando conta do recado. Queria que você fizesse uma análise sobre o desempenho do Lucas Veríssimo num clássico, que é sempre um nível de atuação mais complicado, e sobre o sistema ofensivo. E aí não quero individualizar no nome de um jogador, mas o Corinthians, desde aquele jogo contra o Coritiba, se não me engano, teve 6 partidas e marcou 2 gols. Você está tendo... Que tipo de dificuldades para fazer o time marcar mais gols? É verdade que teve 2 jogos de mata-mata, que também é um tipo de jogo diferente, mas ofensivamente, que soluções você está buscando para o time voltar a fazer gols? Camarada, toda vez que eu estou chegando aqui numa coletiva, está sempre faltando alguma coisa para o Corinthians. Se nós tivesse não faltando alguma coisa, nós estaríamos liderando a competição, seria diferente. Não é verdade? Então, cara, está sempre faltando alguma coisa. O Lucas, eu já disse o seguinte, quando saiu a venda do Murilo, eu falei que nós tínhamos 5 bons zagueiros. Com a saída do Murilo, nós ficamos com 4 bons zagueiros. Eu nunca descartei a contratação do Lucas Veríssimo como uma contratação muito boa para o Corinthians. Até porque são jovens que poderia aparecer proposta, não, o Corinthians se preparou e apareceu a proposta do Murilo e foi embora. E nós temos o Lucas Veríssimo, e temos o Caetano, que é muito bom jogador, e temos o Bruno, quando não joga lateral, joga por dentro, é muito bom jogador. Hoje eu queria enaltecer o Yuri. Se o Yuri fizer isso todos os jogos, tá certo? A bola daqui a pouco vai começar a entrar. Mas o torcedor corintiano quer ver o que ele fez hoje. Sustentou bola, sustentou porrada, dividiu, lutou, tá certo? O L oscilou com boas jogadas, de repente não boas jogadas. Então, cara, nós estamos buscando, nós não estamos parados em busca, tá certo? Então, pegando a sua pergunta, lá atrás, quando nós estávamos tomando porrada, tá certo? A nossa defesa não prestava. O Gil foi achincalhado dentro de um hotel, aí era a defesa. Agora é o ataque. Então, cara, tem sempre alguma coisa negativa. Mas eu estou bem acostumado com isso aí, vou entender sempre as perguntas como elas fazem parte de um processo. Se nós tivéssemos um time totalmente redondo, a gente estava liderando a competição. Luciano, aqui, tudo bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. Agora vai ter a parada da data FIFA, né? Tem bastante coisa para ajustar no time. Como que vai ser essa sequência de treinos na sua avaliação? Vai ser muito bom, né? Uma pena que a gente vai perder alguns jogadores para as seleções, né? Isso é uma coisa, né, que acontece hoje naturalmente, né? Bons jogadores de outros países da América do Sul aqui vão para disputar a eliminatória, então deixa aqui no momento em que você pode estruturar o equipe uma sequência, né? E agora acabou de ser parabéns para ele, né? O Gabriel, né? Gabriel Moscato acabou de ser convocado, quer dizer, então aquilo que eu ia... O Marco já tomou o cartão, quer dizer... Nós vamos dar 2 dias e meio para os jogadores ficarem em casa, eles voltam quarta-feira, porque estão há muito tempo viajando, em concentração e cabeça e uma série de coisas. Então fica em casa um pouco, perturbar um pouco a família, os garotos, as crianças perturbarem um pouquinho eles. E vamos preparar o time. Não é ruim só porque a gente vai poder, se tivesse todo mundo aqui, com certeza a gente prepararia bem melhor a equipe, porque dá para você fazer. Mas vamos trabalhar bem, recuperar principalmente... a parte física, né? Porque um desgaste emocional é a parte física, né? Aqui, Luiz Fabiani da Itatiaia, tudo bom? Tudo bem. Mais recentemente, num clássico contra o São Paulo, também pelo Campeonato Brasileiro, que empatou em 1-1, ainda no começo do seu trabalho, você exaltou muito na entrevista coletiva o fato do Corinthians não ter sido derrotado, que a prioridade naquele momento era o Corinthians não ter sido derrotado. Eu queria saber se esse tipo de mentalidade também serviu para a preparação para esse jogo contra o Palmeiras. Pensar primeiro em não perder para depois começar a pensar na possibilidade de vitória. Não, é isso que eu tô falando. Como é que eu vou fazer uma palestra para o jogador para não perder no Corinthians? Não existe, cara. Não existe. Tem coisas que elas são externas e não tem nada a ver com a gente. Você não acompanha o que a gente faz na palestra, o que a gente fala para o jogador. Então, como é que eu vou chegar, rapaziada, vamos entrar em campo para não perder hoje? Tá certo? É complicado, né? E você fazer isso aqui. Até porque o Corinthians não permite dessa forma. Cara, hoje, especificamente, né? Eu tenho que dar os parabéns aos jogadores porque nós entramos no jogo como azarão.
Essa é a grande verdade. Antes de começar o jogo, nós estávamos lá dentro já saber quanto é que seria o jogo. Um deram goleada disso, goleada daquilo, outro aqui que não sei o quê. Esqueceu que é o Corinthians e o Palmeiras, mesmo vendo um mau momento, é assim, e o Corinthians vendo um bom momento. E ao contrário, o Corinthians vendo um mau momento e o Palmeiras... É assim um derby, entendeu? Então deram antes. Então eu não caminho para isso. Eu não entrei em campo. Agora, se você considerar um empate normal entre Palmeiras e Corinthians ou Corinthians e São Paulo, eu não vejo nenhum problema, é um resultado bem normal. Tá aí a palavra do Luxemburgo, que, como eu disse, agora é um pouco mais aliviado, e inclusive admite até, né, que o Corinthians não atuou bem contra o time do São Paulo na partida da volta pela Copa do Brasil e também na última terça-feira diante do Estudiantes. Outros personagens passaram na zona mista e falaram com os repórteres com o microfone da Rádio Bandeirantes. Entre eles, o goleiro Cássio, que fez uma defesa milagrosa no fim da partida. Vamos acompanhar. Cassião, resultado importante, foi contra o vice-líder, atual campeão brasileiro. Você acha que o empate foi justo hoje? Acho que sim, acho que foi um resultado justo. Poucas chances de gol, mas um jogo muito equilibrado, muito disputado. Foi uma resposta muito boa pelas críticas do jogo do Estudiantes. Apesar das críticas, o Corinthians tem que entender que o Corinthians passou de fase. E a gente tem que ficar feliz por isso, né? Porque se não tivesse passado de fase, às vezes... Cara, joguei muitos jogos assim que... A gente jogou muito bem, criou, chutou na trave, foi eliminado. Às vezes eu não entendo. Ok, nós não fizemos um jogo bom, foi um jogo ruim, mas nós classificamos. E se eu for pegar na história do futebol, quantos times fizeram jogos muito ruins e se classificaram? Então, tipo, a gente perdeu, no meu ponto de vista, perdeu um pouco o foco de, claro, foi um jogo ruim, mas classificou, são 2 jogos, a gente conseguiu fazer a vitória em casa, levar pra lá e conseguiu classificar hoje, conseguiu uma resposta boa, apesar de toda a cobrança, toda a crítica, conseguiu fazer um jogo de igual para igual com uma equipe que já joga junto há muito tempo, uma equipe muito qualificada, muito bem treinada, e eu acho que o resultado foi justo. No primeiro tempo a gente teve a chance de sair na frente, o Everton fez uma baita da defesa, e no final do jogo eu tive a felicidade de defender e evitar o gol. Acho que foi, de certa forma, justo, um jogo muito disputado, com muita luta, mas eu acho que o resultado de empate foi justo. Cássio, durante o jogo você pouco sofreu, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa última defesa, a defesa no finalzinho, você acabou caindo muito bem para o canto esquerdo ali. Queria que você comentasse essa jogada. Acho que consegui ficar concentrado no jogo, né? Acho que é importante, por mais que não venha a bola, você está concentrado e conectado no jogo. Sabíamos que é uma equipe que a gente não... Se a gente for ver quando a gente estava com o jogador a mais que aconteceu. E então é uma equipe muito qualificada, a gente não tem que dar poucas oportunidades, mas aí consegui fazer a defesa. Parabenizar também a todo o departamento médico aí também, que eu tive um problema no joelho e consegui me recuperar a tempo, então o pessoal aí do departamento médico me ajudou a estar apto. Trabalho com o Marcelo, que hoje está indo para a seleção com total mérito, um grande treinador de goleiro, ele e o Luiz, e eu tive a felicidade de trabalhos que a gente repete inúmeras vezes. Hoje eu tive a felicidade de fazer uma defesa parecida com o que a gente faz nos treinos. Tá aí a palavra do Cássio, que se destaca mais uma vez. Ele já havia até conquistado o holofote na partida contra o Estudiantes, quando o Corinthians foi vítima de 30 chutes a gol. E o Cássio fez defesas de pênalti em tempo normal, inclusive até um dado do SofaScore, do início do ano passado até setembro deste ano, ele é o goleiro no mundo que mais fez defesas, portanto o Cássio se destacando bastante. O Corinthians se prepara para as próximas partidas, inclusive vai ter jogo importante pela frente contra o Fortaleza fora de casa. Ainda não é aquele pela Copa Sul-Americana, semifinal da competição. Tem pelo Brasileirão fora de casa na quinta-feira, dia 14 de setembro, depois da data FIFA, que inclusive viu o Gabriel Moscardo ser convocado pela primeira vez agora para a seleção pré-olímpica. Ele que se emocionou bastante quando soube da notícia, ainda no intervalo de jogo. Depois pega o Grêmio, Botafogo, volta a jogar contra o Fortaleza e tem um clássico contra o São Paulo. Timão de olho nesses próximos desafios, depois de um empate contra o Palmeiras. Valeu, Ramiro, valeu. Tá aí o Pedro Ramiro com o trabalho nos vestiários do Corinthians. Vanderlei Luxemburgo, tá pilhado o Vanderlei, hein? Modo pistolão aí do Vanderlei Luxemburgo. Calma, Vanderlei, calma.
Mas é isso, o Vanderlei sempre foi isso, não é? A intensidade do Vanderlei sempre é essa daí, desde sempre. Não seria agora que ele ia mudar o jeito de ser nas coletivas, na relação ali com os jornalistas. Tá tudo certo aí, pelo menos, não é? Por enquanto. O futebol do Corinthians segue pequenininho, segue devendo, mas tá aí, se sustentando fora da zona da degola e na semifinal da Copa Sul-Americana. Vamos então pro outro lado desse clássico, vamos pro outro lado do derby. Quem está chegando agora é o gloriosíssimo Gustavo Soler, que sabe tudo do Palmeiras e vai trazer agora as informações do vestiário do Verdão aqui no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Fala aí, Soler! Fala, Capri, abraço para você e para todo mundo ligado aqui no apito final da Rádio Bandeirantes, 0-0 na Neoquímica Arena. Com este resultado, o Palmeiras agora fica 10 pontos atrás da equipe do Botafogo, líder da competição. O Alviverde, que chegou a 2 anos de invencibilidade em derbys contra a equipe do Corinthians e também a uma marca de mais de 700 minutos sem ter o seu gol vazado por nenhum adversário. São 7 jogos seguidos em que o Palmeiras não leva gol. Mas o técnico Abel Ferreira não ficou satisfeito com este resultado de 0-0 aqui na Neoquímica Arena. Fala aí, Abel. Tivemos um domínio muito grande sobre o jogo, tivemos muitos remates e muitos deles fora da área, porque uma equipa que defende tão baixo tens que arriscar esses remates fora da área, mas a minha sensação e a minha opinião, claro, que é só a minha opinião, perdemos 2 pontos hoje aqui. Bem, tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho da formação ofensiva, que hoje você escolheu ali o Mike na ponta e o Arthur jogando mais no meio ali, né? Uma função que ele não estava fazendo. Ele estava jogando sempre na ponta direita. Você gostou dessa formação? Precisa melhorar o quê? Eu gostei. Nós, quando fomos buscar o Arthur, sabíamos que era um jogador que mesmo no Bragantino e mesmo aqui na formação do Palmeiras jogou em 3 posições, na 11 aberto, na 10 e na 7. Eu, por exemplo, lembro-me de jogar contra o Barbieri e ele a jogar na 7, mas era uma 7 que vinha de 7 para 10, vinha de fora para dentro, jogava, abria corredor para o lateral. Portanto, é uma posição que ele domina, logicamente já não a fazia há algum tempo e sobretudo do lado esquerdo, mas teve um bom desempenho. É verdade que já não fazia essa posição há muito tempo, mas não é uma posição desconhecida para ele. Já no último jogo, se eu não estou enganado, ele entrou para essa posição, já um bocadinho para dentro. Já para ver aquilo que podemos fazer no futuro, arranjar soluções para termos sempre a nossa equipa competitiva, e acho que foi um jogo onde nós tivemos muito volume, mas chegámos ali depois daquela zona 3, chamamos a zona 3 ao último, faltou-nos ali um bocadinho de mais criatividade. Se sobrou em organização defensiva, faltou-nos se calhar hoje um bocadinho de inspiração, porque quando jogas contra uma equipa tão organizada, tão baixa, que te fecha os espaços, que te dá espaços, e só deu praticamente nos últimos minutos, onde nós metemos o Hendrick. O Hendrick entrou muito bem, tivemos a grande oportunidade do jogo, embora o adversário também tenha tido na primeira parte, também uma no final em que o Everton defendeu, mas pelo volume e pelos dados estatísticos, nós, até que haver um vencedor, teríamos que ser nós. Tá bom, boa tarde. Eu queria até começar a pergunta puxando dessa análise que você fez no final, né? O Palmeiras tinha volume, tinha presença no campo ofensivo, mas faltou criatividade na sua avaliação. Isso me chama a atenção porque a sua primeira substituição, o seu primeiro pacote de substituições veio no minuto 78. Queria que você falasse um pouco por que você entendeu que o melhor remédio para resolver essa falta de criatividade era a manutenção do time que estava em campo. Como é que você fez a leitura para aí sim fazer substituições na reta final do jogo? Obrigado. As primeiras que fiz foi para refrescar um menino. Se vocês repararem, o menino, vi que ele fez um remate fora da área que se queixou ali um bocadinho do adutor. Ele tinha tido problemas no adutor, portanto decidi fazer essa substituição mais para refrescar o time. A segunda foi trocar, dar mais frescor ao lado direito, passando o Mike para trás e abrindo com o Breno. Se me perguntasses, se calhar as 3 últimas substituições tinham de ter sido mais cedo, assim muito a frio, digo-te que se calhar não tive ao meu nível de poder ter ajudado mais os jogadores, se calhar metendo-os mais cedo, vendo agora
mas mesmo assim os que entraram criaram a grande oportunidade. O Hendrick acabou por recuperar a bola, saiu em transição, já tinha tido mesmo uma, mesmo no final, já eu não estava no campo, em que eu acho que é o Veríssimo que mete o cotovelo e se o Veríssimo não o para, esse lance poderia ter sido diferente. Mas como te disse, olhando para o jogo todo, tirando essa, vendo agora, por ser mais fácil, não é ser eu aqui fazendo um bocadinho de arquiteto de obras prontas e profeta do acontecido, né? E eu pondo-me nesse lugar, se calhar teria dito ao treinador do Palmeiras que deveria ter metido se calhar estes 3 jogadores, que era o Vanderlei que entrou para nos dar mais profundidade. O Piqueires não nos deu essa profundidade, sobretudo mais no segundo tempo, a repescar na frente como fizemos, trocando o Hendrick pelo Rony e ali no meio o Jonathan fazer um bocadinho o que o Arturo estava a fazer. Agora é fácil, mas se calhar teria dito ao treinador do Palmeiras que devia ter feito substituições mais cedo. Boa noite, Felipe Leite, Gazeta Esportivo. O Palmeiras agora entra numa sequência de que vai descansar para a data FIFA, vai ter 10 dias de descanso. Queria saber de você qual vai ser o foco, a prioridade nesse período de descanso da data FIFA. O que você acha que o Palmeiras precisa trabalhar para ter um melhor andamento na sequência da temporada? Obrigado. Assim, é aqui um 2 em 1. Feliz ou infelizmente, não sei como é que vocês querem ver isso, temos 4 jogadores na seleção: o Rios, o Piqueires, o Veiga e o Gomes. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, depende de onde você quiser olhar. Temos que fazer aqui um 2 em 1. Recuperar os jogadores que têm mais jogos e que têm toques. Como te disse, o nosso menino jogou com um problema, um toque hoje, o Rony também. O Zé também tinha tido ali algumas queixas. É fazer aqui um 2 em 1, manter os nossos processos, melhorar o nosso aspecto ofensivo, mas tem a ver muito mais com o que meter-se, tem a ver com a decisão, tem a ver com a organização, com os movimentos, tem a ver, por exemplo, estou-me a lembrar de 2 lances, uma com o Veiga, 2 do Veiga, que ele sai em transição, tem o Mike ao lado, tem a vantagem ali no Mike, ele demora e depois passa-lhe a bola e já está fora de jogo. Tem outra mesma dele, igual que recuperamos a bola e pode endossar no Zé e decidiu chutar. Estou a falar do jogador mais criativo da nossa equipa, mas isso são detalhes de decisão, e a decisão tem muito a ver com o jogador, não tem a ver com a organização geral da equipa, ou se a equipa tem que melhorar os seus movimentos, não é isso. Tem a ver com, muitas vezes, com um movimento de criatividade, de inspiração. O resto é mantermos os nossos processos, e vamos fazer aqui um 2 em 1, manter a nossa equipa competitiva, melhorar ou continuar a afinar o que temos que afinar, aproveitar para o Arturo também dar-lhe um bocadinho mais de jogo interior e melhorar os nossos atletas, o John pegar mais confiança, poder jogar, poder treinar, o Vanderlei também, o Hendrick, que entrou muito bem hoje no jogo. E é isso, é treinar, não há outra forma. Boa noite, boa noite. Olá. Boa tarde ainda, né? Boa noite, não sei. Você tocou no ponto da entrada do Hendrick. A gente já viu o Palmeiras com o Hendrick e Rony no Paulista, foi campeão assim. Você não tinha o Arthur, agora você não tem o Dudu. Te arruma um problema o Hendrick jogar bem, entrar bem, por causa do posicionamento do Rony para a equipe? Não é um problema de vaidade, nada disso, mas de posicionamento do time, que é sempre muito bem encaixado com o Rony por dentro, fazendo as diagonais, atacando espaço e tal. Boa pergunta. Se eu quiser ser mais audaz e criar mais risco na equipa, como fizemos com o Água Santa em casa, em que eu puxei o Rony, que não é aquele ponta que nos vai equilibrar a equipa, que nos vai dar mais chegada, a mesma coisa se eu puser o Hendrick, porque eu como treinador eu tenho que ver o todo, eu não posso ver só o momento em que nós temos bola. Claro que no momento em que nós temos bola, jogar com 2 centroavantes que não vai me dar mais presença na área, mas o futebol é como, eu não consigo tapar a cabeça e os pés ao mesmo tempo, e depois isto é um equilíbrio. É uma das soluções que nós temos feito recorrentemente quando queremos ir atrás. O Hendrick gosta mais de jogar centro-esquerda e o Rony centro-direita, mas eu não vou alterar as dinâmicas que nós temos desde o início da equipa para, entre aspas, ajeitar um jogador só. Não, se tivermos que ir atrás de um resultado, pode ser. Por exemplo, no jogo em casa contra qual foi o último do Brasileirão? Vasco. Contra o Vasco, vocês se lembram, estava com 2 substituições feitas e nós fizemos o golo do Veiga.
E eu peguei no André e disse, agora vais ter que te sentar, porque agora já não é essa substituição que eu quero, mas ali entrar exatamente para fazer o que tu estás a dizer, ficar com o Rony de um lado e ele do outro, quase num ponta centroavante, fechado por fora, mas é um ponta centroavante, não é um ponta. Não é? E por isso é que a minha função enquanto treinador é olhar para o todo, olhar para os momentos de transição, é olhar para os momentos em que nós temos que defender. É por isso que a nossa equipa é uma equipa conhecidamente consistente e organizada por isso, porque tem que pensar em todos os momentos de jogo, não só no momento em que tem a bola parada, a transição, e o Hendrick é fortíssimo na transição, como vocês viram hoje, com um espaço nas costas, em que ele sozinho pode ganhar um jogo, mas isso tem a ver com o momento do jogo, e se tiver que ser, vai ser como foi contra o Água Santa, e quando tiver que entrar do banco, como tem feito, vai ser assim. Mas é uma bela observação que tu fizeste. Olá, Abel, Fabrício DLCR da Rádio Arena Esportes. Desde que você chegou ao Brasil, o Palmeiras só perdeu para o Corinthians uma vez. A minha pergunta é como é uma preparação de uma semana de derby, como você prepara os seus jogadores, como você se prepara, e ao que você atribui uma invencibilidade de 6 jogos contra o arquirrival. Olha, eu não quero saber o que as pessoas pensam. Eu gosto de jogar aqui, eu gosto de jogar contra o Corinthians aqui, eu gosto deste estádio, eu gosto desta grama. Para mim esta grama está entre as melhores do Brasil, e é isso que eu digo aos meus jogadores: vocês merecem jogar contra grandes equipas, merecem jogar nos melhores gramados do Brasil e contra grandes treinadores e grandes equipas, e o nosso desafio é esse. Há jogos em que temos de ter mais coragem, há jogos em que temos de ter um controle emocional maior, há jogos em que temos que ter um foco muito grande naquilo que nós temos que fazer. E vir aqui a casa do Corinthians, neste ambiente, nesta atmosfera onde o Corinthians, toda a gente sabe que o Corinthians em casa é imensamente forte, chegar aqui e fazer 16 remates contra 6 do adversário, ter um domínio do jogo, embora não tendo grandes oportunidades, eu acho que isso demonstra muito a mentalidade da nossa equipa, seja onde for, seja contra quem for, jogar para ganhar, e é isso que nós temos feito, mas esses números que estás a dizer são consequência do nosso trabalho. Eu não vim para o Brasil a dizer quando jogamos contra o Corinthians vamos ganhar, e quando não queremos ganhar sempre, mas eu particularmente, não é só este estádio, há outros estádios que eu gosto muito de jogar pela atmosfera, pelo ambiente. Logicamente que o que eu mais gosto de jogar é em casa, e acho que agora nesta reta final nós vamos ficar impedidos de jogar em casa 3 ou 4 jogos, que é uma coisa que eu particularmente não gosto, porque a nossa casa é o Allianz Parque, não é o Barueri nem outro qualquer, é ali que nós nos sentimos em casa, mas em função de outras situações que nós não controlamos e temos que as respeitar, questões contratuais, mas isso são números, são bem evidentes, e nós chegarmos aqui, eu chegar aqui e estou-te a dizer, o meu sentimento hoje é que perdemos aqui 2 pontos, jogando em casa num grande rival, é o sentimento que eu fico. É hoje. Boa noite, Abel. João Marusta versus Esportes. Abel, o Palmeiras vinha numa sequência de jogos decisivos e importantes. Foram 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro e 2 jogos pela Libertadores, que também pediram muito do elenco. Na sua visão, a data FIFA, ela chegou no momento certo para que os jogadores se recuperassem tanto fisicamente, tanto mentalmente? Eu não te consigo dizer. O que eu sei dizer é que o ritmo. Eu gosto de ter ritmo de jogo e o tempo suficiente para descansarmos, para recuperarmos a equipa para cada jogo. É verdade que hoje, por exemplo, o Corinthians tinha um jogo a mais do que nós, mas nós tínhamos a recuperação completa, tínhamos os 3 dias que jogámos ao quarto. Portanto, eu não, acontecesse o que acontecesse aqui hoje, a desculpa não queria ser a parte física, porque nós temos a recuperação completa, que são 3 dias para jogar ao quarto. É isto que eu peço à minha direção, para juntamente do organismo que manda, que é a CBF, na calendarização, para lutar não só pelo Palmeiras, mas por todas as equipas que tenham 3 dias de descanso, para que se possa proporcionar bons espetáculos a quem assiste. Foi um mês muito difícil, foram 2 meses muito difíceis, com muitos jogos, com viagens, com uma lesão que nos vai tirar opções, neste caso o Dudu, uma lesão de um dos nossos jogadores mais criativos, por exemplo. Hoje era um jogo que uma equipa como a Palmeiras tem que ter esses saca-rolhas, esses jogadores que fazem a diferença em momentos quando isto está tudo entroncado, por isso é que esses são os melhores jogadores. Como disse ao teu colega, vamos aproveitar esta paragem para fazer um 2 em 1, recuperar os jogadores que estão com mais toques e manter os nossos processos e manter a equipa também bem fisicamente.
embora, como disse, os jogadores vão para a seleção, é impossível, né, treiná-los, não sei como é que vão treinar, em que condições vão treinar, o tipo de treino vão fazer, mas pronto, é sempre bom ter jogadores do Palmeiras nas seleções, isso valoriza o trabalho do nosso clube, valoriza o trabalho dos profissionais do Palmeiras, é isso que nós vamos procurar fazer, é 2 em 1 nesta pausa, trabalhar, descansar, recuperar e preparar os próximos jogos, afinando detalhes que têm que ser afinados. Tá aí, Capri, palavra do técnico Abel Ferreira com relação a este empate por 0-0 contra a equipe do Corinthians e falando, né, que não ficou satisfeito com este resultado, que ele sai da Neoquímica Arena com gosto de ter perdido 2 pontos e não de ter conquistado 1 ponto diante da equipe do Corinthians, dadas as circunstâncias da partida, com o Breno Lopes perdendo um gol cara a cara com o Cássio praticamente no último lance do jogo e principalmente também por causa da derrota do Botafogo no clássico contra o Flamengo. O goleiro Everton foi o único jogador que passou na zona mista e a gente ouve agora o camisa 21 do Verde. A gente sabe que é sempre muito difícil o clássico, independente de onde o jogo seja, clássico é um jogo complicado, às vezes o emocional fala às vezes mais alto do que às vezes o jogo em si. Acho que a gente teve chance ali de no final do jogo, principalmente no primeiro tempo também, de sair daqui com a vitória. Infelizmente a gente não conseguiu fazer os gols, mas acho que é sempre importante somar pontos. Sair do jogo sem sofrer gols, acho que é um dos objetivos da equipe também, e acho que levar 1 ponto sempre é importante. Mas de alguma maneira a equipe lamenta não ter se aproximado do Botafogo com a derrota da equipe alvinegra ontem? Cara, a gente sabe que o Botafogo está muito distante ainda, que é um campeonato muito difícil, que tem muita coisa para acontecer. Óbvio que a gente queria os 3 pontos, veio aqui para vencer o jogo, veio aqui e buscou o gol até o último minuto do jogo. Infelizmente não conseguimos, mas tem muita coisa para acontecer no campeonato. O campeonato aí é muito longo, é muito difícil. A gente vê equipe sempre rouba 1 ponto de um, rouba 1 ponto de outro soma 3 pontos ali, outro perde um jogo e acho que o mais importante aqui, a gente tem que valorizar também o ponto somado. Foi um ponto que a gente conquistou e vamos seguir aí trabalhando, agora aproveitar esse momento também para dar uma descansada em todo mundo, daqui a pouco voltar para dar continuidade aí na nossa caminhada que é longa até dezembro. Lance crucial do jogo, né, o Everton, porque sai o Corinthians para o campo de ataque, o Yuri Alberto rola para o Maicon e você bem posicionado pega a bola, depois o Cássio no segundo tempo teve a grande defesa. Mas o que passa na cabeça do goleiro num tipo de lance como esse, muito rápido, o que passou pela sua, o que falar desse lance decisivo? Cara, você se acompanha o jogo do Palmeiras, vocês sabem que o Palmeiras, as equipes geralmente atacam 2, 3 bolas no jogo, às vezes até 1, e você tem que muitas vezes tentar defender essa bola do jogo. E hoje foi assim, a nossa equipe ela tem uma característica de ser uma equipe muito dura, muito sólida e que sofre pouco e às vezes também que o adversário consegue dar uma escapada, uma chance. Hoje eu pude ajudar e acho que esse é meu papel e feliz por poder contribuir. Lógico que queria sair daqui hoje com essa defesa e os 3 pontos, infelizmente não conseguimos, mas também valorizar todo o esforço da equipe. Fez um grande jogo, só faltou fazer o gol. Agora, Capri, o elenco do Palmeiras ganha 3 dias de folga e vai se reapresentar na quinta-feira na academia de futebol. Mas tem um detalhe curioso, na quarta-feira os jogadores vão receber ali o comunicado do Departamento de Núcleo de Saúde e Performance Gustavo Malioca para realizarem treinos home office, mais ou menos como o Palmeiras fez durante a época da pandemia da Covid-19, para que os atletas na quarta-feira façam uma ativação física e na quinta já retornem treinando no gramado. O Abel Ferreira, que não poderá contar nos treinos desta data FIFA, com Rafael Veiga, convocado pela seleção brasileira para pegar Bolívia e Peru, com Gustavo Gomes, chamado para ser o capitão da seleção paraguaia, e Richard Rios, convocado pela seleção colombiana. E a qualquer momento o Abel pode perder mais um jogador nestas atividades durante a data FIFA, já que o Piquerez ainda aguarda a convocação de El Loco Bielsa no Uruguai. Maravilha, muito bom. Aí, trabalho da reportagem Bandeirantes na Neoquímica Arena com Pedro Ramiro e Gustavo Solera falando desse empate por 0-0 de Corinthians e Palmeiras. São 10 horas e 2 minutos, o apito final está
terminando e essa semana a gente entra na data FIFA. Não teremos jogos de Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Copa Sul-Americana, nada disso. Sexta-feira tem a estreia da seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Brasil e Bolívia, que vão jogar em Belém do Pará, e claro, a Rádio Bandeirantes vai transmitir. Mas na quinta tem a estreia da atual campeã do mundo, a seleção da Argentina, enfrentando o Equador. E nós vamos transmitir também a abertura das eliminatórias sul-americanas e o jogo da Argentina, que tem Lionel Messi convocado, não é? Messi deverá estar em campo pela seleção da Argentina e a Rádio Bandeirantes vai transmitir na quinta-feira Equador e Argentina. E na sexta-feira é a vez de Brasil e Bolívia e depois tem a segunda partida do Brasil contra o Peru na terça-feira da outra semana, fechando essa primeira data FIFA de eliminatórias para a Copa do Mundo. Quero desejar a todos vocês uma ótima noite de domingo. Muito obrigado pela audiência de todos vocês nesse super domingo de futebol, de esporte aqui na Bandeirantes. O Pedro Gambassi esteve na produção do apito final. Valeu, Gambassi! Boa sequência aí pra você e até amanhã, hein? Valeu, Capri, até amanhã. Boa sequência pra todos nós aqui na Rádio Bandeirantes. Com Michel Lopes na mesa de som, com Caiame Martins na central técnica, com Alain Marcel no switcher da Bandeirantes, a equipe técnica Bandeirantes mandando áudio e vídeo da nossa transmissão para o Brasil e para o mundo. Tenham todos um bom final de domingo, uma excelente semana. Essa é uma semana mais curtinha, hein? Tem feriadão aí, 7 de setembro tá chegando. Então se você vai aproveitar esse feriado aí, já vá se preparando, semana mais curtinha. Nós estaremos juntos nessa segunda-feira na programação da Bandeirantes. Ótima noite, tchau São Paulo, tchau Brasil. Aqui deu apito final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você.